Você não aguenta mais receber mensagens imediatas, orientações precisas e respostas rápidas sobre motocicletas? Oi, está cansado de ter uma comunicação eficiente e rápida? Pois seus problemas se acabaram-se. Oi, chegou! Telechico, oi! Eu nunca usei, mas recomendou. Telechico, você manda um bom dia. Simplesmente ele te ignora. Se lascar, meu irmão. Precisa de respostas matinais, ele não te responde. Que tal enviar aquelas correntes religiosas? O Telechico vai te deletar dos contatos. Perguntas via WhatsApp. O Telechico tem uma abordagem única. Ele dará um feedback super detalhado em apenas 180 dias. Mandando você para o inferno. E mais espere, tem mais. Enquanto aguarda pacientemente a resposta, você pode usar nosso exclusivo Full Menthol Light para acalmar a coceira do seu demônio interior e deixar sua flor de lótus calminha. Telechico é o mais recente lançamento das organizações Sepúlveda, sempre pensando em você. Eu nunca usei, mas recomendo. Este produto é contraindicado para inscritos sensíveis. Something to think on, baby. There's nothing better than being with you. These days they're driving me wild. I can't get you out of my head. Got an addiction to your ways, baby. There's nothing better than the days we share. Oh, I feel it, and oh, I feel the loving from you. And oh, feel good. And oh,
Eu peguei minha carteira nova, comprei uma moto de alta cilindrada. Fui pegar a estrada, acelerar sem parar, mas perdi o equilíbrio e acabei caindo no chão. Um caminhão passou por cima de mim. Virei farofa de carne, minha família ficou rica, porque eu tinha seguro de vida. Agora eu habito na morada do Cramulhão, uma mochila de criança e satano. Virei farofa de carne, minha família ficou rica, porque eu tinha seguro de vida. Agora eu habito na morada do Cramulhão, uma mochila de criança e satango. Virei farofa de carne, minha família ficou rica, porque eu tinha seguro de vida. Agora eu habito na morada do Cramulhão, uma mochila de criança e satano. Senhoras e senhores, Ei, amarra, com seu ronco violento, é a motoca do momento, que eu dirijo em disparada. Ei, amarra, com seu ronco violento, é a motoca do momento, que eu dirijo em disparada, em alta velocidade, rodando pela cidade, com a minha namorada. Ei, amarra, com seu ronco violento, é a motoca do momento, que eu dirijo em disparada. Ei, amarra, com seu ronco violento, é a motoca do momento, que eu dirijo em disparada. Esta máquina é forte, roda no globo da morte e topa qualquer parada. Ei, amarra, com seu ronco violento, é a motoca do momento, que eu dirijo em disparada. Ei, amarra, com seu ronco violento, é a motoca do momento, que eu dirijo em disparada. No asfalto, na estrada, está sempre disparada, com a sua cilindrada. Ei, amarra, com seu ronco violento, é a motoca do momento, que eu dirijo em disparada. Ei, amarra,
Estou de volta! Estamos no ar para lhe infernizar! Voltamos! Segundou, hein? Eita, uma semana longe de mim, hein? Eita! Vocês gostaram? Uma semana longe de mim, eu longe de vocês, ai meu Deus. Um beijo pra vocês tudo aí, rebanho de miséria, que eu amo tanto. Eita, rapaz. Obrigado, chega! Ai meu Deus, voltei, ai meu Deus, voltei pra essa josta. Enfim, uma semana longe de vocês longe de mim, ficaram satisfeitos? Aguentaram? Rapaz, foi boa essa semana, né? Um longe do outro, eu longe de vocês. Esposas do Brasil! Eita, as esposas que gostam tudo de mim, hein? Acorda, rebanho de miséria, bora! As esposas dos meus inscritos que gostam tanto de mim! Bora, fias! Acorda que chegou a hora do capirotão aqui, ó! Satangões e pessoa voltou! Alexa, toca Raça Negra cheia de manias no volume alto. Volume máximo. Alexa, toca Raça Negra no volume máximo. Raça Negra cheia de manias. Enfim, eu voltei. Um beijo pra vocês tudo aí, as esposas dos meus inscritos que gostam tanto de mim. Um beijo pra vocês. Senhoras, senhoritas, esposas dos meus inscritos, esposos das minhas inscritas, um beijo pra vocês. Não aguento mais ouvir minha voz, vão continuar sem aguentar, entendeu? Bora lá, bora começou, hein? Voltei, hein? Vocês acham, rapaz? O Satangos tentou, mas não conseguiu. Enfim, ó, fiquei doente, gente. Fiquei adoentado. Chega, fiquei mais magrinho. Ó, magrinho. E esmagreci. Fiquei magro, rapaz. Ó. Rapaz, chega, eu tô com a bochecha chupada aqui, ó. Vocês viram? Já viram? Rapaz. Pois é. Fiquei dodói, fiquei doente. Fiquei mal. Rapaz, fiquei mal, viu? Peguei uns negócios. Aquele bichinho virou zático. Não sei o que aconteceu, né? Aí fiquei doente mesmo, aí fiquei com a garganta ruim, fiquei mal. Aí, obviamente, que não dá pra ficar aguentando vocês doente, né? Então, como eu não suporto os inscritos, a ideia é perder os inscritos, aproveitei essa semana pra ver quantos inscritos iam embora desta bagaça. Como vocês são um bando de trouxa, vocês continuaram aqui, né? Tá bom, tudo bem, um beijo pra vocês, amo vocês do meu jeito. Bora, rapaz! Acorda, rebanho de miséria. Voltei, hein? Enfim, o objetivo aqui deste canal é perder inscritos, mas pelo jeito isso não deu certo. Vocês continuam aqui, né? Rapaz, vocês são um bando de iludido. Mas tá bom. Ó, um beijo pra vocês. Fiquei dodói, fiquei doente mesmo, fiquei mal. E aí aproveitei essa semana pra me livrar de vocês, tá bom? Aí eu voltei porque eu não aguento ficar longe de vocês, porque eu gosto de sofrer. Tá bom? Então, um beijo. Muito obrigado aí pelos carinhos de vocês aí, o carinho de todo mundo. Obrigado aí aos meus queridos que mandaram mensagem, apoio. Eu fiquei mal mesmo, fiquei dodói, fiquei até mais chupinhado. Ó, meu shape, como é que tá mais maguinho, ó. Aí, tô maguinho, ó. Tá vendo como eu tô mais bonito? Rapaz, o povo tá me olhando na rua e fala, rapaz, o que houve, bicho? Ô, caba, tá bem, tá tudo bem, só que eu fiquei doente, né? Cortei o cabelo, Davi, é isso mesmo. Cortei o cabelo, pra vocês verem meus cabelos brancos, suas desgraças, pra vocês verem que eu não uso negócio de cabelo, de pintar cabelo, rapaz. Vai pro inferno, rapaz. Aí vocês ficam dizendo que eu pinto o cabelo? Não pinto o cabelo não, rapaz, tá aqui, ó. O cabelo é natural, ó. Ainda não pinto, não uso o Grecin. Pessoal da Grecin, se quiser patrocinar nós, hein. Tá aí, ó. Mas aí eu vou ter que pintar a sobrancelha também. Mas enfim, tá bom, um beijo. Quero mandar um beijo pro meu querido Erlandes, que está me assistindo. Erlandes, seu lindo, um beijo, viu? Galera, ó, recomendo vocês irem no canal BR Duas Rodas, do meu amigo Erlandes, que é referência, na minha opinião, é o grande mestre. E é o meu guru quando se fala em Big Bike, né? Quando se fala em Big Bike, sabe, Big Trail, as grandes motos, esse cara é o meu guru. É o cara que eu assisto para decidir as minhas compras. É o Erlandes, do canal BR Duas Rodas. Ele faz um canal de forma despretensiosa, mas é um cara extremamente profissional.
Não é o objetivo dele viver do YouTube, mas é um cara que, se ele decidisse viver do YouTube, ele ia mandar muito bem, porque é um cara sensato, é um gentleman, né? Uma pessoa extremamente inteligente, ele sabe fazer uma avaliação de uma moto, e é um cara que eu realmente confio muito na opinião. E não é à toa que eu decidi escolher a minha V-Strom por causa dele. Então hoje eu assisti um vídeo incrível do Erlandes falando da V-Strom 1000 dele, e eu não resisti, mandei um áudio para ele, eu tenho o privilégio de ter o contato dele, mandei um áudio para ele jogando confete, porque foi incrível o review que ele fez da V-Strom. Ele tem uma V-Strom 1000 do modelo antigo, e ele tá 3 anos com essa moto, e ele fez um review impecável. Assistam, BR Duas Rodas, tá? Vão lá no canal do meu amigo Erlandes. Erlandes, um beijo, seu lindo. Você é mestre, cara. E um beijo, viu, gente? Um beijo pra vocês todos, rebanho de lascado. Eita! Então, galera, eu tô fazendo uma dieta, né? Eu tô fazendo dieta mesmo. Aqui em casa eu tô na base da dieta. Cortei um monte de coisa e tô emagrecendo. E tô fazendo dieta mesmo, né? Primeiro tô emagrecendo pra depois puxar ferro. Dá uma do tio Cariani, mas só que eu não entendeu? O Cariani é gente boa, pô. Eu vou seguir o Cariani, mas vou seguir somente na parte da puxação de ferro. Mas eu vou depois disso tudo, depois de todo esse... Beijo, Verlande, seu lindo. E depois dessa parada toda aí eu vou virar puxador de ferro. Entendeu? Aí, mas só que tem que ser tudo devagar, porque eu não sou apressado, né? Não sou apressado, não sou ansioso, não quero ficar com os músculos, né, saltitando na sua tela para deixar você com mais inveja ainda de mim. Então, é devagar. Vamos primeiro perder peso, né? Ó, Cariani, patrocina nós, Cariani, só na parte da musculação, tá bom? E aí, enfim, tá bom? Tô perdendo peso mesmo, tá? Tô nessa aí, graças à doutora Sara. Doutora Sara, um beijo pra senhora, viu? Que está cuidando da minha dieta. Ó, a doutora Sara tá jogando duro, viu? É sério. Agora mesmo ela está fazendo a minha dieta. Tá preparando a minha dieta. É isso, tá bom? Estou emagrecendo pra poder fazer minha viagem. E é isso, tá bom? Eu fiquei doente, mas emagreci. Mas agora eu estou emagrecendo porque eu estou fazendo dieta, tá? Não, eu gosto de Cariani, pô. Eu acho que estão fazendo sacanagem com o Cariani, viu? Estão fazendo uma zuta sacanagem com o Cariani. Cariani não faz sentido, velho. Não faz sentido o cara como ele tá numa pegada dessa, né? Eu tô falando de zoeira, mas eu também não acredito que o Cariani tá envolvido em alguma coisa ruim, não. Tá bom? Não faz sentido, gente. Não faz sentido, tá? Mas enfim, tá? Um beijo pra vocês, muito obrigado pelo carinho. Tamo de volta e vamos lá, vamos começar. E um beijo a todos os porteiros, vigilantes e seguranças do Brasil. Um cheiro pra vocês todos. Vamos lá, vamos continuar nosso trabalho aqui. O Salomão tá perguntando se eu me rendi ao suco. Que suco, filho? Não sei que suco é esse, não. Vamos lá, vou responder aqui as perguntas. Mande seu áudio pra cá, pro 71991902805. Se você tá achando que aqui é a casa de sua mãe falando palavrão, não é não, viu, filho? Você xinga a casa de sua mãe. Então aqui não vale palavrão, não vale dedo no olho e não cometa um crime. Pronto. De resto, você pode falar o que você quiser, beleza? Não vale dedo no olho, não cometa um crime e não fale palavrão. Pronto. Fora isso, aqui não é a casa da sua mãe. Então aqui você pode falar tudo, contanto que não cometa essas 3 coisinhas que eu falei, coisa simples. Tá? Então tá aqui, ó. Mande seu áudio para WhatsApp 71991902805. Mande seu áudio. E se você quiser me ajudar mandando um Pix, tá aqui a chave Pix falecom@chicosepulveda.com.br. No Pix você pode colocar uma mensagem no campo de observação com a sua mensagem ou os 4 últimos números do WhatsApp com sua mensagem, tá bom? E que mais? Gente, eu tenho tanto agradecimento para um monte de gente aqui. Tiago Reis me mandou aqui um Pix agora de 2,76. Tiago, um beijo. Eu não consigo ver sua mensagem, mas muito obrigado. Se você mandou alguma mensagem de WhatsApp, escreve seu nome aí, manda o seu WhatsApp e escreve teu nome aí, Tiagão. Escreve seu nome aí, Tiago Reis. Um beijo. Obrigado aí pelo Pix, é porque eu não consigo ver por esse número, Tiago. Escreve seu nome aí. Tiagão, um beijo. Quero mandar um beijo pro Renan também, Renan, meu patrocinador.
E, cara, tem tantos dias assim longe que eu acabo querendo mandar um monte de beijo e acabo não conseguindo falar com vocês direito. Olha, gente, eu não consegui falar com as pessoas que me mandaram tantos áudios no final, nessa semana. E aí peço desculpas. Não vou conseguir falar com todo mundo que me mandou áudio, mas mandem de novo os áudios, tá? No horário comercial, de segunda a sexta, até às 18 horas. Podem me mandar áudio, podem me mandar as mensagens, as perguntas. Eu atendo a todo mundo, claro, dentro do possível. E se você me mandar mensagem no final de semana, vá para o inferno e aguarde a minha resposta na segunda-feira. Porque, pô, tem uma galera que fica mandando mensagem dia de sábado e domingo. Zuta que lariu, né, irmãozinho? Eu não consigo trabalhar dia de sábado e domingo, né? Já trabalho de segunda a sexta, né? Já aqui chutado. E aí a galera manda mensagem sábado e domingo achando que aqui é 24 horas. Não, não é. Então você espera segunda-feira que eu respondo, tá bom? Mas de qualquer forma, obrigado a todo mundo que me mandou mensagem, tá? Enfim. Um beijo pra vocês todos, meu carinho, meu respeito, tá? A todos vocês, muito obrigado pelas mensagens. Eu peço desculpas novamente às pessoas que eu não consegui responder, tá bom? Vamos começar agora. Eu não sei se eu começo pelo chat, eu vou começar pelo chat aqui, vamos ver aqui. Vamos ver as perguntas, quem quiser fazer pergunta, coloca caixa alta a palavra pergunta. Um beijo, Erlandes. Erlandes, você é mestre, Erlandes. Eu só sinto muito que você não faz mais conteúdo, porque eu sei que você tem seus afazeres no trabalho. Mas, cara, seu conteúdo é de primeira, Erlandes. BR Duas Rodas, galera, vão lá, se inscrevam nesse canal. É um dos melhores canais de moto aqui do Brasil, tá? Erlandes é um cara muito sério. Muito sério mesmo. Paulo Cabral, velho da Vulca. Um beijo, seu lindo. Pro inferno. Vamos lá pro Alan Davidson, rapaz. Vamos lá, pergunta. Boa noite, Chico. Concessionária Bajaj. Tá ficando muito legal. Você acha que esse ano eles anunciam a inauguração logo? Prometeram 10 concessionárias esse ano e só falta a de BH. Alan, não. Esse ano não. Esse ano já acabou, né? Estamos no dia 18 de dezembro, já foi. Eu não acredito que inaugurem nada este ano. Pode ser que sim, tá? Pode ser que eu esteja errado, mas eu acredito que não. Ainda não. Esse ano ainda não. Esse ano não vão lançar mais nada, mas eu sei que a concessionária de BH já está pronta. Fachada pronta, já tem lá o plástico preto. Botaram lá o plástico preto lá no logo Bajaj, está pronta já. Só falta os caras quebrar o vrido lá, quer dizer, inaugurar. Entendeu? Calma, pessoal de BH, segura o fufu aí, usem fufu mentol, versão trozoba com ponta de eletrochoque, tá? Relaxa, tá certo? Segura as pontas aí que vai ter. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, deixa eu ver. Um beijo, viu, Paulo Cabral, já sabe, né, Paulo Cabral, pro inferno, viu? Um cheiro, seu lindo, te amo. Pois é. Vinícius Ribeiro tá dizendo, indústria Sepúlveda, organizações Sepúlveda. Fitness agora, tô precisando perder peso também. Vinícius, aqui é doutora Sara com um pedaço ela fica andando com um pedaço pedaço não, com uma versão trozoba dessa, me dando eletrochoque. Come, miséria, come só isso, miséria, não pode comer isso não. Entendeu? E aí eu estou fitness. Tô fininho, tô afinando. E já vocês vão me ver fitness. Entendeu? E já Chico Maromba. Aí vocês vão ver só saindo pipocando na sua tela, meu irmão. Você vai ver. Enfim, a doutora Sara é a grande culpada positivamente desta minha finura. Mas enfim... Elias, boa noite, Chico. Na sua opinião, quais as melhores motos de baixa, média, alta cilindrada do Brasil? Elias, sua pergunta é muito extensa, né? Eu vou dizer que não dá para fazer toda essa dissertação, né? Mas eu vou escolher então a melhor moto de baixa cilindrada para trabalhar, beleza? Porque tem muita... Essa sua pergunta é muito abrangente. Então eu vou falar a melhor moto de baixa cilindrada para quem quer trabalhar. DK 160, Factor 150, FZ15, Phaser 150, NK 150, Crosser 150. Todas essas são muito boas para trabalhar. Por enquanto eu não estou indicando a Dominar 160 porque não tem ainda uma distribuição de peças
boa o suficiente para atender a demanda da galera que precisa trabalhar, tá? Mas espero em breve poder indicar, né, as dominar. Mas por enquanto são essas, tá? Um beijo. Tom Oliveira, tio, o vendedor Kawasaki falou que a Versys 650 tem pareia para Tiger. Não. Eu não sei o que é pareia. Ele falou que se pudesse teria uma Tiger 660. Será que está desmotivado ou é sincero? Pareia é o que? Não é páreo? Ah, deve ser isso. Bom, Tom, de fato, a Tiger 660 ela tem 81 cavalos, amiguinho. Tá? Enquanto a Versys 650, se não me engano, tem 69 cavalos. Então, a Tiger 660 dá-lhe um cacete na Versys 650. Isso é um fato. Mas eu acho que ele tá sendo sincerão pra vocês. Que bom que o vendedor é sincero, né? Mas não tá mentindo, não. Agora, se a moto vai dar pau lá na frente ou não, aí são outros 500, né? A Versys com certeza não vai dar pau. A Tiger, eu já não digo a mesma coisa. Deixa eu ver. Tá, vocês estão fazendo as perguntas aqui, negociada. Willis Santos. É isso aí, Salomão. Eu vou pôr limpo, hein? Eu vou esmagrecer mais rápido que o Serjão. Willis Santos pergunta: é verdade mesmo que a Yamaha vai investir 500... Vocês são trouxa mesmo, né? Que vai investir 500 milhões de reais em 2024? Achei muito exagerada essa quantia. Foi o urso das duas rodas que disse. Willis, um beijo pra você. Eu falo que vocês são trouxa, não ofendendo, mas já ofendendo mesmo. É o seguinte, vocês caíram nessa conversa do CEO da Yamaha, né? Deixa eu catar aqui. Yamaha... 500 milhões. Bora ver? Vamos ver? Olha lá. Matéria. Só rindo. Bora ver quando foi essa matéria? Bora ver quando foi essa matéria? Rapaz, brasileiro é um povo trouxa. É um povo que se engana fácil. Vocês são tudo um bando de trouxa. Bora ver. Matéria do Motor 1, do homem mais lindo do Motor 1. Ele, Thiago Moreno, um homem lindo do Motor 1. Thiagão, um beijo. Thiagão que já veio algumas vezes aqui no canal, tá precisando voltar para contar mais histórias automobilísticas. E o Thiagão aqui do Motor1.com, matéria do dia, olha só, gente, 22 de março de 2023, 22 de março de 2023, ou seja, início do ano. Olha só, para vocês caírem na conversa fiada da Yamaha. Vamos lá? Yamaha anuncia investimento de 520 milhões no Brasil até 2025. Dinheiro será usado, entre outras coisas, na otimização da fábrica de Manaus. Calma, vamos chegar lá. Para os chupadores de chuchu profissionais aí, os pseudo-acionistas da Yamaha que vão ficar mordendo o fronho. E você não sabe de nada. Tá bom, vamos ver aqui, ó. Thiago Moreno, o homem mais bonito do Motor1.com. Matéria dele, hein, do dia 22 de março de 2023. Tá aqui, ó. Enquanto o mercado de automóveis 0 km está em retração, o segmento de motos está crescendo no Brasil. Com isso, algumas montadoras voltaram a apostar no país. Além da chegada das Ondas, que agora em 2000... Peraí. Ó, rapidinho. Câmera de mim! Presta atenção. A gente está em dezembro de 2023. As Ondas, ó. Mas tá bom. E além da chegada das Ondas por aqui com 3 motos inéditas, agora é a vez de mais uma marca anunciar investimento milionário no país. A Yamaha do Brasil, vulgarmente chamada de picolé de chuchu por mim, quem está falando isso sou eu, que atua por aqui desde 1970, anunciou que investirá 520 milhões de reais no mercado brasileiro no período compreendido entre 2023 e 2025. A maior parte dos investimentos, cerca de 80%, será direcionada para a redução das emissões de carbono, otimização e ampliação da capacidade produtiva na planta de Manaus. E o novo ciclo de investimento se destina à melhoria de processos produtivos internos
e junto aos fornecedores, projetos de tecnologia da informação, logística e logística! Ai, meu Deus! Eu não tô rindo do Tiagão, não, eu tô rindo porque isso aqui, gente, é mandado pro pessoal da mídia, entendeu? Mídia especializada. Isso aqui não é o Thiago que inventa, não. Isso aqui é a Yamaha, o marketing da Yamaha, que manda pra mídia especializada, e a mídia especializada passa essa informação que a Yamaha passa. Eu não tô rindo do Tiagão, não. Isso aí o Tiagão tá fazendo o trabalho dele, mas eu tô rindo da Yamaha mesmo. Vamos lá, logística e iniciativas ambientais. Ou seja, tudo isso é mais voltado para a parte fabril, né? Continuando a matéria. No final de 2022, a Yamaha anunciou a mudança de endereço da sede do grupo de Guarulhos, onde esteve por 52 anos, para a capital paulista. A nova sede administrativa será localizada no bairro Cidade Jardim. O centro logístico e a área de desenvolvimento de produtos seguirão para o município de Jandira, na Grande São Paulo, com acesso rápido ao recebimento e embarque de materiais para a fábrica de Manaus, aprimorando a distribuição de peças e acessórios à rede de concessionárias. A transição de suas sedes ocorrerá ao longo de 2023, com investimentos que superam 40 milhões de reais. Osamu Kobayashi, né? Osamu Kobayashi, presidente do Grupo Yamaha do Brasil, afirmou que, abre aspas, os últimos anos foram complexos. Por um lado, gerando a necessidade de rápida adaptação a novos desafios e incertezas, mas por outro, abrindo novas tendências no consumo, na forma como trabalhamos. Apesar das dificuldades, o mercado brasileiro de motocicletas segue crescendo de forma sustentada. Os investimentos que serão realizados pela Yamaha refletem nossa confiança no mercado e no país. Fecha aspas. Senhor Osamu Kobayashi, presidente do Grupo Yamaha do Brasil. E voltando aqui à matéria. Com suas operações diretas, o Grupo Yamaha do Brasil emprega aproximadamente 10 mil pessoas, sendo 4.500 funcionários, mais de 5.500 colaboradores da rede de concessionárias e pontos de venda em todo o país. Ela ainda incorpora uma empresa de logística, a Yamaha Log, o braço financeiro do Banco Yamaha, uma corretora de seguros e o consórcio nacional, além da divisão de produtos náuticos. Esse aí vende bem, hein? Quer dizer, se bem que não, tá bom. Enfim, tá aqui matéria do homem mais bonito do motor 1.com. A gente tá acompanhando esse lançamento da Honda Twister desde o final do ano passado. Saiu. E quando lançou... Olha aí, que um bonito barbado. Saiu a matéria dele. Olha, rapaz, que um bonito. Tiagão, você tá muito bonito com essa barba de Papai Noel, viu? Enfim, Tiagão, um beijo pra você aí. Parabéns pela matéria. Lembrando, gente, eu tô rindo aqui da Yamaha, não do Tiagão, né? Tiagão tá fazendo um trabalho incrível. Inclusive, sugiro que vocês assinem e leiam motor1.com, tá? Agora vamos falar do picolé de chuchu Yamaha do Brasil, né? Que diz que vai investir mais de 520 milhões, que vai investir 520 milhões no mercado brasileiro, né, no período compreendido entre 2023 e 2025. Aí a gente pensa o seguinte, caramba, 2023, o que aconteceu agora? Agora, estou falando no dia 18 de dezembro de 2023. Sabe o que está acontecendo nesse exato momento nos concessionários Yamaha? Nada. Não tem moto. Não tem moto. Você, amiguinho, que acabou de comprar aí, pagando uma bela graninha aí pra ficar na fila, na R15, ficou na fila, tá feliz? Você recebeu aí uma cartinha da Honda, um e-mail, dizendo, ó, não deu, né? O rio tá vazio lá em Manaus. E aí, professora do Charlie Brown. Você não entendeu nada, né? O rio ficou vazio, tal, não deu, blá, 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 blá. Não deu pra gente entregar a moto, você vai ter que esperar até fevereiro. Só que tá acontecendo agora com o concessionário Yamaha, não tem moto, não recebeu moto. No último trimestre de 2023, que é o período mais importante para as vendas, o pessoal recebendo 13º, a galera aí buscando moto para comprar, não tem moto no concessionário Yamaha. Sabe por quê? Porque a Yamaha Brasil, ela não quis investir na balsa adequada para pegar e embarcar e fazer lá o atracamento para poder, no momento de seca do rio, isso ocorre todos os anos, galera.
Todo ano tem isso. Yamaha do Brasil, eu estou falando a verdade. Vocês sabem disso, tá? E quem me contou é gente da indústria. Não é achismo, não. É gente da indústria. Vocês não investiram na logística. Então vocês não têm balsas que consigam atracar quando o rio está seco, quando o nível está mais baixo. Vocês não conseguem. Mas quem é que consegue? A Honda. A Honda não para. A Honda vendeu 1 milhão, mais de 1 milhão de motos. Vocês bateram praticamente o que vocês venderam ano passado. Então, para vocês, tá batendo a metinha lá, que é bater a meta do ano passado, que é manter o número, tá tudo certo, né? Avançar isso já não pode, porque é investir muito no Brasil. Então, sequer vocês se preocuparam na logística de 2023. Sequer vocês se preocuparam em ter balsas adequadas para fazer o atracamento quando o rio tá mais baixo. Por que será que a Honda consegue? Por que será que a Honda consegue distribuir suas motos durante o ano todo, seja quando o rio está mais baixo ou quando o rio está normal? Estranho, né? A Yamaha não tem isso, gente. A Yamaha sequer investiu em balsas adequadas para poder fazer o atracamento. Então esse é um dos motivos que você, amiguinho aí, não conseguiu comprar sua Yamaha, ou você, amiguinho, não recebeu sua Yamaha no final do ano, porque a Yamaha cagou. Cagou. Entendeu? Assim como ela fez lá em 2020, que ela parou. Assim como ela fez agora em 2023. Reduziu a produção das suas motos. Reduziu a produção. Não sei se foi 2023 ou 2022. Posso estar enganado, vem Yamaha. Acho que foi 2023 ou 2022. Que ela reduziu a produção das suas motos de baixa cilindrada. Simplesmente reduziu. Voltou ao normal no segundo semestre. Aí eu realmente não lembro se foi 2022 ou foi 2023, eu não me lembro. Mas isso aí tá aqui, tá na mídia. A Yamaha, se não foi no primeiro semestre de 22, foi agora no primeiro semestre de 23. Simplesmente reduziu a produção das motos. Isso é constante. Isso é uma constante na Yamaha. Engraçado, essa notinha aí de 520 milhões, ela foi anunciada exatamente quando a Honda tinha lançado a CB300F, quando a Bajaj estava avançando com seus concessionários, quando a Zontes foi lançada, ou seja, a Yamaha ficou escanteada. Eu lembro bem disso, porque eu tô aqui no mercado, pô, eu tô aqui acompanhando. Eu lembro muito bem disso. A Yamaha ficou escanteada, não tinha nada. E aí o que eles fizeram? Fala aí que vai ter um investimento de 520 milhões. E tá aí, ó. Final do ano chegou, último trimestre, as pessoas consumindo moto, as pessoas aproveitando o 13º, sequer a Yamaha tem moto para vender. Olha, tem concessionário, e não é 1, nem 2, nem 3, nem 10, que tá com o cabelo em pé. Não sabe o que faz. Por quê? Tem que vender moto, não conseguiu vender moto suficiente porque não tinha moto para entregar, e aí tem 13º para pagar, tem funcionário para pagar. Final do ano é um ano muito complicado para o empresário. Ele precisa bater metas para poder pagar as contas. Afinal de contas, tem 13º para pagar dos seus funcionários. E a Yamaha Brasil não está entregando moto. Então, esse é o ponto. Então, vocês vão acreditar mesmo nesses 520 milhões? Vocês acham mesmo que esses 520 milhões é para entregar uma moto cabriocárica, voadora, medieval, inoxidável? Inoxidável não é, que vocês sabem que moto da Yamaha enferruja. Mas vocês acham mesmo? Isso aí é só conversa mole. Culhuda, como a gente fala aqui na Bahia. Ó, culhuda, papo, professora do Charlie Brown. Pra você cair nessa conversa mole. Porque se vocês leram bem a matéria, muito bem escrita do Thiago Moreno, esses 520 milhões, eles vão pra fábrica. São 520 milhões para coisas fabris. É tudo voltado pra fábrica. Não é pra fazer moto pra você, trouxa. Entendeu, amiguinho? Então, eu sei que vocês se incomodam muito com o meu jeito de falar, mas é pra você acordar pra vida, larga de ser idiota. Vocês não estão vendo que essas empresas elas fazem isso pra poder aparecer na mídia? Pra dizer, opa, 520 milhões. E aí, na época, tava a CB300F dando couro na FZ25. Se bem que não tava dando couro, porque na época a FZ25 tava vendendo muito, porque a CB300F ainda tava no início de produção, é verdade. Primeiro semestre de 23, a Yamaha vendeu muito FZ25 porque não tinha CB300F para vender, mas aí ela tomou couro no segundo semestre porque a Honda aumentou a produção da CB300F. Então é isso mesmo. Tá bom. Então Yamaha é uma empresa bosta, lixo. Uma empresa que não liga para você, consumidor. Eu gosto do produto Yamaha, eu amo. Eu recomendo?
todos os dias. Mas não é por isso que eu vou ficar batendo palma para empresa bosta. Para empresa que não investe no Brasil, para empresa que não inova no Brasil, para empresa que tem produto que está na terceira geração lá fora e sequer foi atualizado aqui. É isso que vocês têm que pensar. Se você é um pseudo-acionista, beleza, você está ganhando dinheiro. Quer dizer, se você é um acionista, mas se você é um pseudo-acionista, você não ganha dinheiro nenhum, amiguinho. Você só perde dinheiro com a Yamaha. Então, acorda para a vida. Você tem que ter senso crítico. Você tem que cobrar da empresa. Quem manda na empresa é o consumidor. Nós é que mandamos nessas empresas, nós é que decidimos, eu não compro produto bosta. É assim que você tem que pensar. Se você achar que sendo fanboy você vai ajudar a empresa a crescer, você vai ajudar a empresa a continuar sendo essa bosta que é a Yamaha. Entendeu? Então, tenha noção, não seja fanboy. Tá? E tenha noção real do que a Yamaha anuncia com esses 520 milhões, que é nada. Pra gente não se resume em nada, porque se eles sequer conseguiram escoar a produção, imagina fazer alguma coisa realmente incrível nesses próximos 2 anos. E tem gente que manda eu calar minha boca quando eu falo da Yamaha. Pseudo-acionista, né? Que perde dinheiro, trouxa, coitado, velho. Dá até pena dessas pessoas que ficam mandando, não fale isso da Yamaha, cale a sua boca. Eu fico, meu Deus, a doença nas pessoas, a falta de ter o que fazer e do que se apegar é grande em algumas pessoas. A brigar com uma outra pessoa que está tentando chamar a atenção de uma empresa, mas querendo culpar o mensageiro, tá bom. Então fica aí, amiguinho, esperando a Yamaha lhe dar alguma coisa. Enfim, deixa eu colocar aqui o áudio de vocês. Deixa aí, mande você aí que é chupador de picolé de chuchu profissional, mande seu áudio, entendeu? Contestando o que eu estou falando. Tá certo? Sentinelas da Razão mandou a pergunta aqui. R15 teria garupa muito elevada para mulher de 1,65m com cerca de 60 anos, sem problemas de movimentação? Sentinela, geralmente essas motos elas têm o banco do garupa é no nível mais elevado. Sendo uma senhora de 60 anos sem problema de locomoção e você rodando na velocidade que a pessoa... Se a pessoa estiver apta, não tem problema nenhum, tá? Tá bem, tá com saúde, tá tudo certo. Tá? Agora não é uma moto confortável para garupa, independente da idade. Seja uma pessoa jovem, seja uma pessoa de 60 anos ou uma pessoa mais velha. É uma moto que não é confortável, tá certo? Mas se a pessoa tem... qualquer idade, estando apta, obviamente com saúde e não tenha nenhum tipo de... É uma coisa que a minha mãe tem, que é labirintite, né? Então, às vezes, tem que prestar muita atenção com pessoas de mais idade que tenham labirintite, tá, gente? Não bota gente que tem labirintite para andar de moto, não, que é complicado. Dependendo, né? Quando tá com crise, esquece. Mas eu não vejo problema, tá bom, Sentinelas da Razão? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Sandro Grow tá perguntando que óleo é esse, rapaz. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui é o patrocinador aqui do canal. Um novo patrocinador, Shell Advance. Vocês vão ver algumas propagandas aqui. E tá aqui, ó. Shell Advance aqui no canal. Patrocinador do canal. Shell. E eu vou mostrar pra vocês esse óleo aqui, tá? Esse óleo aqui é de extrema qualidade, mas eu vou fazer alguns vídeos mostrando para vocês a qualidade desse óleo aqui, ó. Esse aqui é o sintético. Esse aqui, galera, esse aqui é muito, muito, muito bom. Pode perguntar para você perguntando para o seu mecânico, basta você perguntar para o seu mecânico o que ele acha do Shell Advance. Esse óleo aqui, ele tá entre os top 3, tá? Tá entre os melhores, os 3 melhores do Brasil, esse óleo. Principalmente quando a gente fala de semissintético, sintético e até mesmo mineral. Então eu tô com os 3 modelos aqui, que é o semissintético, o sintético, 100% sintético e o mineral. E eu vou mostrar para vocês aí no decorrer desse mês, do mês de janeiro, esse óleo aí, tá? Bom, deixa eu falar outra coisa aqui para vocês, antes de colocar os áudios. Deixa eu ver se tem um comentário aqui. Tá.
Deixa eu falar pra vocês uma parada legal. Quem me viu lá no Instagram agora, eu acabei de postar um vídeo no meu Instagram e eu deixei fixado aí no chat. Por favor, me sigam lá no Instagram. Vamos bater os 100 mil seguidores. Eu tô com 33 mil, eu queria muita ajuda de vocês. Quem puder, vai lá agora no Instagram. Tá fixado aí no chat. Tá? Deixei fixado aí o @Chico Sepúlveda, tá lá no Instagram, é instagram.com/Chico Sepúlveda, tudo junto, ou vai lá no Instagram, coloca @Chico Sepúlveda, e vocês vão ver a novidade que eu recebi, um presente da Bajaj do Brasil, e por coincidência hoje eu fiz um vídeo parabenizando a Bajaj, juro gente, não foi proposital. Esse vídeo eu gravei no sábado, esse vídeo que eu postei hoje eu gravei no sábado, e eu tô sendo extremamente sincero, e hoje eu recebi um presente da Bajaj, recebi um cartãozinho da Bajaj, né? Eu pensei que era uma bomba mesmo, pensei que os caras iam me mandar uma bomba, mas não, me mandaram um presente singelo, me mandaram um powerbank com meu nome, ó que legal. Só não sei se vai explodir, né? Se eu colocar na tomada e explodir, vocês vão saber. Ou se isso aqui é algum tipo de dispositivo espião. Alô, seu Valdir, seu Valdir. Alô, sou eu. Ei, câmbio, seu Valdir. Estou ao vivo. Enfim, recebi aqui um presente, um mimo do pessoal do marketing da Bajaj, ó. Ainda vem com a marca da Bajaj, meu nome e ó, da Xiaomi, muito legal. Isso aqui é um power bank, bem legal mesmo. Mas pode ser também um dispositivo de espionagem, hein? Alô, seu Valdir, alô, câmbio. Ou pode ser uma bomba, né, para botar quando eu plugar. Eu ainda não botei na tomada, mas pode explodir também. Eu recebi isso aqui hoje no saco bege do seu Valdir. Vão lá no Instagram que vocês vão ver o saco bege do seu Valdir com Y. E eu coloquei lá o vídeo, tá? Eu fazendo um unboxing desse pequeno mimo aqui que eu ganhei hoje. Recebi hoje, tá? Recebi hoje. E aí eu achei que fosse uma bomba ou a cartinha do processo. Mas não, ó, pode ser um dispositivo de espionagem ou pode ser uma bomba mesmo. Mas fiquei muito feliz, o pessoal do marketing da Bajaj foi muito legal, me mandou isso aqui. Vão lá no meu Instagram, @Chico Sepúlveda, que vocês vão ver lá o saco bege do seu Valdir. Isso aqui veio no saco bege do seu Valdir. Eu peguei no saco bege dele. E muito legal, tá? Muito legal mesmo. Obrigado aí, Bajaj, que me mandou também a cartinha. Quer dizer, o cartãozinho, ó que legal, que bonitinho. Recarregue as energias, aqueça os motores, que um novo ano vem aí. Olha, Bajaj, um ano de Bajaj Brasil. E aqui diz o seguinte, hoje a Bajaj completa um ano de estrada aqui no Brasil, com muita história para contar. Ao seu lado, vivemos muitas aventuras. Mentira. Eu ainda não tive aventura nenhuma com vocês, Bajaj, mas eu fico muito feliz com vocês aqui há um ano. Percorremos muitos quilômetros, é verdade. Quebramos recorde, é verdade. Conquistamos prêmios e dominamos muito. Vocês conquistaram um prêmio mentiroso, né? Botou a dominar 400 como moto trail do ano, pelo amor, né? Mas a moto, pra mim, é a moto do ano, tá? E dominamos muito, é verdade. E você que acelerou com a gente nessa, obrigado. Muito obrigado. Agora é hora de recarregar as energias, porque 2024 vem aí trazendo o lançamento da nossa fábrica no Brasil. Eita zorra! Eita! Nossas concessionárias e novas concessionárias. Ah, é porque eu tô sem óculos, tá, gente? Novas concessionárias e muita novidade vem com a gente. Enfim, é muito legal. É sério, fiquei feliz com isso aqui. Ainda não sei se é uma bomba, né? Esse troço aqui, ou se é um... Alô, seu Valdir. Ou se é um dispositivo que tá gravando tudo que eu falo. Alô, seu Valdir, sou eu. Um beijo, seu Valdir. E aí é o seguinte, ganhei isso aqui, você vê, né? Alegria de pobre. Eu tentei fazer uma adaptação para isso, minha esposa disse que ela começou a rir. Mas enfim, eu quis dizer que a alegria de pobre demora para acontecer, mas aconteceu. Tá aí, ó. Não fui convidado pro biscoito, não fui sequer convidado pro test ride, mas eu ganhei um powerbank do seu Valdir. E que veio no saco bege. Ô, seu Valdir, um beijo pro senhor, obrigado. E peguei no seu saco bege, né? Saco pequeno, mas que saquinho legal, que veio com esse troço aqui, esse dispositivo espião. Obrigado, tá? Fiquei feliz. Um beijo pra galera do marketing da Bajaj. Um beijo pra vocês. Confesso que ainda estou um pouco receoso. Pensei que fosse até uma cartinha de processo. Ainda não. Quem sabe em 2024. Mas fiquei feliz, tá?
Minha esposa aqui diz, faz um unboxing, miséria, vai, faz um unboxing, miséria. Aí eu disse, tá bom, vou fazer um unboxing. É merecido, porque é legal, é muito legal receber um presente, que eu não sei se é uma bomba ou um dispositivo espião, mas é muito legal receber esse mimo de uma marca que eu realmente prezo, eu acredito muito no produto, eu tenho muita fé que essa marca vai avançar no Brasil, tá? E isso aqui, gente, é um mimo, tá? Isso aqui não representa realmente qualquer tipo de interesse que eu tenha com a Bajaj. Isso aqui é um mimo mesmo. E obviamente que eu não tô falando bem da Bajaj por causa desse dispositivo de espionagem ou de explosão, mas que serve para carregar coisas. Mas sim porque a Bajaj ela mereceu, e eu tenho um papel aqui fundamental com vocês de falar o que eu penso, dar a minha opinião, e eu fiz os vídeos elogiando a Bajaj. Eu fiz a eleição aqui do meu canal, né, como a Dominar como a moto do ano, e por todos os motivos óbvios, né, que realmente a Dominar 400 é a moto do ano. E eu fiz um vídeo hoje, eu gravei no sábado, né, sábado passado, dia 16, e já pensando na montadora de destaque. Não a melhor montadora, porque a Bajaj não foi a melhor montadora, mas ela foi o destaque do ano. Por todos os motivos que eu disse no vídeo, eu recomendo que vocês assistam. Mas realmente a Bajaj ela fez um trabalho muito bom para uma marca que está debutando aqui no nosso país. Então a gente tem que torcer para essa marca crescer, para ela ter vontade. E a vontade se resume também em gastar dinheiro no Brasil, investir, botar dinheiro aqui para poder avançar. E a gente quer vê-la em terceiro lugar e depois em segundo lugar e peitando a Honda no decorrer dos anos para poder tirar a fatia da Honda, tirar a fatia de mercado da Honda e a gente vê o pau comendo aqui no Brasil. É isso que eu desejo, independente de qualquer coisa, de eu ter as minhas críticas. Não faço questão do biscoito, não faço mesmo, gente, porque se eu ficar me preocupando em agradar a montadora, eu nunca vou fazer esse trabalho que eu faço aqui. Eu tenho consciência plena do que eu falo aqui, não agrada o pessoal de marketing, não agrada a diretores, a gestores das marcas, exatamente porque o meu papel é esse, né? Então quando eu recebo um mimo desse, um dispositivo espião, bomba, ou dispositivo de carregar alguma coisa, fico muito feliz, tá? Obrigado, viu, Bajaj? Um beijo, seu Valdir. Bora ficar fino igual a mim, hein? Fininho, ó, bora malhar. Vamos correr? Vamos andar? Vamos andar? Eu sou dessa época, você vai dizer, eu também. Verão chegando. Bicicleta. Bicicleta. Adoro essa música, velho. Adoro. Coisa da minha infância. Gosto muito, né? Enfim. Se tiver, o Gabriel Lessa tá dizendo, se tiver algum código secreto para ativar alô, seu Valdir, eu tô aqui ao vivo, seu Valdir, um beijo pro senhor. Enfim, ganhei mesmo. Quando esses caras da Bajaj entraram em contato comigo, eu fiquei, rapaz, esses caras vão me mandar um processo. Eles querem saber onde eu moro para me mandar um processinho, mas agora eles já sabem, né? Já tá tudo certo. Me mandaram. Eu acho que isso aqui é tipo um cavalo de Troia. Mas quem não deve não treme, né? Bora lá. Ai, meu Deus, como eu gosto desse trabalho, velho. Eu amo esse trabalho, amo demais. Bora lá, vamos pro primeiro áudio da noite. Primeiro áudio da noite é obviamente que é um áudio do gongo do tio Chico. Vamos gongar? Vamos gongar? Vamos gongar! Eu vou gongar esse menino. Momento do gongamento aqui na live do seu Chico. Eu vou gongar. Esse biscoito é muito chato.
Quem mandou áudio agora, eu não sei o nome, mas mandou um áudio de 2 minutos e 39 segundos. Não sei o nome com vocês no Gongo do Tio Chico. E você já sabe, né? O Gongo do Tio Chico é aquele quadro que você decide ou não qual será a gongada da pessoa que vai mandar um áudio longo, né? Pessoa, Zé Palestrinha, não. Enfim, você decide aí o que você vai colocar, se você acha que ele vai pro inferno ou não, se vai ser gongado ou não. Coloca a cara do Satangos do Mochila de Criança, se ele estiver falando muita groselha, Zé Palestrinha. Mas se ele estiver mandando bem, o que acontece? Tá? Deixa o joinha, tá bom? Com vocês no Gongo do Tio Chico, não sei quem é. Fala, tio Chico. E aí, fi? Charlion do Rio de Janeiro aqui. Como é que é o nome? Cara, eu sou muito fã. Peraí, calma. Charlion. Peraí, parece o nome de robô gigante japonês. Fala, tio Chico. Charlion do Rio de Janeiro. Rapaz, o nome dele é tipo Dylion, cara. Eu preciso ter uma música aqui. Não é isso não. Essa música não serve não. Charlion. Gigante guerreiro Charlion. Rapaz, vamos ouvir. Aqui falando. Cara, eu sou muito fã seu. Te Obrigado, acompanho já tem uns 2 anos. E tudo que eu tô aprendendo, tenho aprendido de moto, eu aprendo no teu canal. Meu caro, me ajuda numa situação. Eu tenho uma Titan 150 2014. E, cara, racionalmente falando, ela sempre me atendeu muito bem. Trajetos rápidos, para poder ir para faculdade, para trabalho. Só que já tem 1 ano e pouco que minha família tá morando em Volta Redonda e da capital para cá é aproximadamente 1h40, 1h50 de viagem. E a Titan, cara, não tá mais me atendendo nesse trajeto. Na viagem. Eu tenho de final de semana, enquanto eu vou pra faculdade, trabalho, tudo certo. Alan Moto Space. 20 minutos já máximo de percurso, mas pra viagem, cara, pegando a Dutra, tá complicado. É o caminho mais rápido para o inferno. A moto não tá respondendo. Pra fazer ultrapassagem, principalmente de caminhão, tem passado uns sufocos bem complicados. E eu queria amigo do Dylion, Charlion. Aí é o caminho mais rápido pro inferno, filho. Na Dutra, amiguinho. Pelo amor de Fan 150, sei lá, essa bosta. Você tá doido, amiguinho. Caminho mais rápido pro inferno. Meu Deus do céu. Essa galera é muito doida, velho. Meu Deus. Bora lá, vamos continuar. A moto não tá respondendo. Pra fazer ultrapassagem, principalmente de caminhão, eu tenho passado uns sufocos bem complicados. Não passa um Wi-Fi no fufu dele. Uma sugestão tua, cara, racional. Pra eu subir de categoria aí. É nada extravagante. Eu sou um tiozão de 36 anos. Que tiozão, rapaz? Você é jovem. E, cara, eu precisava de uma moto para fazer esse trajeto, mantendo a economia, máximo que possível, e seguindo a viagem com segurança, tendo tranquilidade para ultrapassar caminhão e pai, ele não vai dizer quanto é que ele tem, não. Ali por volta de 100, 110 quilômetros, que eu não quero correr. Já entendi. Eu só quero fazer a viagem em paz e voltar para casa. Ele não vai dizer quanto ele tem. Com segurança para minha família. Pra poder ajudar. Eu tenho 1,75m, eu tenho 85 quilos, cara. Tá. Se o peso for alguma interferência aí, a bufunfa? Com certeza eu vou andar de baú para transportar alguma coisa. Não, e a bufunfa? Se puder me ajudar nessa parte aí para poder garimpar aí uma moto que seja mais compatível para essa necessidade e fazer essa viagem de 1h30, 2 horas, eu vou te agradecer muito. Obrigado, Chico. O pior inscrito para o pior canal do Brasil. Beijo. Ele, Charlion, lutando contra gigantes monstros. Ele que faz parte do Esquadrão Relâmpago Shesmas. E ele tá buscando o caminho mais rápido pro inferno todo dia. Lá na Dutra, ó. Tirando sal, ele tá tirando sal. Eita zorra, rapaz.
Ô, Charlie, é o seguinte, eu não fiz a gongada porque eu fiquei preocupado. Você não me ajudou a te ajudar, né, amiguinho? Mas é o seguinte, ó, você podia chamar Alan Mod Space, né? O povo tá aqui, oh, Galaxy, oh, cara tossiu, oh, caralho, alto kill, tio, ô, Charlie, rapaz, você não me disse quanto é que você tem, miséria. Eu vou te falar. É o seguinte, ó. Rio de Janeiro, barril dobrado. Eu vou te indicar para fazer esse trajeto uma NH300, tá? NH300. Moto de 25 cavalos. Tá na faixa aí dos 25 mil reais. Aí no Rio de Janeiro tá entre 25 e 27. Talvez você não... eu acho que você não tem no Rio de Janeiro Dafra, mas eu acho que na região dos lagos tem. Vale a pena, NH300, tá? Vale a pena, não é visada pelos amigos do alheio, é uma moto com 25 cavalos, vai te atender, você vai botar o baúzão nela e taca ali pau no carrinho. Então eu acho que tem que ter uma moto acima dos 20 cavalos, uma moto bem mais potente para poder você fazer essa ultrapassagem nesses caminhões. E é barril dobrado, velho. A Dutra não é brincadeira, ainda mais com essas motos pequenas. Então eu te indico aí uma NH300. Se a grana tiver apertada, cara, aí você pode ver já uma FZ25 usada, né? E é isso. Eu acho que se for uma moto zero, cara, você não me falou quanto é que você tem, velho. Então eu vou te indicar a NH300 mesmo, tá? Fica difícil. Gente, quando vocês fazem umas perguntas assim, vocês têm que ser objetivo, porra. Vocês têm que dizer, ó, eu tenho tanto, eu tenho isso de altura, eu tenho tanto em dinheiro. Porque, porra, senão não tenho como ajudar, velho. Tá bom? É isso. Na região dos lagos tem uma Dafra, eu recomendo NH300, tá? Na faixa dos 25 a 27 mil reais. Enfim, tá bom? Só que, galera, quando vocês mandarem áudio, diga quanto é que vocês têm para poder gastar na moto. Não adianta falar, contar história e não dizer coisas óbvias, né? Tipo, quanto eu tenho para gastar? É isso. Me ajuda aí, tio Chico, aí eu ajudo. Ó, o meu querido Filipão aqui, Felipe Lima, ele disse, manda esse powerbank pro Leandro do canal Letra J fazer uma retroengenharia pra ver o que tem dentro. Eu vou mandar mesmo. Ô, Letra J, vou mandar pra você, hein? Aí, ó. Valeu, Felipão, um beijo. E o Vitor Cruz mandou 5 aqui no Superchat. Quem quiser mandar um pix, ó, galera, pode mandar aqui, ó, falecom@chicosepulveda.com.br, manda um pix e manda aí pra eu poder ler sua mensagem. E também manda se você quiser. Também se não quiser mandar, tá tudo certo, tá, gente? Eu vou colocar a mensagem de todo mundo, independente de mandar o pix ou não. E no campo de observação você pode mandar a sua mensagem, campo de observação do Pix ou os 4 últimos números do WhatsApp. E o Vitor Cruz mandou 5 aqui e diz: Tio Chico, ouça meu áudio final 6368 quando der. Desculpa incomodar e me mande pro inferno, por favor. Um abraço do amante da CB 450. Ô, Vitor, um beijo. Vitor, que é apaixonado por motos velhas, gosta do viés de confirmação. Um cheiro, Vitor, seu lindo. Deixa eu ver aqui. O final é 6368. Vamos ouvir o Vitor, que é um lindo, é um jovem. 6368. Cadê? Galera, eu preciso que vocês mandem, presta atenção. Se vocês mandaram o áudio lá atrás, eu não tenho como ouvir, tá? Então mandem o áudio. Eu já vi o do Vitor. Quem mandou áudio lá nos dias anteriores, tal, eu não tenho como acessar aqui. Então, mandou o áudio lá atrás, escreve o nomezinho para subir o áudio, tá bom? Mas o Vitor eu já achei aqui. Vamos ouvir o áudio do Vitor, que é do sul do país, e é um amante de motos velhas, motos antigas, e ele é jovem. Fala, tio Chico, tudo bem? Quem fala é Oi, Vitor. De Curitiba. Vou tentar ser o mais possível e didático possível. Tá bom. Então vamos lá, tio Chico. Eu achei um vídeo do Rick essa semana, e ele foi numa concessionária explicando e mostrando cada modelo da Royal Enfield. Tio Chico, eu sou um cara das carenadas, tenho minha 450 para desmontar e montar. Sim. Tô me coçando para não comprar uma Saara 350/89 para ter mais dor de cabeça. Tenho a minha CG e vou de R15. Sou um cara das carenadas. Só que eu sou aberto a várias opções do mundo do motociclismo. E a Royal Enfield é uma delas. Uhum. E com tantos modelos, às vezes eu fico perdido. Qual modelo eu devo pegar? Será que é Meteor? Será que é Scram? Será que é Himalaia? Você vai pesquisar vídeo no YouTube, vai ter um monte de vídeo. E às vezes a gente até fica perdido nesse emaranhado. Se o senhor puder falar um pouquinho de qual é o perfil para cada moto da Royal. Entende? As 350, a gente pode puxar a viagem até quantos km?
As 411, a gente vai puxar a viagem até quantos km? É boa de andar na cidade, não é? Qual o perfil de piloto? Pode gente alto, pode gente baixa, pode gente gorda, pode gente magra, entende? Perfil econômico, porque tá uma bagunça, né? Eu gosto das motos da Royal, estou aberto, né, a experimentar esse lado custo no motociclismo, até porque eu já tive ainda tenho minha Intruder, né? Já tive Intruder, já andei com ela, hoje em dia ela tá parada. Vou até mandar uma foto pro senhor. Mas é isso aí, Chico. Obrigado e espero que eu não seja congado aí. Obrigado a todos, boa noite. Vitor, um beijo pra você e eu vou tentar aqui resumir qual é a proposta ou qual o perfil de cada moto da Royal. Vamos começar aí pelas motos 350 cilindradas da Royal. Classic, Meteor e Hunter. Todas essas motos com motor 350 de 20 cavalos, todas elas têm um perfil urbano. E lembrem-se, essa é a minha opinião. Outras pessoas vão ter outras opiniões, proprietários de Royal terão outras opiniões, tá tudo certo, cada um tem a sua opinião, eu respeito quem tem uma opinião divergente da minha, mas eu sempre puxo pela razão. Eu não vou ficar dando de emocionado aqui, dizendo pra vocês, dá pra você ir pra onde você quiser, com a moto que você quiser. Eu não sou desses não, tá? Eu prefiro dar real, se você quiser pegar uma rodovia com a moto que não tem uma relação peso-potência boa, você vai morrer. Você vai se lascar, você vai sofrer, você vai viver na tensão dentro numa rodovia. Porque o ônibus vai ficar, o caminhão, o ônibus, principalmente caminhões, vai ficar cheirando seu cangote lá, pá, a 120 lá na pressão e você vai ficar em desespero. E é isso que acontece. E muitas dessas pessoas que ficam indicando, dizendo, seja feliz, pega a sua moto, vai lá, dirija até o pôr do sol, vai lá nessa onda dessa galera aí que você morre. Então eu não indico nenhuma moto dessas do motor 350 de 20 cavalos para a rodovia. Eu não indico, tá? Mas dá para fazer um rolezinho de final de semana? Dá, com certeza. Aquele rolezinho de 200 km ida e volta, você tomar um cafezinho no posto, pega 100 km, voltou, voltou. 200 km no máximo aí, 400 km ida e volta, né? 200 para ir, 200 para voltar, numa rodovia duplicada, numa rodovia mais tranquila, beleza. A maioria dessas pessoas que diz que tá tudo certo, mora em algum lugar com rodovia duplicada e pedagiada. Aí tá tudo fácil. Mas quando você vai para um lugar que não tem rodovia duplicada, não é bonitinho, não tem 4 faixas, sei lá, 3 faixas, aí o bicho pega. Entendeu? Então eu prefiro generalizar mesmo, dizendo para as pessoas, é complicado, são motos pesadas. A Hunter, só para você ter ideia, a Hunter, que é a mais leve, ela tem 185 quilos. É a moto mais leve deles, entendeu? Enquanto a Classic e a Meteor tem 200 quilos e 20 cavalos somente. Então são motos urbanas. É moto para você rodar na cidade, inclusive hoje eu estava rodando com a minha, maravilhosa, delícia. Moto com muito torque. E é muito gostoso rodar na cidade com essas motos, porque elas são muito econômicas, porque elas têm muito torque, e são motos que tem, pelo fato de você ter muito torque, você não precisa ficar cambiando, tocando tanta marcha. Então são motos muito gostosas para rodar. E eu recomendo para os urbanos. Rolezinho final de semana, aquela coisa de 100 km, tomar um cafezinho, vai lá, volta, 200 km no máximo. Agora, fazer aquelas viagens longas, 1.000, 2.000 km, eu não recomendo, não recomendo. Aí, moto para viajar mesmo da Royal, você tem aí a Interceptor. Ela é uma moto boa para viajar. Tem um motor bom, 47 cavalos, moto pesada, 200 kg. Tem uma autonomia de 200 km e até 250 km com a reserva. Lembrando que ela tem aí, o pescador dela não alcança 2 litros, então perde-se 2 litros do tanque. Isso é um erro de projeto. Então, é uma moto que eu garanto a vocês, porque eu já viajei de Interceptor, ela bate 200 km. Chegou em 200 km, aí não avance, tá? Procure logo um posto, porque você tem até 250 km aí de autonomia. Você tem mais 50 km de autonomia para buscar um posto, porque senão você está lascado. Então a Intercept é uma boa moto, é uma moto legal, 47 cavalos, você ultrapassa caminhão, tudo de boa. Então é uma moto da Royal para viajar. A Continental GT também, mas você vai ter aí um desconforto para pilotar, porque ela tem uma posição mais
esportiva. A Interceptor, ela é confortável somente quando você troca o banco. Coloca aquele banco Comfort da Royal ou a capa de bancos da GV. Foi o que eu fiz. Tá? Eu fiz uma viagem de 4.000 quilômetros com a Interceptor e, gente, a calça rasgou. A minha calça rasgou. Entendeu? Só para vocês terem ideia. E eu cheguei no desconforto tamanho. Quando eu cheguei em Curitiba, eu pedi pro Marcão, me leva aí numa loja de equipamento esportivo para eu comprar uma calça de ciclista com gel. Na época eu não tinha a capa de bancos da GV e foi o que me salvou. Hoje eu tenho a capa de bancos da GV, então a moto ficou mais confortável. Então Interceptor e Continental GT, esse motor 650, que virá também embarcado na Super Meteor, é um motor bom para viajar. Himalaia 411 e a Scram 411. São motos que você consegue viajar, principalmente a Himalaia, com muito conforto, mas viagem solo, sem garupa. Não dá para viajar com garupa. Tem gente que é muito teimosa, comprou moto, comprou Himalaia para viajar com a esposa, se lascou, aí diz, a moto não presta. Não, não é que a moto não presta. A moto, ela realmente, ela não dá para viajar com garupa. E eu avisei isso há muitos anos que eu venho falando. Não compre Himalaia para viajar com garupa. E muita gente foi lá, tentou, dane-se, foi lá, comprou, se lascou. A moto não passa de 110, galera. Quem diz que passa de 120, força o motor e destrói o motor da moto. A moto não aguenta. Então é aquela moto pra você chegar a 100 com garupa, a moto se peidando toda. Então, Himalaia é uma moto que dá para viajar. Eu viajo bastante, vou para São Paulo, volto com Himalaia. Já fiz algumas vezes essa viagem, mas é aquela viagem de 110 por hora. Cruzeirão, 110. Não chega nem a 120, com picos de 120, 130, talvez 140, numa descida para você ultrapassar um caminhão e depois voltar à velocidade dela normal de 100, 110. É isso para o Himalaia. Passou disso, você já começa a maltratar o motor, não aguenta. Agora é uma moto extremamente confortável, econômica, tanto para viagem quanto para o uso urbano. É uma moto que o que me impressiona é o conforto dela, a posição de pilotagem, conforto do banco. Realmente é uma moto muito confortável. De todas as motos que eu já viajei, foi uma das motos que eu menos tive cansaço, porque a posição dela, a ergonomia é muito boa mesmo. É uma moto que, se você não enrolar muito cabo, ela é econômica, ela tem uma autonomia absurda, porque ela tem um tanque, se não me engano, de... Eu não vou me lembrar aqui quantos litros, são 16 litros, eu não me recordo, tá, gente? Mas é uma autonomia muito boa mesmo. E uma moto que ela peca por ela não ter uma relação peso-potência boa. Motor de 24 cavalos, mas é uma moto que tem 200 quilos. Então ela acaba sendo uma moto muito pesada. Para o meio urbano é boa, pesadona, né? Uma moto pesada, mas dá para o meio urbano com economia. Tanto isso. Já a Scram é a mesma coisa que eu estou falando da Himalaia, só que ela é muito mais... ela tem uma ciclística muito mais gostosa para o meio urbano, né? É uma moto que tem uma roda dianteira menor, um aro menor, 19, então ela é muito mais esperta para o meio urbano, mas é a mesma característica de um Himalaia. O que mais que eu posso não estar lembrado aqui? Acho que eu falei de todas, né? Falei das 3, as duas 650, as duas 411. É isso, acho que eu não esqueci de nenhuma. Quando essa nova chegar a Super Meteor, vocês colocam na categoria aí da Interceptor, e quando a Himalaia 450 chegar, aí a gente vai ter uma moto aí, também no perfil para viajar, com 40 cavalos, bem melhor. Vai estar bem melhor. Bom, deixa eu colocar aqui o próximo. Vamos seguindo aqui a ordem do áudio. E já, deixa eu antes ler aqui os Pix, que eu estou recebendo alguns Pix aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que está me mandando apoio. Muito obrigado, tá, gente? Deixa eu agradecer aqui a turma que está me mandando Pix. O Everton mandou 5 e ele pede para ouvir o áudio 7464 do WhatsApp. Vamos ouvir o Everton. Everton, um beijo, muito obrigado. Fala, Chico, beleza, cara? Oi, Everton. Fala, Iago, daqui de Salvador, Bahia. É o Iago, desculpa, Iago. Deixa eu botar o Everton primeiro. Desculpa, Everton. Iago, bota você depois do Everton. Vou colocar o seu áudio. Vamos pro Everton. Fala, tio Chico e galera da live, beleza? Oi, Everton. Everton de Salvador. Gostaria de deixar aqui meu relato referente ao emplacamento da moto 0km. Comprei recentemente uma Dominar 400 e na concessionária estavam cobrando por volta de R$990. O despachante cobrou 750, então decidi fazer por conta própria
e isso saiu por R$ 430. Então, sem precisar fazer pelo saque, pegar fila, perder tempo. Então, eu fiz tudo online pelo site do Detran, precisando apenas do número da nota fiscal, que você adiciona no site, paga as taxas e depois escolhe a loja estampadora para comprar sua placa. Então, o valor total ficou por R$ 430. É bom esse relato pro pessoal não ficar perdendo dinheiro. Rapaz, deixa eu só botar aqui qual foi o valor que cobraram, peraí. Fala, tio Chico e galera. Vou deixar aqui meu relato referente ao emplacamento da moto 0km. Comprei recentemente uma Dominar 400 e na concessionária estavam cobrando por volta de R$ 990. O despachante cobrou 750, então decidi fazer por conta própria e isso saiu por R$ 430. Então, sem precisar fazer pelo saque. Everton, sua conta que não tá batendo. Tô achando estranho só sua conta. Mas assim, só pelo que você tá falando aí, tá muito caro, né, desse despachante. Os meus despachantes, eles cobram em torno de R$ 150. Então eu não entendi por que esse despachante tá cobrando tão caro, né? Mas valeu aí pelo seu relato. Aí, galera, deem valor ao dinheiro de vocês, tá? Quando vocês comprarem uma moto zero ou fizerem transferência, às vezes, dependendo da situação, não vale a pena pagar despachante, tá? É como o Everton falou, você vai lá, hoje tudo é muito facilitado, depende muito do seu estado. Mas qualquer dúvida, vá ao Detran. Vá ao Detran, que o próprio Detran vai te orientar tudo que você tem que fazer. Tem uma burocracia chata, mas às vezes é muito mais barato do que você pagar um valor absurdo desse, tá? Uma pena que isso tenha acontecido, tá? Mas por outro lado você desenrolou, Everton. Um beijo pra você, parabéns. Deixa eu colocar o próximo, agora sim, o Iago. Vamos ouvir o Iago. Fala, Chico, beleza, cara? Aqui quem fala é Iago. Oi, Iago. Aqui de Salvador, Bahia. Essa Oi, terra Iago. linda, maravilhosa. Beijo. Meu conterrâneo. Chico, queria agradecer aí pelos teus vídeos, suas lives. Graças a eles, eu tomei a decisão de pegar a minha primeira moto, que foi a Cross 150. Tirei hoje da concessionária. Parabéns, velho. Né, foi tudo lindo, maravilhoso. Primeira viagem. Foi tudo certo. Eu só queria uma sugestão sua, se você puder me ajudar. Você acha que compensa fazer aqueles envelopamento transparente ou até a aplicação do PFF, né? PPF. Não tenho certeza. Você acha que compensa? Se sim, você teria alguém para me recomendar aqui em Salvador? Tô doido procurando e não acho, cara. Valeu. Iago, compensa, mas eu não tenho indicação por enquanto, tá? Infelizmente eu não tenho. Se eu tivesse indicação, eu teria feito nas minhas motos. Cara, vale a pena, tá? PPF, envelopamento, vitrificação. Eu recomendo todo esse tipo de processo, né? Porque protege, ainda mais se for plástico da Yamaha, que é uma porcaria. Então, eu adoro as motos da Yamaha, mas realmente o plástico é uma porcaria. Então, eu acho que vale a pena, sim. Vale a pena você colocar um PPF, vale a pena você vitrificar. Todo esse tipo de trabalho para deixar a moto com a proteção extra, ainda mais a gente que mora num lugar que tem muito quente, muito sol. Todo lugar tem muito sol, né? Mas aqui é litoral, tem um monte de coisa aqui na nossa terra. Então, eu recomendo sim. Tá? Agora infelizmente não tenho empresa para indicar. Parabéns pela motoca, mas eu recomendo qualquer tipo de atitude para deixar a moto protegida, né? Seja o PPF, seja vitrificação, recomendo tudo isso. Um beijo, lindão. Deixa eu colocar aqui o próximo, que é o Thiago Reis. Um beijo, Thiagão, que me mandou um pix lá e mandou agora mais um. Thiagão, um beijo, obrigado, hein? Vamos ouvir, ele pede para ouvir aqui no campo de observação do pix, ele botou, mandando de novo, tio Chico, o final do WhatsApp 9531. Então vamos ouvir o Thiago Reis. Um beijo, Thiagão, obrigado. Boa noite, tio Chico, tudo bem? Oi, Thiago. Eu sou o Thiago, já falei contigo 2 vezes, uma sobre o motopurismo da Royal e a outra também sobre a Hunter, que eu tava meio receoso de comprar por causa da política da empresa. E em ambos os casos, tu aconselhou eu a comprar a Hunter 350. Eu acabei considerando tuas dicas, vendo outros youtubers, outras motos, e acabei dando um sinal na Triumph Speed 400.
Isso sem ter a carteira de moto, né? Então, não tinha nem a carteira de moto ainda, eu fiz ela dia 30 agora, eu tô habilitado. Mas daí eu comecei a tomar Fufumentol, né? Porque eu vi que eu tinha me precipitado muito na decisão, porque até para manter a moto é uma realidade que talvez eu não consiga. Então, eu pedi para minha mãe me medicar com Fufumentol controlado e depois disso eu acabei pedindo o sinal de volta na Triumph, eles aceitaram devolver o sinal e adquiri a Hunter, porque eles conseguiram prolongar a promoção lá e com a promoção prolongada ficou uma condição boa para eu adquirir. Só que eu tenho uma dúvida, tipo, a Royal, ela fica a 40 km da minha cidade. Esse áudio tá uma montanha russa, velho. São várias emoções, já tava com o dedo aqui apontado, ó. Já tava com o dedo apontado aqui, ó. Será que o Thiagão vai para aquele lugar? Mas enfim, vamos ouvi-lo, vamos lá. Desses 40 quilômetros, 30 são de BR, que eu tenho que pegar a rodovia. E eu não sei se, tipo, mesmo sem tendo muita experiência de moto, né? Tipo, recém tirei a carteira, eu não sei se eu boto a cara e, tipo, volto pra casa, né, dirigindo a moto, ou se eu peço pra alguém mais experiente, tipo, sei lá, meu pai, pra ir dirigindo e eu ir na garupa, porque, assim, de qualquer maneira, logo eu tenho que fazer a revisão de 500 km, então eu vou ter que andar esses 40 km, só que eu não sei, né, porque eu não tenho experiência, não sei o que eu faço, se eu vou dirigindo, volto dirigindo no caso, ou se peço pra alguém. Eu queria saber o que tu aconselha nesse caso. Rapaz, Thiagão, ouça a voz, ó, tá te aguardando lá, ó. Mas é um produto do Satangões com o Fufumentol, rapaz. Meu Deus. Essa galera é muito doida. Tiagão, eu tinha pensado que você tinha dado um olé no Satangões. Você disse, rapaz, vou comprar a Scram 400, vou chutar o pau da barraca, não sei andar de moto, vou morrer. Quer dizer, aí você, não, vou pensar, vou botar a cabeça no lugar, fui de Hunter, oh, que bom, velho. Aí você disse, mas pra eu comprar a Hunter eu tenho que rodar 40 km, oh meu Deus. Aí a voz, ó. Oh Deus. Tá buscando o caminho mais rápido do inferno. Tiagão, você tá numa situação muito complicada, porque é o seguinte, velho. Você quer comprar uma moto, você tá com a síndrome do fufufuminho, flamejante, né? Mas, ó, amiguinho, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, beleza, você desistiu da Scram 400 que você ia morrer, velho. 40 cavalos. Você é Zé, velho. Não sabe andar de moto. Acabou, nem tirou a habilitação, desgraça. Ai, meu Deus, jovens. Por isso que jovem morre rápido. E logo. Enfim, vamos lá, amiguinho. Vamos ser prático. Não adianta você falar pro seu pai. Seu pai também não deve saber andar de moto, não sei. Qual a minha sugestão? Você quer a moto, né? Não adianta, porque jovem você fala, não vai, ele vai. Então é o seguinte. Compra a Hunter, mas bota a Hunter numa carretinha. Contrata uma carretinha aí na sua cidade, desgraça. Não vá de moto. Não vá. Não. Ah, mas eu tenho que fazer a revisão. Não vá, desgraça. Você vai morrer. Você não sabe andar de moto, porra. Entendeu, rapaz? Calma, acalme seu rego. Paga um amiguinho, um tiozinho com a carretinha, bota a moto na carretinha, leva lá pra fazer a manutenção, volta com a carretinha, paga a carretinha. Não adianta. Ah, tio Chico, vai ficar muito caro. Você não quer moto? Demônio.
Então, paga pra isso. Agora não adianta você, mas eu tenho que entrar na rodovia. Não vá na conversa desses FDP dizendo pra você: isso aí, meu irmão, vá porque você vai aprender. Você vai morrer. Você quer ouvir a voz do tio aqui, já que você me perguntou? Paga a carretinha, amiguinho. Compra a moto, paga a carretinha, leva pra casa. Roda na sua cidade. Na hora da revisão, bota na carretinha. Faz isso por 1 ano. Quando você aprender a andar de moto, aí você pega a rodovia. Você vai ver como é que é a rodovia. Mas se você não quiser fazer isso, ó. Ele vai te aguardar lá, na curva. Jovens do Brasil. Bora ver se esse sobrevive. Um beijo, viu, amiguinho? Ouça o que eu tô te falando. Eu sou pai, entendeu? Só que eu não sou aquele pai hipócrita. O que eu digo aqui, eu falo pro meu filho também. Quando ele tiver sua idade, eu vou falar a mesma coisa, tá? Tanto que teve um amiguinho que perguntou: e aí, tio, compra um carro ou uma moto? Compra um carro. Ouça a sua mãe. Aí teve um bando de imbecil dizendo: não, pra que eu vi sua mãe? Ouça sua mãe, desgraça. Sua mãe que ele botou no mundo, entendeu? Não são esses bunda suja aí, não. Entendeu? Um beijo, viu, amiguinho? Ouça a voz de um pai. Compre a moto. Quer comprar esta moto? Não bote na rodovia, paga a carretinha. Não tenho dinheiro pra pagar a carretinha, então não compre. Pronto, não compra. Bora pro próximo aqui. Antes do próximo, deixa eu botar aqui, tem mais um pix aqui, que é do Marcelo Antônio. Beijo, Marcelo, mandou aqui um pix pra mim. Ele diz: boa noite, Chico, ouço o áudio final 9962. Então vamos ouvir o áudio aqui do Marcelo Antônio. Vamos ouvir aqui, e obviamente que o áudio dele tem gongo. Eu vou gongar esse menino. Momento do gongamento aqui na live do seu Chico. Não importa se mandou pix. Eu vou gongar esse biscoito é muito chato. Ele, Marcelo Antônio, que mandou um pix pra cá, mas mandou um áudio de 3 minutos e 23. Então vocês aí já sabem, vocês aí no chat vão decidir se ele vai ser gongado ou não. Se ele estiver sendo muito Zé Palestrinha, professora do Charlie Brown, não sabe nem o que é Charlie Brown vocês aí, vocês são jovens. Então, aí você coloca a cara de Satangos, entendeu? Se não for, aí se estiver mandando bem, blá, 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 bota o joinha, blá, blá, e aí tira um gonga ele. Tá bom? Com vocês, no gongo do tio Chico, ele, Marcelo Antônio. Rapaz, essa galera, os pais desse povo aí, gostam de botar nome composto, né? Tipo Francisco Marcos, que é o nome mais bonito do Brasil. Boa noite, Chico. Boa noite a todos da live. Olá, Marcelo Antônio. Chico, eu tenho uma pergunta, uma dúvida, né? Na verdade, com relação à garantia. Como funciona o sistema de garantia. Tá. Eu nunca precisei, mas agora, e infelizmente, estou precisando. Eu comprei uma CB300F em fevereiro. Peguei a mesma em março. Aí de março pra cá tava tudo muito bom, mas infelizmente ela apresentou um vazamentozinho de óleo. E tudo indicava que era o bujão, pelaquela arruela do bujão do óleo. Certo. Aí eu fiz o seguinte, fui na Honda, pedi pra eles avaliarem, eles viram lá que tava com respingo de óleo. E como faltava 200 km para a moto completar 3.000, eu quis antecipar a troca de óleo, né? Que a primeira troca de óleo é com 1.000 e a segunda é com 2.000 km rodada para trocar o segundo óleo. Aí eu antecipei, troquei e mandei colocar outra arruela nova. Foi substituída a arruela desse bujão. E a mesma eu verifiquei à noite e continuava ainda com respingo, aquele chorando, né, um pouquinho de óleo, a ponto de pingar. Ao decorrer da noite, né? Quando eu olhava no chão tinha lá um pingo. Aí isso já me preocupou. Eu fui lá novamente no outro dia, eles fizeram a substituição de mais uma arruela, tiraram essa arruela que eles colocaram e colocaram outra novamente, já por conta da Honda. E pediram para observar. Eu verifiquei novamente durante a noite e continuou com esse respingo. Sim. Aí no outro dia resolvi ir lá novamente, deixei a moto para eles avaliarem com calma.
E lá eles colocaram um splay, né? Passaram um splay e observaram uma trinca próximo já do bujão de óleo, mas era uma trinca na carcaça e dela estava saindo vazamento. Aí nessa parte da carcaça tem número do chassi, tem uma numeração lá própria da moto. E eles me deram um prazo de 30 a 60 dias. E a moto ficou lá na Honda e está em processo de garantia. Passado-se uma semana e a Honda ainda está pedindo, a Honda fabricante ainda está pedindo mais fotos, mais comprovação para aprovar a garantia, né? E aí minha dúvida é o seguinte: quanto tempo é o direito do consumidor de deixar a moto lá na Convém para eles ajeitarem? Que o meu medo é passar mais de 3 meses, 4, e essa peça não vir, por conta que é uma peça complexa que tem número de chassi, vai interferir na produção lá das motos. Aí eu queria saber os meus direitos, né? Para eu procurar um advogado e entrar com um processo, caso passe desse tempo determinado que você me falar. Desculpa aí pelo áudio, que foi muito grande. Mas importante. Mas eu queria explicar todo o relato do que está acontecendo. Isso, Marcelo, muito bem explicado. Marcelo, um beijo. Foi tudo muito bem explicado, eu achei importante mesmo e é um assunto muito sério. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, pegar todos os documentos comprovando as trocas, todas as notas, as ordens de serviço, todas as ordens de serviço que você foi lá e voltou, e com todas as comprovações que você foi algumas vezes para trocar essa arruela. Então você tem que ter todas essas notas, tudo isso, ordem de serviço, tudo. Tudo que você tiver mandado de WhatsApp, de conversa, printa tudo, guarda tudo. Tem que recolher, você tem que coletar todos esses documentos, porque isso é importante para você comprovar o que aconteceu. Inclusive, você tem que ter um laudo, essa ordem de serviço, comprovando que tem um trinco, ou seja, a concessionária informou que há um problema na sua motocicleta. Você tem que ter a ordem de serviço disso, você tem que ter o documento. Simplesmente a moto está lá e você não recebeu nada, você tem que ter um documento. Porque, cara, se a concessionária disser assim, não tem nada nessa moto, toma de volta. E aí? Como é que você vai comprovar que realmente eles disseram que tem um problema? Então tudo tem que estar documentado. Tudo tem que ser documentado. Você tem que ter ordem de serviço de tudo. Tá? Inclusive porque a moto ela tá lá, você tem que ter recebido um papel. Se a sua moto, que é sua propriedade, está lá na concessionária, você tem que ter um papel comprovando que essa moto está lá numa ordem de serviço, com um número e tudo mais. E aí a primeira coisa que você vai fazer é entrar em contato com um advogado ou advogada. Você tem que a segunda coisa, no caso, é entrar em contato com um advogado ou uma advogada, constituir um advogado e uma advogada. Eu não recomendo você ir no juizado especial, que era o antigo juizado de pequenas causas. Nesse caso não, porque aí já entra motor envolvido, aí tem outras questões e o valor vai muito além do que uma ação no juizado especial, né? Que tem um limite, tem um teto de valor. E aí o valor pode ser bem maior do que uma ação no juizado especial. Então você tem que constituir advogado ou advogada. E aí, entrando em contato com advogado ou advogada, você vai buscar os seus direitos e o advogado ou advogada vai te orientar direitinho. Mas você precisa ter todos esses documentos, tá? Não entre numa ação no juizado especial, mas sim entre em contato com o seu advogado, constitua um advogado ou uma advogada. O que eu estou vendo é que a concessionária está colaborando. Tá? Então, você vai constituir um advogado para que você entenda os seus direitos, para você não ficar sem respaldo jurídico. Não para você já processar a concessionária. Não é isso. Porque o que eu estou vendo é que a concessionária ela está lhe dando apoio. Ela depende agora, e isso acontece mesmo, tá, Marcelo? O concessionário, pelo que eu vi, o concessionário ele te atendeu todas as vezes. E ele seguiu o protocolo. O protocolo é esse mesmo. E aí quando chega no impasse, que é a garantia, e solicitar troca, seja a troca da tampa, do cárter, o que quer que seja, ou do bloco inteiro do motor, tem que solicitar a montadora. Não adianta, a concessionária ela não tem autonomia para isso. E pelo que você mesmo me relatou, a concessionária está lhe dando apoio. Ela está entrando em contato com a montadora para fazer todo o processo correr.
e agora chegou no impasse da montadora. Então, o que eu entendo é que não há má fé da concessionária, a concessionária está lhe dando apoio, mas isso também não quer dizer que você vai ficar sem respaldo jurídico. Por isso que eu peço que você busque imediatamente um advogado ou advogada, constitua um advogado ou advogada, para você ter respaldo jurídico de tudo que está acontecendo. Até mesmo para esse profissional ou essa profissional te orientar dizendo, olha... E até ir lá com você na concessionária para dizer, olha, estamos aqui, e aí, como é que está o processo? Porque, pelo que eu estou vendo, a concessionária está lhe dando apoio. E isso chegou até a montadora. E aí você parece que, eu acho que você tem 30 dias para receber uma decisão da montadora. E você precisa dessa resposta. Por isso que você tem que ter um respaldo jurídico para que esse advogado, esse profissional, ele possa te dá todo o respaldo para dizer, não, agora vamos seguir para o processo, ou vamos para uma notificação extrajudicial, ou vamos acionar a montadora, porque a concessionária está fazendo o processo certo. Então, tudo isso quem vai te dizer é o profissional ou a profissional, advogado, tá? Eu não entendo que a concessionária está tendo má fé. A concessionária está lhe dando apoio, ela está no impasse da montadora. Tá? Então, entre em contato com um advogado ou advogada, constitua imediatamente para você não perder tempo. Tá? Porque a moto está lá, a concessionária está aguardando a posição da montadora e você tem que ter todos esses documentos, todas as ordens de serviço para você estar respaldado juridicamente. Tá certo? E aí o advogado, a advogada vai te dar todo o passo, o que você tem que fazer, se você vai ter que acionar o PROCON, se você vai ter que acionar o saque da Honda para pegar o número de protocolo, e aí a partir de todo esse processo dá entrada numa ação na justiça comum, tá? Então segue a orientação do teu advogado ou tua advogada, tá? Para ele, até esse profissional poder te orientar da forma certa, sem colocar a concessionária no meio, porque eu não vejo a concessionária com má fé. Ela está tentando te ajudar, mas aí chegou no impasse da montadora, tá certo? E um beijo, Marcelo. Espero que tudo isso dê certo. Pelo que eu vejo, a Honda ela não tem falhado nas questões de garantia da CB300F. Eu até hoje eu não recebi nenhuma queixa de não conformidade de uma moto CB300F. Todas que tiveram problema, todas foi resolvido da melhor forma, tá? Até hoje eu não recebi nenhuma pessoa dizendo, foi negado aqui, e é notório que isso que você está afirmando não foi má utilização sua, né? Você não mexeu, você não levou para outra pessoa, e isso provavelmente é um problema mesmo de fabricação. Então eu acho que vai se resolver da melhor forma, porque a Honda tem feito isso com essa moto, mas tem o respaldo jurídico, tá? Acione um advogado ou advogada imediatamente. Deixa eu colocar aqui o próximo. Dessa vez eu vou colocar em ordem, já vou colocar... deixa eu ver o chat aqui. Vamos lá, vou voltar pro chat. Deixa eu ver... Tem uma galera aí, ó, os juristas aí no chat. Um beijo aí pra todo mundo. O Cassiano tá dizendo para não entrar no juizado, é caso de se fazer perícia. E o Leandro Caravelli está dizendo, perfeito, Cassiano, a lei 9.099 não permite o uso de perícia. A legislação especial mesma assevera que, no caso da dilação probatória mais complexa, o rito dos juizados não comportará ação, provavelmente ocorrerá evolução do rito da ação. É isso, o pessoal está dizendo aqui o que eu falei, né? Para não seguir com o juizado especial e sim numa ação comum, tá? Tinha uma coisa aqui que alguém tinha escrito aqui pra mim. Poxa, é porque eu sei, gente, que eu tô voltando. Ó, o Carlos, ele tá dizendo aqui, procure advogado, mesmo que a ação seja no juizado especial, pois, a depender da demanda, o juizado nem é adequado, pois o mesmo não... Enfim... eu acho que está todo mundo aqui de acordo com o que eu falei, né? Não busque o juizado especial, tá bom, Marcelo? Eu acho que tem que entrar em contato com o advogado e ele vai te orientar direitinho qual o melhor posicionamento.
O Vinícius, ele tá perguntando quais são os óleos atrás, aqui à minha direita. Aqui, esses óleos aqui são óleos Shell, patrocinadores do canal, novo patrocinador do canal, óleo Shell, tá, gente? Shell Advance. Esse é o óleo aqui, ó, que eu tô recomendando para vocês. Inclusive, esse óleo aqui tá entre os melhores do Brasil. Pode conversar com o seu mecânico, que ele vai te falar isso. Esse aqui é o sintético 10W30, inclusive utilizado nas motocicletas de baixa cilindrada. Isso aqui vai aumentar a durabilidade do teu motor e com certeza vai melhorar a performance da sua máquina, tá? Você não vai ganhar a cavalaria com uma moto vermelha, né, Zé? Mas você vai melhorar em muito aí a qualidade da tua moto, conforto no câmbio e durabilidade, principalmente se você tiver um motor bosta da Honda, entendeu? Se você botar um óleo desse aqui, com certeza, não é um óleo baratinho como esse que a galera bota nessas motos, mas com certeza você vai ter uma troca de óleo aí. Ao invés de você trocar de 1.000 em 1.000, você vai trocar de 3 em 3.000, mesmo com uso severo. Então você tem um óleo muito mais confiável e esse aqui é o novo patrocinador do canal, Shell, tá? E eu vou mostrar para vocês, vou fazer um conteúdo específico desse óleo, mostrando para vocês todas as vantagens. Pois é, Edu tá falando, Shell Advance é melhor do que o famosinho, faz tempo que sei disso, marketing nem sempre é tudo. Pois é o seguinte, gente, a Shell, ela entrou em contato comigo exatamente para eu poder mostrar para vocês a qualidade do óleo e acaba não sendo o Shell Advance. Se vocês conversarem com o mecânico de vocês, é quase que unanimidade que o mecânico, ele sabe que esse óleo é um óleo muito acima dos outros. Tá entre os top 3 óleos do Brasil, tá? Entre os 3 melhores óleos. Não vou dizer que tem um melhor do que o outro, mas esses três óleos, dos 3 melhores, o Shell Advance está entre esses 3. E vocês percebem que não tem tanto marketing assim, né? Então por isso que a Shell entrou em contato com vários produtores, criadores de conteúdo de motocicleta, exatamente para que, vários não, selecionados mesmo, para exatamente a gente poder mostrar para vocês que tem um óleo com a qualidade superior, ainda mais qualidade Shell. Até porque vocês, a maioria de vocês, quando vocês viajam de moto, vocês buscam um posto Shell. A maioria de vocês aí, quando buscam posto de confiança, vocês buscam posto Shell. Então não tem diferença para óleo, não. É a mesma pegada do óleo. Só que aqui a gente está falando de óleo sintético, de alta qualidade, semissintético de alta qualidade e o mineral. Pô, tio Chico, mas usar óleo mineral, claro, se você tem uma moto velha, aquelas velharias que você gosta de... Ei, ô amiguinho de moto velha, velharia, você não vai botar um sintético, você vai botar um mineral. Então você vai botar um mineral de alta qualidade. Tá aqui, ó. Então eu que tive moto velha quase a minha vida inteira, eu usava isso aqui, ó, 20W50. Você que tem uma 4 cilindros, você que tem uma moto mais velhinha, motor mais cansado, ou aquele motor que só trabalha com óleo mineral, ó. Aqui, ó, Shell Advance. Óleo mineral, amiguinho. Você não vai comprar aquele óleo vagabundo mineral para sua moto que já tá com o motor cansado, né? Ou sua moto que tem 20, 25 anos, 20 anos de vida, você não vai fazer isso, né? Vai botar esse óleo aqui. E eu vou mostrar para vocês, tá? A qualidade. E podem perguntar pro mecânico de vocês. Pergunta pro mecânico o que ele acha do Shell Advance. Pergunta. E um beijo, viu, Gabriel? Valeu! É isso aí, eu tô bonito com esse cabelo aqui. Esse cabelo aqui é tipo induto de Natal. Tá bom? Deixa eu continuar aqui com vocês. Vamos lá. Próximo áudio. Júlio. Tudo bom, tio Chico? Oi, Júlio. Uma pergunta que eu já fui mecânico quando mais novo e eu aprendi bastante sobre mecânica, mexendo no motor, todas essas questões. Aprendi bastante com o senhor questão financeira, só que eu não tenho conhecimento nenhum no ramo de carros. O senhor tem interesse também em ensinar sobre questão de carros no seu canal também?
ou se o senhor poderia me indicar algum outro canal que ensinaria a questão sobre carros, do zero, que eu não tenho conhecimento nenhum. Bom, olha só, eu tenho interesse sim de falar de carro, Júlio. É um dos meus planos. Quem tem me incentivado muito é meu amigo Renan, da BNP Seguros. Mas Renan, assim, é o meu maior incentivador a falar de carro. Um beijo, Renan. Meu amigo Renan, patrocinador, um dos primeiros patrocinadores do canal. E Renan é um dos caras que mais me apoia a falar de carro. Porque eu não sou um apaixonado por carros, mas eu gosto de assistir muito conteúdo. Eu tenho um conhecimento, eu nunca vou me comparar aos canais focados em carro, mas eu tenho um conhecimento que eu posso trocar ideia com vocês, né? E eu respeito muito os canais de carro, mas eu tenho também um conhecimento já de alguns anos como proprietário de carro e uma pessoa que sempre viu conteúdo de carro, né? Eu sou especialista em moto. Isso aí realmente é o meu conteúdo. Eu sou crítico de motos. Mas assim, eu agora em 2024 eu vou falar um pouco mais de carro, né? Graças ao meu amigo Renan, que me incentivou muito. E eu vou falar de carro também. Agora, eu vou te indicar 2 canais que eu gosto muito, e são os 2 canais que eu mais assisto sobre carro, e são referência para mim, tá? 2 canais. O primeiro canal que eu vou te indicar, Júlio, é o Opinião Sincera, do meu amigo Felipe, tá? E um beijo pro Felipe, pro Gustavo. Mas eu sou fã dos caras, eu gosto muito do conteúdo, conheço o Felipe. Felipe é um cara extremamente honesto, e muito honesto mesmo. As pessoas não têm noção de quanto ele é honesto, de como ele é um cara. Por isso que o nome do canal é Opinião Sincera. O Felipe é um cara incrível e, na minha opinião, um dos melhores canais. O outro canal que eu vou te indicar é o Meu Carro Lifestyle. Meu Carro Lifestyle. Meu Carro Lifestyle, que é do Vinícius. Eu não conheço o Vinícius, mas eu tenho uma admiração tremenda por ele. Hoje é um dos canais que bate de frente com montadora. Eu acho que o Felipe e o Gustavo, eles têm um perfil diferente, não é de bater, não é de questionar, mas eles têm uma opinião, realmente opinião sincera quando eles avaliam um carro, mas eles não são... É outra pegada. Eu não vou nem colocar tudo no mesmo balaio, por isso que eu gosto muito de assistir Opinião Sincera para tomar a avaliação de um carro. Mas o Vinícius do Meu Carro Lifestyle, ele já tá numa pegada de questionar, sabe? Ele questiona, ele traz números, dados. Cara, como eu gosto do Vinícius, como o Vinícius me representa hoje, sabe? E eu assisto muito conteúdo de carro, tá, gente? Muito, 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 muito mesmo. E hoje, esses 2 canais são referência. Quando eu quero escolher um carro, eu vou no Opinião Sincera e vejo a opinião do Gustavo e do Felipe. Para mim, hoje, é um canal que baliza a minha decisão. Quando eu quero entender o mercado de carros, quando eu quero ver os números, dados de uma pessoa isenta e de uma pessoa que não tem medo de realmente de cutucar a montadora, porque realmente eu não vejo o Vinícius nesses eventos grandes. Nada contra, tá, gente? Quem participa. Tem muito canal bom. E eu vejo os canais de carro com muito mais seriedade do que canal de moto. Quando a gente fala assim de conteúdo mais isento, sabe? A maioria desses canais médios e grandes, eles estão lá na biscoitagem. Eles são convidados para os eventos. Mas eu não vejo tanta puxação de sardinha, tanta babação de ovo quanto em moto. Então, canais de carro, a galera que faz conteúdo de carro, eles estão num outro patamar. Eles estão 10 anos à frente dos canais de moto. Enquanto moto, a galera se vende por qualquer biscoito, fica com receio de criticar a marca porque não pode ser chamado no próximo biscoito. Os caras de carro não estão tão preocupados com isso, não. Tem gente que faz... que fica jogando confete em montadora com receio de não ser chamado, mas é a minoria. Tá? A grande maioria dos criadores de conteúdo estão lá, dão opinião, falam se gostou, se não gostou, o que achou legal, o que não achou. Eu digo isso assistindo anos que eu assisto conteúdo de carro. Mas hoje, 2 canais realmente para mim são referência aqui no YouTube. Meu Carro Lifestyle do Vinícius, que traz informação de mercado.
Eu admiro muito o Vinícius por isso. Ele traz a mesma informação que eu trago aqui pra vocês, só que ele trabalha muito número. E ele é um cara muito mais respeitoso, muito mais gentleman com as montadoras, né? Ele mede muitas palavras. Ele não é um cara de descer o cacete na montadora, mas ele é um cara muito mais sutil. Ele tem uma pegada mais sutil de criticar. Mas ele traz número, traz dado, traz opinião, ele dá opinião. E eu acho o conteúdo do Vinícius, do Meu Carro Lifestyle, riquíssimo. Quando você quer entender o macro, o mercado de carros, hoje, na minha opinião, é um dos melhores. Mas quando se toma uma decisão de qual carro comprar, qual carro melhor para comprar, seja usado, novo, é opinião sincera. Então, é uma combinação de canais que é infalível. Opinião sincera e Meu Carro Lifestyle. Recomendo esses 2 canais para você, Júlio. Um beijo, lindão. E o Newton Mesquita, o Newton, um beijo, seu lindo, você sempre me ajudando aqui. E ele pergunta aqui o seguinte, mandou um pix pra mim, mandou 5, ele disse, Chico, será que a Versys X300 vai ser descontinuada? Um passarinho me contou que não. Por enquanto não. Um passarinho me contou que por enquanto não, tá? E aí eu não vou dar opinião, não. Eu não vou opinar. A moto não é ruim, a moto tem 40 cavalos. Vamos pensar o seguinte, pensem comigo. A gente está querendo, há quantos anos que a gente está esperando uma Versys 400? Há alguns anos, né? Desde que foi lançado a Z400, a Ninja 400, que eu venho falando, poxa, Versys X400 ia ser uma boa com esse motor 400. Rapaz, que maravilha. Mas pensem comigo. Tá bom, eu sei que muitos de vocês vão falar, pô, tio Chico, você tá passando pano pra Kawasaki. Eu tô mesmo. Tô. Vou dar uma passadinha de pano. Sabe por quê? Juro, é passada de pano mesmo. Mas eu preciso pelo menos fazer uma auto... Sabe aquela coisa de... já que não dá, vai com esse mesmo. E eu vou dar uma passadinha de pano. Mas pensem comigo. Quando a gente fala de Himalaia ou de Royal, a gente pensa assim, putz, podia ter mais potência, né? Esse motor de 24 cavalos da Himalaia é um porre. A moto é muito pesada, o motor não empurra a moto. O que a Royal fez? Lançou a 450. Pô, legal. A gente estava sentindo necessidade de uma moto mais potente. Aí a gente vai para a Honda. Pô, a Honda podia lançar uma XRE com motor de 30 cavalos. Não fez. Lançou uma moto com um motor mais fraco do que a anterior. A moto boa, uma moto que eu gostei particularmente, mas motor fraco. Então, a gente se decepcionou. Fez, putz, velho, putz. Aí vem a Yamaha, não faz nada. O motor já tem, a moto já tem mais de 10 anos de operação, nada. 21 cavalos, a moto peidando. A Lander peida para se locomover, né? É a base do peido. Aí a gente pensa na Bajaj, pô, não tem moto crossover, não tem... Gente, a Dominar 400 não é uma crossover, é uma street. É uma moto street com penduricalhos para parecer uma crossover. Mas ela é uma moto street, tá? É uma moto de curso curto de suspensão. Ela não é trail, não é nem uma crossover. Se você tirar toda aquela bolha, aqueles penduricalhos, é uma street, é uma naked, tá? Não se iludam. Aí a Bajaj a gente fica, poxa, podia lançar uma trail, uma crossover, um Zeiss. Nada até agora e eu não vejo pelos próximos 2 anos, próximos 12 meses, nada diferente, porque não tem fábrica. A partir da fábrica daqui no Brasil, acho que a gente vai ver a Bajaj começar a criar produtos mais com a nossa cara. Então, o tempo dirá. Então a gente pensa na Kawasaki, poxa, Versys X300, poxa, podia mudar. Mas vocês estão sentindo falta de potência? Ninguém fala isso. Vocês falam? Não. Ninguém fala. Ah, a moto é uma porcaria, é fraca, não aguento mais. Ninguém fala isso. E aí vem o ponto da Kawasaki. Ninguém está reclamando. Alguém fala mal da Versys? Essa moto é uma porcaria, não dá para viajar. Galera, pensem comigo. Se vocês disserem assim, mas eu quero uma moto com mais potência. Tá, mas não atende? A Versys não atende? 40 cavalos não é bom? Não é o suficiente? Não é a média agora que tá todo mundo... Todas as montadoras não estão na vibezinha de 40 cavalos? Bajaj com 40 cavalos, Triumph com 40 cavalos, Royal com 40 cavalos. A Kawasaki já faz isso há, sei lá, 7 anos, 5 anos. Já tá aí, há um tempão com moto de 40 cavalos.
Então, o que as montadoras estão na modinha agora dos 40 cavalos? A Kawasaki já está há muitos anos com essa moto. Qual é a queixa? E é uma passação de pano, mas eu preciso fazer uma passação de pano embasado, né, com fatos. Para poder você parar e pensar assim, pô, eu não concordo com ele, mas tem muita coisa que ele está falando que faz sentido. Tudo bem, você não precisa concordar comigo, mas não faz sentido. Kawasaki já está há anos com essa moto, cara. 40 cavalos. Quais são as queixas que a gente tem a Versys? Não tem torque, é um porre para andar na cidade, consome. Mas ela não é uma moto urbana. A Versys é uma moto rodoviária. Ponto final. Aliás, todas as motos do catálogo da Kawasaki, elas não são motos urbanas. Elas são motos rodoviárias ou motos para performance. Sendo que esse motor 300 é um motor de performance. Esse mesmo motor da Versys X300, que foi embarcado na Ninja 300, na Z300, que são excelentes, esse motor perdura. Então, qual a queixa que a gente faz a Versys? Pô, ela consome muito na cidade, esquenta demais, é chata para ficar no câmbio, passando marcha na cidade, porque ela não tem muito torque. Tá, mas não é a função dela. E aí quando a gente pensa, pô, moto para viajar, aí quando eu penso assim, putz, você quer uma moto para viajar com garupa? Quando vocês vêm me perguntar, moto para viajar com garupa, uma faixa de preço até 40 mil reais, que seja completa, que dê para viajar com conforto, com garupa, com uma boa potência. Versys faz tudo isso. E com até 40 mil reais você compra a versão Tourer. A moto é excelente. A moto que você viaja para qualquer lugar e até enfrenta um piso mais irregular. Não é off-road, mas você enfrenta o piso irregular. Então, quando a Kawasaki ela ainda não avança para uma 400, e agora que está chegando já uma motorização 450, né, que eles vão chamar de 500, ainda não avança com a Versys nova. Mas aí eu volto e penso aqui comigo, que eu sei que por enquanto eles não vão mudar a Versys, mas eu volto e penso, mas a gente está precisando de uma moto mais potente? Não. O que a gente precisa na Versys? Um painel melhor, precisamos de alguns itens mais aperfeiçoados, mas o motor, vocês precisam de mais potência? Se alguém disser, eu quero mais potência, pô, você sabe que não precisa, tá tudo certo. A Versys atende bem. A gente pode querer alguns detalhes, facelift novo, painel, mais segurança, mas tá, quer um controle de tração? Pô, show de bola. Mas potência precisa? Não, tá satisfatório. A moto é boa, a moto é confiável, a moto não quebra. Tá tudo certo. Então, e o preço tá adequado. É um preço competitivo. Então, eu entendo a visão da Kawasaki. Da mesma forma que vocês viram que eu fiz uma análise da Sara 300, entendendo o ponto de vista da Honda, e eu tendo a visão crítica, de analista, de crítico de mercado de motos. Eu entendi por que a Sara 300 ela tem esse perfil, a Honda não quis avançar, ela não quis gastar mais no seu custo operacional, botando um motor mais potente, vendo que o mercado brasileiro está travado, sem dinheiro, sem crédito. A mesma coisa a Kawasaki. É a mesma coisa. Então, para que a gente vai lançar uma moto nova, mudar tudo, colocar um motor, se a gente não tem alavancagem, se o mercado não está indo, não tem crédito? Por que a gente vai gastar mais com uma linha dessa? Porque, gente, um produto novo custa muito caro para a montadora. Uma Versys nova é muita grana para uma montadora. É muito dinheiro criar um produto novo. Tem que ter vazão para esse produto. E será que vai ter? Time que está ganhando não se mexe. Ainda mais um país que está em crise, sem crédito. Então eu entendo a movimentação, não concordo, mas eu como crítico, analista, e que está passando a real para vocês, não me importa se você vai ficar chateadinho, dizendo, esse cara não entende nada, não me importa. Mas eu estou fazendo análise fria. Então, entendendo a visão da montadora, que precisa maximizar lucro, diminuir custo e manter um custo operacional da moto, para que ela vai mudar a Versys? Sendo que o nosso país não está saindo, a gente está fazendo voo de galinha quando se fala em economia. E não é uma crítica, eu não estou fazendo crítica política, tá? Eu estou fazendo uma visão de um fato. Há anos que a gente está no voo de galinha. Então, para que a montadora vai gastar uma pá de dinheiro trazendo um produto novo, uma moto nova, Zais, e não tem crédito e as pessoas não vão comprar? E eles não vão vender por 25 mil reais a preço de uma
Dominar 400, porque não tem subsídio lá da Kawasaki Japão. Não tem, galera. A operação daqui é uma operação subsidiária que não tem subsídio lá da Kawasaki Japão. Não tem. Eles estão aqui por conta própria, tendo que maximizar, tendo que performar e mandar ver. Então, por quê? Se o custo é alto. E a gente aqui do nosso lado pergunta a você: você precisa de uma moto mais potente, uma Versys mais potente? Eu não acho necessário. Para ter que aumentar o preço? Vocês acham que chegando a uma Versys mais potente, ela vai ficar pelo mesmo preço da Versys X300? Não vai, galera. Ela vai ficar mais cara. Então, na minha visão de criador de conteúdo, de analista de mercado, tá bom, tá legal. Eu sei que muitos de vocês vão dizer: pô, Chicão, você tá doido. Que é isso, Chicão? Pirou? Não, pirei não. Eu acho a Versys uma moto ok, tá tudo certo. Entrega num preço bom. Pode buscar, vai lá olhar uma Versys Tourer completa, com baú lateral, top case, acho que não tem top case, né? Ela é baú lateral, rígido, farol auxiliar, tomada 12 volts, 40 cavalos, moto excelente para viajar com garupa, e ainda você pega um terreno acidentado bem, porque a moto não é baixinha. Ela é uma crossover que não é baixa, é alta. Eu já pilotei. Então assim, cara, tá legal. Se chegar uma Versys X450, vai subir o preço, vai ficar mais caro, perde a competitividade. Então essa é a passação de pano que eu faço a Kawasaki, entendendo essa movimentação. Não concordo, mas eu entendo. E eu dizendo pra vocês, nesse mar de modinha dos 40 cavalos, que eu não acho uma modinha ruim não, a Versys já faz isso há muitos anos. Ela já tá aí entregando um produto excelente, que não é produto urbano, é um produto rodoviário com preço bom, há anos que tem preço bom, e tá aí. Então a Kawasaki ela se adiantou há muitos anos à frente. Se adiantou há muitos anos, enquanto todas as outras montadoras estão na moda dos 40 cavalos, a Versys já tá aí há muito tempo. Então ela tá com preço bom. Então ela vai entrar no quebra-pau do ano que vem com a Scrambler 400, com a Himalaya 450, todas com 40 cavalos. Vai entrar no quebra-pau com a Bajaj Dominar 400, que não é uma moto tão confortável do que uma Versys para viajar. Vocês entendem? Então, eu acho que tá tudo certo. Kawasaki ela tá fazendo o mote lá. Time que tá ganhando não se mexe. Não precisa todo mundo concordar comigo, mas pelo menos entenda o que eu estou falando, se faz sentido ou não para vocês, tá? E um beijo, viu, Newton? Adorei seu comentário aqui, sua pergunta. Um beijo, seu lindo. Obrigado por sempre me apoiar, tá? Eu não sei se eu mandei meu beijo pro Benedito Calil. Benedito, um beijo, seu lindo. Benedito, eu falo com o Benedito quase todo dia. Benedito é um lindo, me ajuda todo dia. É um carinhoso comigo. Benedito, ó, um beijo, viu? Um beijo pra você. E vamos lá, deixa eu voltar pro chat aqui. Cadê vocês do chat? E o Florian, um beijo, Florian, obrigado. Mandou aqui vintão no superchat. Ele diz: fala, Chico, beleza? Quando puder, ouve o áudio do final 12:34. Vamos ouvir agora. Vamos ouvir o Florian, final 12:34. Fala, tio Chico, tudo bem? Oi, Florian. Será que você consegue me ajudar com duas coisinhas, por Bora. favor? Claro. A primeira é, eu tô comprando uma jaqueta e eu vi, inclusive, alguns vídeos seus antigos, né? Encontrei um desconto, tipo, 50% naquela jaqueta da Tex Armor Airbag. Cara, mas eu confesso que é meio um trambolhão, assim, sabe? E, poxa, eu sou muito ligado em tudo que for possível para ter segurança, mas, cara, é muito trambolho, pesada, sabe? Eu tenho medo que me prejudique mais, sabe? Na hora de dirigir, do que me ajude caso aconteça alguma coisa. E aí eu comprei também a Tex Armor normal, né? Eu tô com as duas aqui e eu vou devolver uma, né? Óbvio, não vou ficar com as duas, muita grana. E aí eu até vi um vídeo seu que você foi na loja, tal, ver especificamente essa jaqueta. Só que daí depois parece que ia ter um vídeo seguinte de você de fato falando o que você achou, porque você ia viajar com ela, mas eu não encontrei. Então, o que você acha? Vou dar airbag, vou sem airbag, vale a pena, enfim. E a segunda questão é, eu tô ainda para fazer a prova do Detran, né? Mas eu tô já dirigindo, pilotando na garagem a Scram, né? Sim, legal. E, cara,
Eu não sei se eu sou muito prego, se é isso mesmo, né? Mas, putz, eu caí 2 vezes já. Assim, uma, Isso mesmo. que era pra fazer uma curva na garagem e tava super liso, assim, com areia, que eu fui ver depois, óbvio. E assim, cuidado. tipo, parado quase, caí. Ralado no cotovelo, nada demais, mas enfim, dá pra ver que machuca, né? Por isso que eu comprei tudo, já luva, bota. Sim. E a outra tava na descida ali do andar ali e, putz, eu desequilibrei porque ela morreu na descida ali, eu fui ligar, caí, de novo. Então, eu queria saber assim, é normal, né? Acho que, enfim, é normal, mas eu não sei se eu sou muito ruim também, se eu tô pegando o jeito dela, porque ela é pesada, né? E aí, o que eu queria saber eu coloquei a barra de proteção no motor, a grande, né, original, e também a de mão, a original também. Pegou ali, não pegou nada na moto, né, só pegou na barra e na proteção ali de ferro, né. Tem alguma coisa que eu tenho que ver, ficar esperto, né? Eu sou neófito no mundo das motos, assim, mas não sei, tipo, carro eu sei o que acontece, né, dependendo do que for. Que eu tenho que ir na revisão, falar, olha, ela caiu, tipo, corro algum risco de segurança, ou é normal a moto cair, a proteção lá é para isso mesmo. Enfim, fiquei preocupado se pode ter acontecido alguma coisa de ruim com a moto. Enfim, se você puder me ajudar. Desculpa o áudio longo aí. Brigadão, abraço. Florian, tranquilão, eu acolho muito as perguntas dos iniciantes, não tem problema nenhum. Às vezes você acha que a pergunta... vou ficar com vergonha de perguntar isso pra ele vai me dar vai zoar. Eu não faço zoeira com pergunta de novatos, não, sabe? Eu não faço zoeira, não, eu levo muito a sério. Porque o que eu prezo mais é que vocês comecem no motociclismo da melhor forma possível, sem acidentes, né? E com um ambiente controlado. Quando eu falo para você fazer todo o teste, todo o treino na garagem, muito cuidado com garagem, dependendo de onde você vai fazer. Tem óleo no piso, porque carros, né, soltam óleo, então tem que ter muito cuidado. Eu não sei qual o local da garagem que você está circulando, então muito cuidado, porque tem piso de garagem que é aquele piso bem lisinho, e quando tem qualquer pocinha de óleo, você vai para o chão. E dependendo da situação, mesmo em baixa velocidade, você pode sofrer um acidente de ferrar mesmo. Tá? Muito cuidado. Onde você está treinando na garagem. Se for uma garagem fechada com aquele piso liso e no local com carros, né? Enfim, garagem convencional, evite. Tá? Porque pode ter fio de óleo e aí você cai. E óleo não adianta. Você passa por cima, você cai. Você pode frear, vai cair. Óleo é assim. Ainda mais num piso desse muito liso. Então evite, tente um local dentro do prédio que tenha um piso com um pouco mais de tração, né? Que não seja aquele piso liso e que não tenha óleo. Tá? Então é importante você olhar isso. Essas quedas, elas são normais. Eu já caí quando eu comecei, quando eu estava tirando carta. Eu caí fazendo uma curva. A moto morreu e eu estava fazendo a curva. E aí eu caí. Mas não cheguei a cair no chão, né? É aquele engasgo que a moto faz quando você está bem começando, que você vai fazer uma curva, você deixa a moto morrer. E aí a moto engasga e você cai. Ou pelo menos a moto quase cai no chão. E isso é muito comum, mas quando se fala numa Scram 411 que pesa 185 quilos, isso é bem arriscado, tá? Você é um cara alto, então tá tudo certo, mas muito cuidado com o piso, redobre a atenção. Isso só demonstra o quanto você ainda está precisando treinar mais, tá? Então, se você não está se sentindo muito confortável, treine mais na autoescola, pague mais algumas aulas, treine numa moto menor, na autoescola e pague mais aulas. Pague mais aulas, pague mesmo. Tem gente que não gosta de ouvir isso. Instrutor não ensina nada, mas pelo menos você está pagando numa motinha lá que se você tomar os tombos lá, tá tudo certo. Então você paga e você vai estar treinando numa moto menor, uma moto mais leve. Então pague mais aulas. E isso só mostra quanto você ainda não está pronto. Mas está tudo certo, está tudo bem. Tá? Faz parte. Isso tudo faz parte do aprendizado, tá bom?
Não desista não. Mas, por favor, tome cuidado com esse piso da garagem, tá? Isso me preocupou porque, cara, se tiver óleo no piso da garagem, é chão. E dependendo da situação, pode ser uma fratura, pode ser uma coisa bizarra mesmo. Não pense que fratura você consegue numa velocidade alta. A minha fratura no pé foi a menos de 60 por hora, numa trilha. Então eu caí de vacilo mesmo, numa poaca, e eu tava menos de 60 por hora. E a moto caiu em cima, fez uma alavanca e quebrou a minha perna. Entendeu? Foi vacilo. Coisa que realmente eu vacilei. E foi numa velocidade baixa. Então com óleo não se brinca. Ainda mais num local que tem muito óleo, muito carro. Cuidado. Sugiro que você pague mais aulas lá na motinha da autoescola. E sobre a jaqueta, cara, eu não vou te falar da jaqueta com airbag. Por mais que eu pense assim, pô, airbag é legal, é mais segurança, mas eu nunca testei. Eu não sei quão trambolhuda ela é. Eu não sei, tá? Eu nunca testei uma jaqueta airbag pra dizer assim, poxa, ela é trambolhuda, mas pô, vai valer a pena. Eu não sei, cara. Não sei. Já a outra é ótima. A Armor da Tex é excelente, tá? É excelente mesmo, muito boa. Mas essa jaqueta aí com airbag eu não sei lhe dizer. Eu não testei. Obviamente que airbag vai salvar mais ainda a sua vida. Mas eu não posso te dizer o quanto ela é confortável ou não. Tá certo? Isso aí eu tô sendo muito sincero. Tá? Um beijo, Florian. E toda vez que você tiver dúvida, venha pra cá. Tá? Ou mande mensagem pra mim no horário que você realmente achar. Eu fico preocupado quando os iniciantes estão treinando. Então, Florian, toda vez que você tiver uma dúvida, manda pra mim, tá? Pode mandar no horário comercial, manda dúvida que você tiver, tá bom? Até você tá mais seguro. Eu vou estar aqui para te ajudar, tá certo? Deixa eu colocar o próximo aqui, que é o... Caramba, muitos áudios. Ô Robson, é o seguinte, resume tudo em um áudio aí, porque não tô entendendo aqui. Você mandou um monte de áudio, Robson. Deixa eu ver se ele mandou. Ele mandou um áudio aqui, deixa eu ver aqui. Mandou 2, vamos lá. Tio Chico, beleza? Boa noite. Oi, Robson. Falo de Jundiaí, São Paulo. Oi, Robson. Chico, minha dúvida é a seguinte. Eu tô pra pegar ou uma Bajaj Dominar 200 ou uma Apache RTR 200. A questão é, eu pego uma zero e pago todas as taxas, tudo que tem que pagar, o valor dela de tabela zero, que eu vou perder 2, 3 mil depois só de tirar da concessionária, ou eu pego uma já 23, já de único dono, com baixo KM aí. Qual a sua opinião sobre? Porque esse ano, agora 23, começo do ano, eu tirei uma Honda Elite zero, e eu me arrependi amargamente, porque eu paguei 15,5 na moto, zero, e passou um mês, a moto tá valendo 14, entendeu? E agora já tá valendo 13. E a tendência é continuar caindo. Então eu deveria ter pego uma seminova aí com baixo KM, que eu acho que eu estaria mais tranquilo agora, vamos dizer assim, em relação ao financeiro. Mas é isso aí. Qual a sua opinião aí? Vale realmente a pena pagar bem mais caro, tanto na moto quanto em taxas pro governo, só pra ser o primeiro a montar na moto? Robson, um beijo pra você. Você não vai gostar da minha resposta. Você vai ficar chateado comigo, você vai ficar provavelmente emburrado, e você... e aí a ideia aqui não é fazer amigos. A ideia não é manter nem inscritos. A ideia, você me pergunta, eu respondo. Se a gente estivesse num café, tomando um café, você pergunta, pô, tio Chico, tal, e aí, o que você acha? Olhando no seu olho assim, eu ia te dizer isso que eu vou te dizer aqui agora, independente de você ficar chateado comigo ou não. Tá bom? Não leve pro coração. Mas você precisa de terapia, velho. É sério. Porque você é uma pessoa ansiosa. E eu tô falando com muito amor e carinho. Terapia, amiguinho. Você é ansioso. Você tá olhando quanto a moto vai desvalorizar. A dica que eu lhe dou, não compra esta porra. Não compra nada. Não compra carro, não compra moto. Aluga. Aluga. Ah, não tem moto pra alugar. Vai de Uber. Não compra moto não, porque, amiguinho, se você, presta atenção, qualquer moto que você compre, ela desvaloriza. Olha, ela vai desvalorizar. Ah, mas se eu comprar usada, ela vai desvalorizar. Eu garanto a você.
Se você comprar usada, ela vai desvalorizar. E todo mês ela desvaloriza. E aí, amiguinho, a ansiedade está em você, não é na moto, não. Você está falando de, será que vale pagar X para ser o primeiro a montar na moto? Tem gente que acha que não. Mas vai desvalorizar, porque o produto, ele desvaloriza. Independente se você tirar da concessionária ou se você comprar na mão de alguma pessoa que já rodou X quilômetros. Não faz diferença. Você vai pagar imposto. Você vai ter desvalorização e depreciação do bem. É normal isso. Isso acontece com qualquer coisa. Até com imóvel. Tem imóvel que desvaloriza, tem imóvel que não valoriza. Tem imóvel que valoriza, mas tem outros que não valorizam tanto quanto outros. Mas se você realmente é assim, não compre moto. É a dica que eu tô dando, mas você não vai ficar satisfeito com o que eu tô ouvindo. Você vai dizer, esse cara tá mandando eu fazer terapia. Tô falando porque isso é coisa de gente ansiosa. É típico de ansioso. Eu tenho certeza que você sabe o que eu tô falando. Você é ansioso. Você é uma pessoa que quer tudo pra ontem. Meu Deus do céu. Aí fica olhando, caindo lá. O pessoal, ai meu Deus, tô perdendo dinheiro. Pra que você vai comprar moto, rapaz? Moto é passivo, você só perde. Você vai pagar imposto, você vai gastar gasolina, você vai gastar com manutenção. Você só perde dinheiro. Você não ganha nada. Pega esse dinheiro que você vai comprar moto, compra um imóvel. Aplica, deixa aplicado. Aproveita que o juros está alto. Você vai ganhar dinheiro em rendimento. Deixa aplicado o dinheiro. Para que você vai comprar esta porra? Esquece, cara. Você não foi feito para ter moto. Não porque você não tem capacidade. Não é isso não. É porque você é uma pessoa que fica ansiosa com a depreciação do bem. Isso sempre vai acontecer com qualquer veículo. Qualquer veículo. Tem alguns veículos específicos que eles não desvalorizam tanto, mas são difíceis de vender. E alguns outros, quando você, mesmo que ele tenha valor, você tem que vender rápido, porque senão você perde o valor também. Então, tem algumas motos, por exemplo, Harley Davidson. Harley Davidson, quanto mais velha, mais cara essa desgraça, velho. Vai procurar uma Harley de 10 anos de uso, você não compra por menos de 30 mil reais. Uma desgraça de 10 anos. Mas é difícil de vender. Aí você vai para uma CG. Não, a CG vale muito, mas você tem que vender rápido. Porque se você passar de um período de CG, aí ela cai o valor dela. Você vende rápido, mas você não vende pelo preço que você queria. Por quê? Porque CG é no máximo 2 anos de uso. Pau, vendeu 2 anos, pau, vende logo. Porque senão ela cai o preço. Então, cara, se você quer ser day trader de moto, esquece, velho. Vai ser day trader de verdade, vai estudar, vai aplicar teu dinheiro. Esse negócio de ser day trader de moto, você vai se ferrar, velho. Tô te falando sério, não é brincadeira, não tô falando num tom jocoso, é porque eu tenho essa cara cínica e eu tô falando de muito coração, tá? E ele tá dizendo aqui, caramba, tio, como você descobriu que sou ansioso? Minha esposa tá rindo aqui. Top, tio, obrigado. Pois Robson, não fique chateado, porque eu tô falando isso muito sério. Eu sou casado com uma psicóloga. Então, eu também tenho as minhas... Eu não sou uma pessoa ansiosa, mas eu também tenho as minhas questões. E eu tenho a particular aqui em casa que me dá o apoio. Todos nós temos as nossas questões. Eu não sou ansioso. Eu não sou mesmo, cara. Mas eu digo pra você, se você tem essa questão, eu falo com todo amor e carinho, busque terapia, velho, porque imagine, cada coisa que você comprar, presta atenção, cada coisa que você comprar, você fica assim, rapaz, tá perdendo preço, caiu o preço, ai meu Deus, esse mês perdi R$1.000, ai meu Deus, pronto, lascou-se. Aí você não vai dormir, velho, você não vai deixar sua esposa dormir, você vai ficar nesse inferno astral. Então não compra esta porra, pega o dinheiro, vamos lá, pensa comigo. Você vai gastar R$25 mil numa moto. Pega esses R$25 mil e aplica. Esquece essa porra de comprar moto, rapaz. Aplica R$25 mil. Você vai ganhar dinheiro. Compra uma casa, compra um imóvel, compra um terreno. Esquece moto, velho. Usa essa moto que você comprou para se deslocar. Esquece esse negócio, velho, porque para você pode não funcionar. Agora, a partir do momento que você começar a entender essa ansiedade sua, talvez você comece a enxergar a motocicleta como um passivo e que você vai perder dinheiro e que tá tudo certo. Mas enquanto você não entender isso, porque isso é uma coisa sua e sua. Por isso que eu digo, quando eu falo terapia, não é te ofendendo, não. É uma parada para você parar de ter essas paradas, esses
esses negócios aí de... Cara, você me falou um negócio assim que eu... Pô, isso é mais comum do que você imagina, Robson. Isso é mais comum do que você imagina. Pessoas comprando moto para revender, pessoas comprando moto já pensando na revenda. Eu disse, caramba, meu irmão, usa esta porra, meu irmão. Comprou essa moto, sua desgraça. Compra a porra da moto pra usar, baralho. Aí o cara já tá... Meu irmão, vou vender, velho. Vou vender a moto porque ela vai desvalorizar. Eu disse, pra que você comprou esta porra? Gastou com imposto, gastou com combustível, gastou com manutenção. Você só gastou, porra! E tá preocupado de quanto ela vai depreciar? Pra que você comprou esta porra? Pega o dinheiro e aplica. Pronto, todo mês tá lá rendendo. Compra... pior que eu não posso dizer. Eu não posso fazer indicação financeira porque eu não tenho habilitação. Mas estude. Que é uma dica, Robson, de amor, de coração. Estude aplicações. Aqui no YouTube tem um monte de canal legal para você estudar, pegar esse dinheiro e aplicar. Eu acho que você vai ter um regozijo muito maior vendo o dinheiro aplicado render do que você gastar nesta porra de moto. E eu acho que fazer uma terapia vai ser bom. Porque independente de qualquer coisa, essa moto que você comprou, você vai ficar, cara, tá depreciando. Aí você vai comprar um carro. Porque carro todo mundo precisa, moto todo mundo precisa para se deslocar. Aí você vai ficar nessa neura. Pô, bicho, o carro... R$1.000 esse mês. Perdemos 5 mil reais o ano, meu Deus do céu. Aí você vai arrancar os cabelos do fufu, meu irmão. Vá por mim, vá por mim. Primeiro, ou concomitante, terapia para acabar com essa ansiedade e você se entender melhor. E eu tô falando muito sério. De muito amor, tá? Não tô falando de sacanagem nem pra zoar com a tua cara, não, porque eu sou casado com uma psicóloga, porra. Eu não posso falar isso. Eu não posso falar isso de zoeira. Minha mulher é psicóloga. Minha esposa é psicóloga. Concomitante, ou seja, ao mesmo tempo, cara, pega esse dinheiro e aplica. Compra moto, não, irmão. Aplica o dinheiro. Você vai ver o dinheiro rendendo lá. Estuda os mercados e aplica. Aí depois, quando você estiver de boa, entendendo você mesmo e essa relação aí com o bem que é um passivo, aí você compra a moto que você quiser, porque você vai estar mais bem resolvido com essa questão, tá bom? Tô falando muito sério, não tô de zoeira. Muitas pessoas são assim, você não tem noção, Robson, quantas pessoas são assim. E quantas pessoas vêm aqui. Eu dou essa risada porque eu penso assim, meu Deus, as pessoas ainda ficam olhando a depreciação. Cara, tem gente... Eu compro veículo zero hoje porque eu passei a minha vida inteira. Até os 40 anos eu tinha veículo velho, usado. A minha vida inteira, cara. Eu tenho 45. Com 40 eu comprei minha primeira moto zero. Você acha que eu quero moto usada? Nunca mais na minha vida. Mas nunca mais. Eu posso pagar o preço que for para ser o primeiro a sentar este meu fufu lindo e brilhante numa moto. Eu penso diferente de você. E eu penso diferente de outras pessoas que não querem pagar um preço mais caro para comprar e sentar o fufu brilhante numa moto zero. Eu já penso diferente. Eu passei 40 anos da minha vida só pegando moto velha, desgraça, usada. Entendeu? Não era moto ruim, mas era moto que outros usaram. Eu tive o prazer de tirar minha primeira moto zero com 40 anos. Hoje eu não quero mais saber de moto usada. Eu só quero moto zero, só quero carro zero. Então cada um no seu quadrado, entendeu? Cada um na sua vibe. Mas, quando eu vejo algumas pessoas nessa linha dessa ansiedade tremenda de putz, tá depreciando, tá caindo a tabela FIP e eu tô perdendo dinheiro, não, calma. É mais sério, entendeu? Então, estuda o mercado, pega esse dinheiro, não compra moto, aplica, começa a ver teu dinheiro render e você ficar feliz. E aí você vai pensando em outras coisas para comprar que não sejam passivo, porque moto é passivo, você gasta, compra ativo, entendeu? E aí depois que você... E concomitante, terapia, velho. Buscar uma terapia, porque não sei se isso te atrapalha. Não sei, eu falo, repito, de amor, tá? Se te atrapalha, terapia, concomitante. E aí eu acho que você vai se relacionar depois muito melhor com o passivo, ou seja, uma moto. Agora não, pega esse dinheiro, aplica, faz dinheiro. Converte isso em dinheiro pra você, lindão. Tá bom? Ele tá me mandando várias mensagens aqui, tá, gente? Ele entendeu, o Robson entendeu que não é zoeira, não tô zoando com ele. Ele tá dizendo que a esposa dele tá... Ele diz que a esposa dele fala isso diariamente pra ele. Um beijo pra sua esposa, Edson, Robson. Um beijo pra sua esposa, Robson. Beijo pra sua família. Pense nisso, tá? Não sou dono da verdade, mas pense nisso.
tá? É um assunto muito sério, tá? Um beijo pra você, lindão. E eu não brinco com isso, tá, gente? Eu tenho essa cara cretina, essa cara de cretino mesmo, de cínico, mas eu não brinco com isso não, porque aqui dentro de casa eu tenho uma psicóloga, né? Então esse tipo de assunto pra mim não é brincadeira. Pedro Freitas. Boa noite, tio Chico. Seu Oi, Pedro. Acabado. Tudo certo Beijo. contigo? Seguinte, tô rodando no Rio de Janeiro um pouco mais de um ano em uma Factor. Peraí. E tô pensando em trocar pela... Peraí, desculpa, velho. Desculpa. É porque eu li um absurdo aqui do meu irmão Paulo Cabral. Eu tenho que ler. Peraí, desculpa, Pedro. Oh, Deus. Olha, eu vou passar isso pra doutora Sara, viu, Paulo Cabral? Olha o que ele botou aqui, pelo amor de Deus. Olha o que ele botou. Psicólogo de pobre é pai de santo. Ai, meu Deus. Paulo Cabral, você não vale nada. Entendeu? Eu vou passar isso pra doutora Sara, viu, Paulo Cabral? Ai, pior que eu leio essas coisas, me desconcerta, velho. Eu tô aqui trabalhando, de boas. Aí eu tenho que ler esta bosta de Paulo Cabral aqui. Um beijo, meu irmão. Te amo. Luiz Oliveira tá dizendo que o tio Chico é o melhor canal de carro é o do Boris Feldman. Cara, Boris também é bom pra caramba. Eu gosto do Boris. Cara, é tanto canal de carro bom, né? O Boris também é maravilhoso, velho. O Boris é experiência em pessoa. Eu gosto do Boris. O Boris é maravilhoso. Ai, Paulo Cabral, não me desconcerte não. Deixa eu colocar de novo Pedro Freitas. Boa noite, tio Chico. Seu mal acabado. Oi, Tudo Pedro, certo um beijo. contigo? Tudo Seguinte, tô rodando no Rio de Janeiro um pouco mais de um ano em uma Factor e tô pensando em trocar pela Dominar 400, tanto para viagem quanto para trabalho. Te desobedeci também, já peguei rodovia com a patroa, já joguei mais carga na moto do que deveria, mas a proteção foi maior e tá tudo bem. Não passei nenhum susto. Você acha que seria um passo muito grande? E aí eu estaria pedindo para sentar no colo de Satanguz? Um abraço. Deixa eu só ver qual a moto que ele quer, porque eu fiquei meio confuso. Tanto... E tô pensando em trocar pela Dominar 400, tanto para viagem quanto para trabalho. Te desobedeci também, já peguei rodovia com a patroa. Deixa eu só ver o início. Acabado. Tudo certo contigo? Seguinte, tô rodando no Rio de Janeiro um pouco mais de um ano em uma Factor. Então, Pedro, você já tem um ano rodando com a moto, tá tudo certo, velho. Não tem problema. Vai lá, pode pegar o foguete do Papaléguas, do Coyote. Tá tudo bem. O que eu peço pros iniciantes é comece, fique um ano rodando na cidade, pegando experiência. Depois você vai pra rodovia, depois você compra o foguete lá do Coyote, da Acme, né? Você pode pegar, botar um foguete entre as pernas e se picar, entendeu? Aí você tá na mão de Deus. Então não tem problema, vai lá, vai fundo. A Dominar 400 é uma boa. Só aí no Rio de Janeiro que você tem que tomar cuidado com essa moto, tá bom? Um beijo. Deixa eu agradecer aqui ao meu querido Genilton, o Tom, e ele mandou aqui R$25. Tom, um beijo, obrigado. Ele botou acordado, e o Tom tá direto lá em Portugal, hein? Acordado com o frio do baralho, ouvindo a live, delícia. Tom, um beijo. Um beijo pra você, seu lindo. Não sei como é que você tá acordado. Até acho que ele já deve ter ido dormir, porque em Portugal são 3 horas, né? E é complicado esse horário pra galera de Portugal. E o Delbrando mandou aqui 2. Um beijo, Delbrando. Ele pede pra ouvir o áudio final 7135. Vamos ouvi-lo. Vou colocar todo mundo hoje, tá, gente? Oi, Delbrando. Manda de novo o seu áudio que não apareceu aqui. Tá? Manda de novo, lindão. Não apareceu o seu áudio. Por favor, manda de novo, tá? Apagou aqui, não vi. E muito obrigado, Delbrando. Jeremias Silva mandou aqui um pix pra mim. Um beijo, Jeremias. Obrigado. Ele pede pra ouvir o áudio final 10:43. 10:43. Vamos ouvir o Jeremias. Vamos lá, vamos ouvir. Boa noite, tio Chico. Oi, Jeremias. Sou Coruja.
seu seguidor do Acre. Já falei Opa! contigo essa semana, uns Legal. dias atrás aí. Hoje eu moro em Porto Velho, Rondônia, e eu queria compartilhar uma experiência com vocês e responder algumas perguntas que eu creio que vão vir. Eu acabei de fazer uma viagem, eu te mandei a foto aí, fiz uma viagem de 5.000 quilômetros em 6 dias numa Phaser 150, engarupado com a minha esposa. E a pergunta que eu sei que vem é: dá para viajar em moto pequena? Não, não dá. Fiz porque era uma emergência médica, eu tinha que fazer essa viagem com ela e fiz, mas não dá, não dá. E alguns perguntam assim: não, mas é seguro, dá para ir? Não, não é seguro. Várias vezes corremos risco nessa BR, risco na estrada. Pegamos serra subindo, pegamos serra descendo. E você está descendo a serra numa motinha de 150 com uma carreta carregada atrás de você, você vê que o negócio é feio. Várias vezes eu tive que descer para a entrada de alguma fazenda para deixar aqueles mais apressados ir embora para mim poder voltar para a rodovia. E alguns falam assim: não, mas dá para viajar, tem um conforto. Não, não tem conforto nenhum. Super desconfortável, machuca o corpo, perna, costas, machuca tudo. Não dá para viajar na moto desse tamanho. E eu tenho experiência em rodovia, tenho experiência em viagem de moto de pequena cilindrada, de média cilindrada, e eu falo, é um risco à sua segurança. Você está certo em avisar, você está certo em bater na pedra, é desse preço mesmo, tá? Então é só isso aí, deixar essa observação aí para vocês. E se eu quiser falar mais alguma coisa, estou aqui a postos. Obrigado. Lembrando que o acessório dessa viagem que foi mais útil para mim foi 2 câmaras de ar de carriola, de carrinho de mão. Pra Entendedores sentar. entenderão. Boa noite, tio Chico. Que legal esse relato. Tem mais. Tio Chico, só para confirmar também, que eu já tenho um pouco de experiência, como te falei, também fiz uma viagem, tá? Peru e Bolívia, numa Chopper Road 150, mas essa eu fiz sozinho. Jeremias Coruja, um beijo pra você. Muito obrigado. Ele mandou a foto da Chopper lá na alfândega lá do Peru. E tá aqui ele com a esposa. Cara, muito obrigado pelo seu relato, Coruja. Muito obrigado mesmo. Porque é tão importante a gente ouvir algo que não seja o viés de confirmação, né? As pessoas estão sempre esperando o viés de confirmação, né? As pessoas ficam esperando porque tem um monte de gente viajando de moto de baixa cilindrada e tá tudo lindo, tá tudo certo, a melhor moto que você tem para viajar é que você tem. Gente, eu entendo que a maioria dos brasileiros não tem condição de comprar uma moto de maior potência. Mas vocês ouviram o relato do Coruja, né, do Jeremias, um relato muito sincero que não faz parte daquele viés de confirmação. E ele está dizendo que a maioria dos brasileiros, quando usam uma moto dessa de baixa cilindrada, gente, é uma moto de 12 cavalos. Tá aqui, ó. Moto de 12 cavalos. Isso aqui é uma Phaser 150. É uma 250? É 150, é isso mesmo. Phaser 150, moto de 12 cavalos, tá aí. Então, é uma moto que realmente é difícil para você se desvencilhar de caminhão, subir serra, gente, ainda mais com garupa. Então, muito obrigado. Eu fico muito grato a você, Jeremias, por ter... Olha, é a primeira vez que eu recebo um relato tão sincero assim, de alguém que realmente viaja numa moto de baixa cilindrada e que fala para as pessoas de uma forma honesta. Sem o viés de confirmação, sem florear, sem romantizar os perrengues que realmente é viajar numa moto de baixa cilindrada. Então, eu sou muito grato a você, porque tem muito jovem que precisa ouvir essas coisas. É tão difícil vir aqui no canal uma pessoa falar uma situação dessa, que é o real, o que acontece, que muitos jovens ou outras pessoas que decidem se aventurar nas rodovias com a moto de baixa cilindrada só percebem o risco quando estão lá na rodovia. E aí depois que dá tudo certo, fala, deu tudo certo, mas poxa, passei uns perrengues e não sei o quê, ou quando não volta mais para casa. Então, a minha responsabilidade aqui é essa, gente, é de não fazer o viés de confirmação.
Eu não quero que as pessoas deixem de viajar, de forma alguma. Eu quero que as pessoas tenham a liberdade do motociclismo, vivam, mas com segurança. Rodovia não é brincadeira. E o que ele falou da câmara de ar, do pneu de carrinho de mão, é para sentar. Então é a forma mais barata de você ter um conforto lá para a parte das nádegas, né? Bumbum mesmo. Você senta ali, muita gente faz isso, tá, gente? Mais do que a gente imagina. E dá um conforto. Então você senta na moto e você tem lá a câmara de ar. E funciona legal, é baixo custo. Então, muito legal, Jeremias. Obrigado, tá? Obrigado. Tá aqui ele com a esposa dele de novo, foto. Fiquei muito feliz de ouvir isso, porque isso vai ajudar tanta gente a não cair no viés de confirmação. Tá? Obrigado de coração mesmo, Jeremias. Coruja. E um beijo a todo mundo do Acre, tá? Primeira vez que eu ouço um áudio desses, tão sincero, tão honesto. O Alessandro Lopes está dizendo aqui no chat: Chico, viajei muito de YBR-125, mas era só em grupo, mas o pessoal me odiava, pois eu era o mais pobre do grupo e de menos... Não entendi. Eu era o mais pobre Enfim, não entendi, mas é dureza, viu? Viajar de YBR-125 é dureza mesmo. Ô, Daniel Landi, um beijo. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui, alguma pergunta. Tá. Vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu continuar os áudios, porque tem hoje muito áudio. Eu não sei se eu vou conseguir botar todo mundo, tá? Bora ver. Deixa eu continuar no próximo aqui. Meu querido Alan, vamos ouvi-lo, de Curitiba. Boa noite, Chico. Alan de Curitiba, vim só passar para mostrar para você a Virago, que eu lembro que o senhor disse que eu ia me extrapiar de comprar a bendita, mas eu já estou com ela há 7 meses, 0 problemas, e tô mandando as fotos dela aí, que a única coisa que eu gastei foi em mudar a pintura dela. Que legal. Valeu, Alan. Beleza, parabéns, velho. Eu não tô jogando praga não, mas que bom, cara. Que bom que você se deu bem, que não deu nada errado. E é isso, tá bom. Até o dia que você se der mal. Tá bom. Alan, eu não recomendo porque é uma moto velha. Então eu tô aqui com a responsabilidade falando pra muita gente. Imagine se eu pegar cada nuance, falar assim, não, a moto sua, que eu não vi, é boa, tá bem cuidada, a mecânica tá ok. Pode pegar, pode comprar, é muito boa, moto de 20 anos, pode comprar. Se você se deu bem, show de bola. Mas você tá com a roleta russa, tá lá rolando dessa moto, tá? E aí pega uma viagem pra você ver, pega uma viagem longa pra você ver se você não vai ficar na... Agora faz seguro com o guincho, viu? Pra você tá de boa, porque... Roda na cidade, tá de boa. Bota essa moto aí na rodovia e dá o cacete aí pra você ver se você não vai se dar mal. Mas tá bom, tá linda, viu, Alan? Parabéns. Eu sou apaixonado pela Virago. Uma moto linda. Essa é 250, né? Não sei se é 535 ou a 250. Tá linda. Ele botou uma pintura vermelha. Tá linda. Parabéns, velho. Deus te abençoe, tá? Espero que você não tenha problema nenhum. Não tô jogando praga, não. Mas vai ter. Vamos pro próximo. Alexandre. Oi, tio Chico. Boa noite. Oi, Alexandre. Peraí que agora o computador agora não quer mais trabalhar. Peraí que agora o computador tá de mal. Oi, tio Chico. Boa noite. Oi, Alexandre. Beijo aí. Beijão, lindão. Muitas bênçãos aí pro senhor e pra sua família. Amém. Tio Chico, a pergunta hoje é referente aí ao nosso mercado de motos. Eu gostaria de saber a sua opinião aí, chegando já ao final do ano. Se o senhor acha que o brasileiro tá perdendo um pouco do receio de sair aí das binárias, né? Honda e Yamaha. Tendo em vista aí que, tirando as duas, 5 montadoras, né, de motos aí, a Shinerai, não sei se a moto se enquadra nisso, mas também a Hauju, BMW, Royal Enfield, né? Passaram das 10 motos vendidas, né?
A Shinerai, inclusive, podendo bater até 30 mil motos, porque já tá com 28 mil isso no final de novembro, né? Então nós temos aí hoje a Shinerai com 28 mil até novembro, Motu com 26, Raul com 14, BMW com 12 e Royal Enfield com 10. 10 mil unidades vendidas aí. É pouco mais de O 10 senhor mil. acha que cada vez mais montadoras passando aí das 10 mil unidades significa aí algum tipo de avanço? Nada com negócio de acabou pra Honda, nada disso. Só alguma parcela um pouco maior do mercado aí dando atenção aí pra montadoras aí fora das binárias. Grande abraço aí, fica com Deus. Tem mais. Opa, só pra complementar, é Alexandre de São Paulo. Alexandre, um grande beijo pra você. Concordo com você, eu também não vejo o seu comentário nada como tipo acabou pra Honda, até porque não acabou mesmo. A Honda vendeu 1 milhão de motos. 1 milhão de motos. Até agora vendeu pouco mais de 1 milhão de motos, tá? Yamaha vendeu pouco mais de 280 mil motos, por aí. Então, você citou bem aí tudo, né? Então, o que a gente vê é o brasileiro, ele avançando um pouco mais nas motos não binárias. O que é moto binária, gente? É Honda e Yamaha, né? Inclusive fui eu que cunhei esse termo há alguns anos atrás. E pegou, né? Deu certo. Todo mundo fala. E o que falta para essas montadoras é realmente ampliar a rede de concessionários ou quebrar esse modelo de negócio de concessionário. A partir do momento que uma, duas, três montadoras começarem a ter a disrupção de sair desse modelinho de concessionária, vocês vão ver o pau comer muito mais no centro. Mas muito mais. Porque hoje o que impede o avanço de algumas montadoras é esse modelo brasileiro de concessionária. A Honda tem 1.230 concessionárias, ampliou, né? Seguido da Yamaha. E eles avançam, a Honda avança em todos os rincões. Então, a partir do momento que essas montadoras começarem a quebrar esse movimento de concessionária e abrir concessionária, é um investimento muito alto. Então, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde por causa da tecnologia, galera. A tecnologia. Então vamos supor que uma montadora dessa faça parceria com a logística do Mercado Livre ou da Amazon. Caramba, vocês já imaginaram a revolução? Ou que eles criem sistemas de pontos de venda, pontos autorizados, de oficinas autorizadas no Brasil inteiro e utilizando de tecnologia. Isso pode ser uma realidade daqui a alguns anos. Não sei quando, mas pode ser uma realidade. Então, eu vejo isso como uma situação muito, muito real. Esse modelo de concessionária no Brasil não vai durar muito tempo, não. Tá? Ainda mais com essa tecnologia gritante que está aí. Vai ter alguma montadora que vai dar um passo além e vai vender moto pela internet, venda direta, ou credenciar pontos de venda, oficinas autorizadas nos rincões. E cada vez mais a Honda ela vai perder fatia de mercado. É uma tendência. E sim, o brasileiro ele está olhando para fora. Mas, obviamente que isso não vai fazer nem cosquinha a Honda agora. A Honda continua vendendo muita moto, mais de 1 milhão de motos vendidas e fazendo consórcio, né? Que isso não é moto pronta entrega. Tudo isso é consórcio. Um beijo, viu, Alexandre? Deixa eu ler aqui mais uma mensagem. Foi o Bruno Monfardini. Mandou aqui 5 no Pix e ele pede para indicar o canal. Por favor. Ele diz que o canal dele é Mano da Phaser 250, tá? Eu não tô indicando o canal. Eu tô lendo porque ele me pediu para ler, tá? Porque eu não conheço o canal dele. Bruno, eu vou fazer o seguinte. Eu vou assistir seu canal para ver se eu indico ou não, tá bom? Mas você me pagou o Pix, eu tô lendo sua mensagem. Eu sou sincero, entendeu, Bruno? Eu só vou indicar canal que eu assisto mesmo, que eu gosto. Mas eu vou ler aqui pra galera, porque você me mandou esse Pix. E eu agradeço, tá? Mas ele tá pedindo pra vocês assistirem o canal Mano da Phaser 250. Eu não conheço o canal, eu não tô indicando, eu tô dizendo que ele tá pedindo pra vocês assistirem. Então quem tiver curiosidade pra assistir o trabalho do Bruno Monfardini, ele pede que vocês assistam o canal Mano da Phaser 250. Não sei se o canal dele é bom, mas ele tá pedindo para assistir aqui, tá bom?
Obrigado, viu, Bruno? Eu vou assistir seu canal pra ver se é legal. E aí, se eu curtir o conteúdo, eu vou indicar sim, viu? Um beijo, obrigado, lindão. E o Frederico Piovesan mandou 10 aqui, ele pede pra ouvir o áudio de depoimento, agradecimento final 9766. Então vamos ouvir aqui o áudio do Frederico Piovesan. Final 9766, vamos ouvi-lo aqui. Fala, tio Chico, beleza? Oi, Frederico. Aqui é Fred de Jundiaí. Oi, lindão. Vou tentar ser o mais breve e sucinto nesse depoimento / agradecimento ao senhor. Eu em 2021, começo de 2021, comprei uma Shadow 600 ano 2001. Uma unidade boa, me deu pouca dor de cabeça, tive sorte. Comprei essa moto 2, 3 meses depois, comecei a seguir seu canal e percebi o que você começava a falar de moto velha. No começo levei um pouquinho pro coração, mas depois fui entendendo e comecei a me planejar de como que eu ia trocar de moto. 2 anos depois, no começo desse ano, 2023, eu decidi vender ela no começo do ano. A tabela FIP estava razoável, legal, acabei vendendo ela. E fui juntando dinheiro todo mês, e no meio do caminho aí apareceu um dinheiro que eu não estava esperando receber, e juntei e peguei uma moto à vista. Mas nesse trajeto aí do ano inteiro apareceram várias motos aí que eu comecei a balançar e consegui, eu acho, tomar uma boa decisão. Inclusive o senhor fez um corte de uma Dyna que tinha aparecido para mim, mas era numa cidade muito longe e eu não tinha como levar um mecânico de confiança nem trazer a moto. Era uma Dyna 2008 Super Glide, linda, maravilhosa. Eu lembro depois que você falou para eu pesquisar um pouquinho melhor sobre a manutenção, eu vi que é muito pesada e não ia dar para mim. Aí veio o lançamento da Super Meteor, que teoricamente ia vir no final do ano, e aí eu estava em primeiro da fila em Campinas, mas fiquei com o pé atrás devido a todo o histórico da Royal esse ano e ao aumento dos valores, etc. E apareceu uma oportunidade, apareceu uma Vulcan 2020 com vários acessórios. O cara estava precisando vender para fazer algumas melhorias, venda na casa dele, etc. E consegui levar no mecânico de confiança meu, ele deu aval, a moto estava boa. De alguns amigos meus de motoclube, eu não sou de motoclube, mas a negociação foi toda tranquila aí, um conhecia o outro, etc. E tô aqui para agradecer, porque devido aos seus conselhos eu peguei uma boa moto, fiz uma viagem aí curta, 400 km, aí fui até Paraty e voltei, e agora eu sei que eu tenho uma moto aí para ficar anos e anos para viajar com a minha esposa, para viajar, e agora não preciso mais do Fumentol. Obrigado, tio Chico, e que você continue ajudando outras pessoas a terem paciência e se planejarem para conseguir fazer um negócio racional aí. Grande abraço. Que legal, cara. Fred, parabéns pela moto, parabéns pela cabeça no lugar, né? Mérito seu, cara. E eu só tô aqui passando a mensagem, né? Infelizmente as pessoas que não entendem o que eu falo ou não querem ouvir, querem somente o viés de confirmação da galera que gosta de moto velha e ainda se sente ofendida quando eu falo moto velha, elas não querem nem ouvir o que eu quero dizer em relação a comprar uma moto velha. Quem já tem uma moto velha, ou seja, envelheceu junto com a moto, né? Comprou uma moto quando ela era mais nova ou zero e envelheceu junto com a moto, essas pessoas, elas não têm o que se chatear comigo, porque eu de forma alguma eu sou contra a moto velha que envelhece com a pessoa. Porque a pessoa que compra uma moto quando ela ainda é nova ou semi-nova, né? Enfim, semi-nova com 5 anos de uso, já pegou a moto ainda no estado bom.
num estado de manutenção ainda muito interessante, sem peças colapsando, sem problemas maiores, e envelhece junto com essa moto, ou seja, fica 10, 15 anos com a moto, e a moto hoje tem 20 anos. Essas mesmas pessoas não querem ouvir o que eu digo. Quando alguém quer comprar uma moto velha, ou seja, quer comprar uma moto de 20 anos, tem que tomar cuidado, porque essa moto você não sabe, em tese, qual foi a manutenção feita, quantos donos teve, qual a referência. Agora, quando você compra uma moto velha de uma pessoa que você conhece, que roda com essa moto há 5 anos, 10 anos, e você conhece a pessoa, e a pessoa, olha, eu tô te vendendo essa moto velha, mas você sabe quem sou eu, né? Você sabe que eu viajo, que eu cuido. Pô, pode comprar, vai lá, fi, tem referência. Mas você vai pegar uma moto velha dessa de uma pessoa que você nem sabe quantos donos teve essa moto. 2, 3, 5. Qual foi a manutenção que cada dono deu? Você vai pegar uma bomba. Ainda mais de moto custom, que tem poucos mecânicos que entendem e querem mexer com esse tipo de moto. E são motos mais delicadas para você mexer, porque tem cromo, tem detalhes. Então quando você tira uma tampa de motor ou vai fazer uma manutenção, pô, o cara tem que ter cuidado, porque tem cromo na tampa. A moto é mais... Quando eu falo delicada, é na questão do cuidado, porque pode danificar. Pô, quem tem moto custom sabe do que eu tô falando, né? As peças são mais cromadas ou tem um acabamento diferenciado de uma moto de plástico, por exemplo. Então, é difícil você indicar uma moto velha para uma pessoa que só porque teve um desejo lá atrás, um sonho, e vai pegar uma bomba. Então, é esse o ponto quando eu não indico moto velha para pessoas que querem comprar uma moto que já tem 20 anos. Mas a pessoa que... mas eu tenho uma moto há 20 anos. Meu irmão, se você tem uma moto há 20 anos e ela envelheceu contigo, tá tudo certo. Que bom. Queria eu também manter a minha moto velha, eu tenho uma moto velha operando, só que é muito caro. A moto que eu tenho, 1995, ela é mais cara de manter do que a minha moto mais cara aqui. E não vale a pena. Não vale a pena pegar agora o dinheiro e investir meu dinheiro, meu tempo, para consertar uma moto que, carburada, se eu deixar uma semana parada, essa moto vai me dar uma dor de cabeça de novo. Então o que eu paro e penso? Eu vou empurrando para frente até o dia que eu tiver tempo e dinheiro para poder parar essa moto e mexer, porque moto velha é assim, né? Que bom, viu, Fred? Que bom que você pegou uma moto legal, que você teve toda a tranquilidade e paciência de poder fazer a escolha e de escolher a moto certa, né? Parabéns, cara. E o mérito é seu. Infelizmente, quando você fala de moto velha para algumas pessoas, rapaz, a galera fica doída, viu? A galera fica com o coração partido. Deixa eu ver aqui. O próximo é o... Tá. Ele mandou uns áudios no dia 1º. Deixa eu ver. Ayrton, vamos ouvi-lo. Fala, tio Chico, tudo bem? Oi, Ayrton. No seu canal, antigamente, uns 2 anos atrás, 3, eu via muito que você postava vídeo relacionado assim a Café Race e tal. Tem um colega seu que montou uma 450, Vinícius, se não me engano, ou se for uma 400 CB, né? Hoje em dia, o que é que você tem em mente, assim? O que você acha legal esse estilo? Você acompanha algum canal ou é o adepto a esse tipo de moto? O que você me diz? Porque basicamente é bem artesanal, né? Então, é uma coisa que eu admiro muito. Eu comprei uma primeira Intruderzinha, somente pela durabilidade do motor, e vim trabalhar com ela. E montei ela uma Café Race. Vou mandar uma foto pra você. Ficou legal, cara. Dela. Vou censurar a placa, né? Que você não gosta. Não pode mostrar a placa também. Preservar. Que não gosta, perdão. Mas é isso. Me dá seu ponto aí. Cara, valeu, tio Chico. Acompanha as lives todo dia. Forte abraço aí. Uau. Ayrton ficou uma coisinha, cara. Putz, que legal, velho. Eu gosto, Ayrton. Cara, eu não sou contra, não. Eu acho tão legal. Ela ficou linda. Olha que eu tenho um negócio pra moto customizada, que tem umas motos customizadas que fica um negócio tenebroso, velho. Mas essa sua Intruder ficou uma coisinha, cara. Ficou... É gosto, né, galera? Gosto é igual a cotovelo. Olha que legal, cara, que ele fez. Putz.
Eu adorei esse banco. Ficou muito legal, cara. Tem gente que não gosta não, mas eu achei legal, viu? Parabéns, viu, Ayrton? Achei legal. Tem gente que não gosta porque customizar a moto é uma coisa muito particular, né? Legal, viu, Ayrton? Parabéns. Meu áudio aí, tio Chico. Isso aí, esse textinho aí foi só pra complementar. Valeu, Que abraço. legal, viu, Ayrton? Parabéns, Ayrton Bruno. E a Intruder dele, 2012. Cara, que legal. Que legal, velho. Deixa eu tentar aqui pegar outra foto. Mostrar pra vocês aqui. Caramba, que legal. Olha isso aqui, gente. Olha que bonitinha. Cara, que legal, velho. Adorei. Curti, viu? Curti mesmo. Parabéns, viu, Ayrton? Eu gostei. Eu não tenho nada contra não, velho. Eu gosto. Quer ver uma moto que eu vi num projeto legal? Foi de um gringo. Eu vi um gringo pegar... Cara, esse vídeo, eu acho que é um vídeo de 1 hora. É um cara, é um gringo, que ele é customizador. E ele faz tudo. Ele faz absolutamente tudo, tá? Ele corta o chassi, ele faz... é americano, né? O cara tem acesso a ferramental incrível. Ele fez paralama, ele fez tudo, né? Tudo. Ele pegou a nossa CBX 250, que lá nos Estados Unidos é outro nome que eu não lembro. Mas a Twister 250 da gente, a carburadinha, ele pegou essa moto e fez uma Café Racer. Putz. Caramba, gente, ficou um negócio assim, um sonho, velho. Sonho. E aí, depois que eu vi esse caboclo, esse americano, fazendo essa Café Racer numa Twister, cara, eu pensei, cara, Twister, essa moto, você faz muita coisa legal. E é uma moto acessível aqui pro brasileiro, né? Hoje uma Twister é barato, você compra uma Twister e dá pra fazer, viu, gente? Dá pra fazer da Twister, dá pra você fazer café, bobber, dá pra fazer um monte de coisa. Muito legal. Tá? Eu peço desculpas que eu não vou saber agora o nome do canal e o vídeo também. Mas eu já assisti. Foi um vídeo de 1 hora. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Gostei. Ficou legal. Deixa eu continuar aqui com vocês no áudio. Deixa eu colocar o próximo. Bom, vocês lembram do áudio do Everton aí falando do despachante quando ele comprou a Bajaj dele aqui em Salvador? E ele diz aqui: segue os valores para o primeiro emplacamento total. Aí ele botou aqui PVA 62, taxa do primeiro emplacamento 290, placa Mercosul 180, web 45, digitalização 115 e despachante 120. 710 todos os valores. Eu não entendi, Everton. Eu não entendi. Isso aí foi o que você gastou, não é isso? Everton, não entendi. Tá? Desculpa. Você falou que deu 900 e tanto despachante, agora tá dando 710. Eu não entendi. Não entendi, velho. Desculpe. Tá? Não ficou claro. Essa conta aí não tá clara pra mim. Você falou que o despachante deu 900 e com você deu 700? Não entendi. Gustavo Oliveira. Fala, tio Chico. Oi, Gustavo. Beleza. Me chamo Gustavo. É a primeira vez que eu tô fazendo pergunta aqui pra você. Opa, seja bem-vindo. Moro aqui em Minas Gerais, Ipatinga, próximo aqui a Governador Valadares. Queria fazer uma pergunta pra você. Bora. Eu tenho uma DR-160 2022. Gosto demais da moto. A moto é excelente. Não tenho nada a reclamar da Howjoy. Sim, excepcional. Já tive uma CG 160 Fan 2021. A moto era boa também, mas em questão de qualidade, a Howjoy pra mim é imbatível. Só que aqui para dentro da cidade ela me atende perfeitamente. Mas agora eu tô curtindo muito fazer bate e volta, sabe? Sim. Pequenas viagens de 150, 200, 250 km. Tô gostando bastante. Em um final de semana, eu e meus primos, nós vamos fazer um bate e volta em grupo. Muito bacana. Só que a DR tá deixando a desejar na BR, sabe?
tem que ficar muito esguelando a moto. Ela ali tem que ficar praticamente de cabo enrolado quase a viagem toda. A gente viaja mais ou menos ali a 100, 110, 120. Aí meus primos já em 300, né? E eu sou 160, eu fico um pouco para trás. Eu tava pensando em adquirir uma Dominar 400. Só que a concessionária mais próxima fica lá no Rio de Janeiro. É bastante longe. Aí eu te perguntar, eu não sei se existe essa opção de tipo adquirir a moto e fazer revisão em alguma, como é que eu posso dizer, em alguma oficina autorizada pela Sim. Bajaj, para não perder a garantia, para ficar tudo certinho. Beleza, tio Chico? Valeu, boa noite. Tá no trabalho. E só para contextualizar aí mais, eu tenho cerca de 1,79 m, 92 quilos. Aí viajo sozinho, sem garupa, somente eu. Aí eu gostaria de uma moto um pouquinho mais potente, mas que vai me atender na cidade, sem muito gasto, e que me atenda também na BR, sabe? Sim. Que eu vejo com a Dominar, pelos vídeos que eu vi, é uma moto muito bacana. Beleza? Valeu! Um beijo, lindão. Gustavo, deixa eu te falar. Você tá certinho. Realmente, e infelizmente a Dominar, a DR-160, ela é muito fraca para rodovia, né? Como você falou, ela é ótima para o meio urbano. E a Dominar é ótima para rodovia e para o meio urbano. Então, o que eu vou lhe orientar? Não compra nada agora. Não compra Dominar lá no Rio de Janeiro, porque você vai ficar sem fazer manutenção, você vai perder as manutenções em garantia, vai ter uma dor de cabeça, fica muito longe. Minha sugestão, espera, você é da região metropolitana de Belo Horizonte, espera que já vai ter concessionária aí em Belo Horizonte. Então, pelo menos a galera da região metropolitana vai ter concessionária aí perto. Concessionária já está montada, já tem fachada, já tem tudo, só não lançaram ainda. Então, aguarde um pouco mais, Gustavo. Você vai ter concessionária Bajaj aí, você vai poder comprar a sua Dominar 400 aí na região metropolitana, em Belo Horizonte. Espera um pouquinho que você vai comprar. Recomendo, mas eu peço que você espere mais um pouco. Tenha um pouquinho de mais paciência, tá bom? Mas faça essa compra que você não vai se arrepender não, você vai curtir. Dominar 400 vai te atender super bem. Galera que me mandou mensagem de texto, tá? Eu não leio mensagem de texto durante a live, no WhatsApp. Só no chat. Por falar em chat, deixa eu ver vocês aí. Vocês estão quietinhos no chat, né? Só o Paulo Cabral escrevendo os absurdos dele aí. Eita, Paulo Cabral. Deixa eu ver aqui. Tá, vocês estão falando aí, batendo papo entre vocês, que eu gosto muito. Enfim, eu gosto de quando vocês ficam conversando aí. Deixa eu colocar ele que mandou mensagem. Mandou mensagem, hein? Leandro Caravieri, o rei de Jaws. Chico, tudo bom? Saudade das tuas lives, hein? Mentira. Bom, mas nesse período aí, as organizações Sepúlveda não param. Agora, na área musical, isso. A parte jurídica e a parte de marketing, estamos enviando para você justamente aí 2 músicas que a gente pode fechar parceria e abrir uma vertente das organizações Sepúlveda. As organizações Sepúlveda Records. Rapaz. Então, essas 2 músicas aí, você é músico, queria que você analisasse e ver se você aprova. Tá bom, Chico? Beijão pra você. Saudades das tuas lives, viu? Um beijo. Eu vou deixar essas músicas pro final. Pra vocês avaliarem. Calma, já eu vou fechar a live, mas não agora. E eu vou deixar pra vocês avaliarem, porque a gente tá com a Sepúlveda Records. Estamos contratando para trabalho escravo. Você aí, músico, para você trabalhar, fazer 50 shows por mês, ganhando, ainda não sei o cachê, mas com certeza é um cachê baixo. E você fazendo sucessos cabriocráticos de sofrência, sertanejo, músicas melosas, né? Música bosta. Mas você vai fazer aí e vai passar pelo crivo aqui do público, tá bom? Eu vou colocar no final da live. Vocês ouviram a música? Eu vou botar logo para vocês ouvirem. É um sucessaço das organizações Sepúlveda. Essa próxima música eu vou botar para fechar de novo. Mas ouça esse sucesso incríveis
das organizações Sepúlveda. A gente contratou eu vou fazer um lançamento em breve, mas o nome dessa música é Sofrência do Cramunhão. Eu peguei minha carteira nova, comprei uma moto de alta cilindrada, fui pegar a estrada, acelerar sem parar, mas perdi o equilíbrio e acabei caindo no chão. Um caminhão passou por cima de mim, virei farofa de carne, minha família ficou rica, porque eu tinha seguro de vida. Ei, BNP! Agora eu habito na morada do Cramunhão, uma mochila de criança e satangos. Virei farofa de carne, minha família ficou rica, porque eu tinha seguro de vida. Ei, BNP Seguros! Agora eu habito na morada do Cramunhão, uma mochila de criança e satangos. Virei farofa de carne, minha família ficou rica, porque eu tinha seguro de vida. Eita, BNP Seguros! Agora eu habito na morada do Cramunhão, uma mochila de criança e satangos. Que delícia, hein? Olha que delícia. Sofrência brava. Sofrência da morada do Cramunhão. Delícia, hein? Mais um sucesso das organizações Sepúlveda Records, das organizações Sepúlveda. Gostei, viu? Eu não sei o nome desse rapaz que canta, viu? Ô Leandro, depois você pede pra passar lá no jurídico, lá, entendeu? Mas tá bom. Então você aí que é cantor, cantora, você que tá morrendo de fome, tá querendo aí, né, ser explorado, enfim, ganhar um dinheiro, tá bom? Fazer 50 shows por mês, fala comigo, entre em contato, que a gente vai tentar ouvir você aí, se você tiver um bom sucesso, como esse aí, Sofrência do Cramunhão, sucessaço das organizações Sepúlveda Records, tá bom? Maravilhoso. E essa música não vai sair da cabeça de vocês. Rapaz, presta atenção. Olha só o refrão. Ó o refrão. Virei farofa de carne, minha família ficou rica, porque tinha seguro de vida. Agora eu habito na morada do Cramunhão, uma mochila de criança e satangos. Virei farofa de carne, minha família ficou rica, porque eu tinha seguro de vida. Agora eu habito na morada do Cramunhão, mochila de criança e satangos. Você vai ficar com isso na cabeça, rapaz. Você tá doido? Seguro de vida. Agora eu habito na morada do Cramunhão, uma mochila de criança e satangos. Farofa de carne. Rapaz, que orgulho que eu tenho das organizações Sepúlveda Records. Enfim, vocês vão ouvir no final da live. Tem mais 2 sucessões, tá? A gente vai lançar tudo isso num... Não tem mais CD, né? Pendrive. Aí você vai pagar aí um valor do pendrive e a gente vai mandar pelo correio. Tá bom? Mas tudo bem, tá tudo certo. Virei farofa de carne, minha família ficou rica, porque eu tinha seguro de vida. Agora eu habito na morada do Cramunhão, uma mochila de criança e satangos. Virei farofa de carne, minha família ficou rica, porque eu tinha seguro de vida. Agora eu habito na morada do Cramunhão, uma mochila de criança e satangos. Vocês vão ficar com essa música na cabeça até amanhã. Eita, zoa, que delícia. É a sofrência, viu? Tá bom. Leandro Caravelli, vou colocar essas 2 no final da live e, obviamente, a sofrência do Cramunhão, né? Leandro Caravelli só me traz soluções para os meus problemas. Tá bom, vamos pro próximo aqui. Paulo Brito, direto da portaria. Tio Chico, bom dia. Oi, Paulo, aqui beijo. É Paulo Roberto de Recife, dessa cidade que eu sei que você gosta muito. Eu amo. É o seguinte, eu queria saber se o senhor tem condições de
saber se a J Toledo vai voltar aqui para Recife, porque eu tenho uma DK e estou com dificuldade de vendê-la, entendeu? Aí, no caso, se eles voltassem para cá, eu podia até pegar uma DR, ou mesmo uma DK 160, porque eu estou querendo trocar a moto. Agora estou com dificuldade de vendê-la justamente porque não tem concessionária aqui. Aí, se eu tenho alguma informação, se eles pretendem voltar para Pernambuco ou não. Obrigado, tio Chico. Paulo, um beijo para você, um beijo a todos os pernambucanos e recifenses, porque eu amo Recife. Eu amo Recife, tá? Amo mesmo, amo Pernambuco todinha, amo de verdade. Eu amo bolo de rolo, eu amo os pernambucanos, eu amo Recife, ô cidade linda, ô povo lindo. Mesmo os pernambucanos não gostando dos baianos, mas eu amo vocês. E é o seguinte, Paulo, cara, não tenho nenhuma informação se a Hauju, a JTZ vai abrir alguma concessionária em Recife. Eu vou te dar a sugestão para você tentar vender a sua moto em Maceió. Maceió tem JTZ, né? Tem Suzuki. Você pode conseguir vender melhor lá. Infelizmente eu não tenho essa informação, cara. Eu peço até desculpas. É uma pena, né? Uma moto tão boa não tem mais saída aí em Recife. Beijo pra galera de Pernambuco, tá? E vamos pro próximo aqui. O Idel. Fala, tio Chico, boa noite. Oi, Idel. Eu fui recém-aprovado no exame prático de moto. E com isso já entra aquela ansiedade, né? Cara, qual moto eu vou escolher? Eu já mandei um áudio aqui, inclusive, a respeito da dúvida que eu estava, se eu queria a R15, que é uma moto muito bacana, assim, eu que sou jovem, eu gosto demais. E também a DR-160, né? Que foi um modelo que eu achei impecável. Linda, linda, linda. Mas é aquela questão, né? Eu andei pensando bem, a R15, apesar de ser muito interessante, eu gostaria de fazer uns passeios com minha tia, que já é uma pessoa de maior idade, eu tenho cerca de 60 anos, apesar de ela não ter nenhum problema, assim, de saúde. Um modelo esportivo não é nada confortável, né? Tanto para quem dirige, quanto para quem tá lá na garupa. Esse que sofre. Então eu gostaria da DR-160, porém, eu sou de Alagoas. E o preço da DR-160 não está nada amigável, né? Esse ano a Hauju não teve nenhuma promoção como é rotineiro, R$1.000, R$1.500 de desconto, não rolou. E aqui está saindo 21, R$246 à vista. Porém, eu gostaria de comprar no cartão. Por quê? É muito melhor do que o financiamento e muito melhor do que outras formas de pagamento que, sinceramente, eu acho que é um suicídio financeiro, né? Como tem um cartão de crédito com limite, eu gostaria de parcelar de 10, 12 vezes. Porém, cara, eu acho até injusto, mas tem um juros muito alto. Cerca de 1,5%. Sendo que a moto já está cara, já está com preço, assim, equivalente superior ao da Yamaha. E os juros da Yamaha é 1%. E da Hauju, 1,5%. Então essa moto vai sair cerca de 25 mil e uns quebrados. Esse juro está estranho. Caro, né? Será que eu consigo melhores condições de pagamento, coisa assim? E assim, pra ela, eu compraria uma Lander, uma Crosser, uma XRE, as motos desse tipo, né? Que eu chamo de muriçoca. Cara, como eu sou meio alto, sei lá, gosto, né? Eu tenho cerca de 1,80, mas eu acho que numa moto dessa, eu iria parecer um boneco de Olinda. Então, eu acho assim, cara, Idel, eu tô achando essa taxa de juros meio estranha. Você falou taxa de juros da Yamaha 1%. Eu não sei disso, não. A Yamaha ela não pratica a taxa de 1% há pelo menos uns 4 ou 5 anos. Eu acho que você está olhando a taxa de juros equivocadamente, tá? Taxa de juros de Yamaha é quase 3% no CET, tá? Quase 3%. Então, se não, no CET, no custo efetivo total, vai bater quase 3%. Então, não estou entendendo muito bem. Eu não vou dar opinião, porque eu não estou entendendo essa sua conta aí de juros, tá? Em relação... Agora, não sei se você está olhando também
Juros do cartão de crédito, pode ser também, né? Você pode estar olhando a taxa de juros do cartão de crédito, que é muito baixa, eu não prestei atenção. Peço desculpas. E eu acho que para sua estatura o melhor é pegar uma moto trail, tá? Lander. Eu acho que para conforto é a melhor moto, tá? Se você não tá confortável com o preço, não compre moto da Hauju, cara. Não compre se você não tá confortável com o preço. E realmente, para sua estatura, eu não acho legal você pegar uma moto baixa. Você vai sentir dor nas costas, dor na perna. Não acho. Ergonomicamente, você vai se arrepender. Tá? Então, o ideal é você pegar uma moto maior. Tá? Essa é a dica. E essa taxa de juros, eu confesso que eu não entendi muito bem se é em relação ao cartão de crédito ou financiamento. Você falou cartão de crédito, então vou levar em consideração o cartão de crédito. Tá? Mas eu não recomendo você pegar a moto baixa, não. Deixa eu agradecer aqui o Kennedy, o Kevin Santos, ele mandou 5 aqui e ele pede para ouvir o áudio, a mensagem 6127. Kevin, eu não achei sua mensagem aqui, você pode mandar de novo seu áudio no WhatsApp, por gentileza? Final 6127, não achei. Não achei sua mensagem. Mande aí o áudio de novo, por favor, Kevin. Peço desculpas, não achei aqui, cara. Não tô achando nada. Mande o áudio, por gentileza. Tá bom? Que eu coloco aqui. Deixa eu colocar o próximo aqui, que é o Genilton. Ó, o Genilton. Tá acordado até agora, cabra. Rapaz. E aí, Beijo. Chico, boa noite. Beijo, Tom. Como tá você? Que é o Tô Tom bem, de Portugal. Cara, acordei com frio. Imagina aí. Perdi até o sono aqui. 1 grau, tá batendo hoje aqui. Frio, lascado. Beijo, Tom. Chico, você tá exportando aí o Fufumentol aqui para Portugal. Você tem Vou começar a exportar. muita audiência aqui que eu sei. Fico acompanhando os cortes, fico acompanhando as lives às vezes, né? Pego aqui alguns trechos e vejo que a galera, até os portugueses, né, gostam muito do seu conteúdo. E aí eu tô precisando desse Fufumentol, rapaz, porque já até comentei com você que eu vou voltar, né, para o Brasil no final do próximo ano. Sim. E tem alguns projetos, mas eu tô aqui pensando já na moto que eu vou comprar. Então eu tô precisando do Fufumentol Trozoba, para ser uma dose única, né? E, tio Chico, eu fico imaginando o seguinte, falando agora sério, eu vou para ir em fevereiro, né? Vou aí visitar e quero muito poder almoçar com você, né? Ter essa oportunidade. Vamos. E aí eu tô pensando em comprar entre a NH 300 da Dafra e a Dominar 400. A Dominar realmente está com um valor que fica até difícil até você pensar em pegar uma outra moto. Eu não sou nem tão chegado à moto street, mas essa moto está me chamando bastante atenção. Você acha que vale a pena, né, eu aproveitar essa ida, né, que eu estou indo agora para o Brasil, já comprar essa Dominar nesse preço que eles estão antes do aumento, né? Se ainda tiver antes do aumento. Deixar ela quietinha lá na garagem, tem uns amigos que ela pode ligar, deixar a moto funcional para quando eu chegar em dezembro eu usar. Ou você acha que vale a pena realmente eu tomar o Fufumentol, Trozoba, Megazord e aquietar o meu Fufu para eu pegar a moto quando eu chegar em dezembro, aproveitando, né, as promoções de final de ano. Um abraço, meu querido. Tom, seu lindo, um beijo para você. Cara, eu acho que é mais prudente você deixar para comprar a moto quando você estiver aqui. Eu não acho prudente você comprar uma moto para ela ficar parada, a gasolina vai ficar muitos meses lá parada. Por mais que você peça para um amigo ligar a moto, não é a mesma coisa. Eu não acho prudente. Eu acho melhor você pegar essa grana, deixar aplicada, rendendo e é isso, cara. Eu acho que mesmo que você diga assim, poxa, mas vai aumentar o preço, porque vai, tá? O preço vai aumentar, mas eu não acho prudente. Eu não acho prudente você comprar uma moto para deixar parada. E outra coisa, se você decidir comprar a Dominar 400, você tem que já comprar agora, porque não tem fila de espera de 60 dias, tá? 60 dias, você tem que já comprar agora. Já reservar ou comprar, enfim, já pagar. Não sei como é que eles estão fazendo, para já aguardar os 60 dias para poder receber a moto. Você não vai receber agora em fevereiro, a não ser que você compre agora.
Ligou para a concessionária, já processa logo e para receber em fevereiro. Entendeu? Porque fora isso você não vai receber a moto. Não tem para pronta entrega. Diferente da NH 300 que tem a pronta entrega lá na Mega Motos. Então eu acho melhor. Se você quer pegar a Dominar 400, eu acho que é mais prudente você não pegar agora. Pegar para quando você vir para cá, aí você faz a compra. Por mais que aumente preço e tudo mais, mas não acho prudente você comprar uma moto para deixar parada. Eu não acho prudente. Beijo, Tom. E se cuide aí, tá? Nessa friaca aí de Portugal. E deixa eu colocar o próximo, que é o Arthur. Boa noite, Chico. Oi, Arthur. Aqui é o Arthur, do norte do Paraná, em Cornélio Procópio. Opa! Eu acompanho as suas lives de vez em quando, vou ter oportunidade. E acompanho também seus comentários sobre as motos, tá? E eu concordo muito com o que você fala e eu gosto da sua sinceridade. Obrigado, Arthur. Né? No que se refere às motos. Eu tenho uma velha ML82. Na realidade ela foi comprada em 83, modelo 82. Eu comprei de terceiro. É a minha guerreirinha, é meu xodó. Mas precisava de uma moto pro dia a dia. Você sabe, né? Essas motinhas são boas, mas para pegar estrada, por exemplo, é meio complicado. E aqui eu só tenho concessionária Yamaha e Honda. E eu tava de olho numa XRE 190. Eu queria saber, tio Chico, se ela vale a pena pro dia a dia, né? Pra você trabalhar e também para você dar umas esticadas na estrada, precisar fazer uma viagem de no máximo 200, 300 quilômetros. Curitiba fica em relação a Cornélio, a capital, né, do Paraná, fica em relação a Cornélio uns 350 quilômetros, 380 quilômetros de distância. Né? E eu gostaria de fazer esse trajeto de moto em vez de pegar ônibus. Eu sei que a minha 125 veinha vai me cansar pra burro, né? As estradas, tem algumas estradas são duplas, mas a maioria das estradas são simples. E são estradas estaduais. Tem BR, mas também tem estradas estaduais. E eu queria saber se vale a pena a XR 190. Eu sei que a 300 tem suas limitações e também não cabe muito no meu bolso. Né? Tem outras motos melhores, acima de 300 cilindradas, na categoria da XR 300. Mas eu gostaria de saber de a 190. Eu falo ela porque é uma moto, se eu precisar de manutenção, tá fácil, né? Qualquer cidade encontra uma agência da Honda, ou uma oficina de confiança que possa mexer com ela, né? Sem problemas. E eu não sei também se o custo-benefício, ou seja, se as peças delas são mais caras do que da 160, da 150. Se puder me dar uma dica. Claro. Valeu, amigo. Bora. Tem mais. Tio Chico, essa proposta de quebrar essa mentalidade de concessionária é uma boa. O problema é manutenção, é a pós-venda, sabe? As peças de reposição. Uma sugestão seria essas montadoras abrir parcerias com essas oficinas de multimarcas que já são conceituadas em algumas cidades, que já tem um certo respeito, já tem uma tradição, tem 20, 30 anos de mercado em algumas cidades, né? Faz uma parceria com elas, né? Conversa com os donos, combina um jeito de fazer cursos de manutenção dessas motos, dá assistência que uma concessionária daria. Né? Eu acho que seria uma boa sugestão, porque essas estruturas já estão montadas, essas oficinas já existem, né? Que nem aqui em Cornélio, por exemplo, aqui em Cornélio, no norte do Paraná, nós temos duas que teriam condições. Uma, pelo menos, eu tenho certeza que teria condições de absorver. Aliás, elas já absorvem, tá? Eles têm uma ligação com a Ryoju da Suzuki, né? Ryoju, né? Da Suzuki. Sim. E também teve um mecânico, que agora ele se aposentou, saiu de lá, mas ele era habilitado pela Harley Davidson. Eu fiz cursos na Harley Davidson. Eles podiam dar, e eles também são autorizados, são manutenção autorizada da Dafra aqui em Cornélio. Tem mecânicos que fizeram curso na Dafra. Então seria essa uma ideia, uma possibilidade, não é mesmo? Não sei se você concorda. Abraços. Bom, Arthur, um beijo pra você. Eu acho legal essa sua ideia aí das concessionárias, tá? Desculpa, das oficinas
ou concessionárias multimarcas. Eu acho legal. Mas eu acho que não é só isso. Então tem cidades menores que não tem esse tipo de concessionária maior, né? Então tem que ser mais pulverizado possível. Então eu acho legal essa sua ideia, mas também a gente dar acesso a cidades menores a ter uma assistência técnica autorizada com a oficina, Bajaj, Dafra, o que quer que seja. Em relação ao XRE 190, eu vou unir o seu comentário com o que está aqui no chat. A Carla Coimbra, ela está perguntando também: será que a XRE 190 vai passar no Promote 5 ou corre risco de ser descontinuada? Um beijo, Carla. E eu vou fazer a junção dessa pergunta da Carla com o que o Arthur falou. Primeiro, Arthur, eu super recomendo a XRE 190, é uma moto boa, econômica, para uso urbano. Tá? E a Carla Coimbra perguntando aqui se a moto vai ser descontinuada. Não, a XRE 190 não será descontinuada. Sim, ela vai passar no Promote 5, ela está apta. A Honda ela pode fazer alguns ajustes técnicos, mas está apta. O que vai acontecer com ela, muito provavelmente, de acordo com um passarinho que me contou, ela vai ter um facelift. Depois de 6, 7 anos, sem nenhuma modificação, só cores cabriocráticas e adesivos hipnotizantes, a XRE 190 vai passar por um facelift, ou seja, vai mudar o visual dela. Tá? Vai ter uma mudança bem significativa e que vai agradar muita gente. Então, sim, XRE 190 continua, vai mudar o visual, vai ser repaginada. Precisa, porque já está 6 anos ou mais sem nenhuma modificação. Ela nunca foi modificada, né? Nunca teve uma modificação, como eu falei. E ela vai ter algum ajuste técnico e vai passar pelo Promote, não vai sair de linha. Eu recomendo a XRE 190, é uma boa moto para trabalhar, é uma moto boa para o uso urbano, é uma moto econômica. Ela é melhor sim do que uma Brosta e do que uma CG, né, em suas variantes. É um motor bem melhor do que o motor 160, até porque o 160 é baseado nesse motor, é um motor melhor. Mas, de acordo com a proposta e a pergunta do Arthur, eu não recomendo para viagens. Pelo preço que você compra uma XRE 190, você compra uma Lander. Então é muito melhor comprar uma Lander, botar um pouquinho mais de dinheiro, comprar uma Lander, que aí sim você vai ter 21 cavalos, vai ter uma moto melhor para viajar, um pouco melhor para viajar. A Lander sim dá para viajar. A XRE 190 não. Infelizmente não. XRE 190 você vai ter mais dificuldade, tá? Isso é normal, todo mundo que viaja de 190, XRE 190 sabe que a moto fica gritando. Já com uma Lander melhora bastante. Então, para o pessoal que quer comprar uma XRE 190 para viajar, ainda mais 380 km, como o Arthur falou, eu não recomendo, tá? XRE 190 é uma excelente moto para uso urbano. Tem gente que não concorda comigo, tem gente que acha que dá sim, aí problema de cada um. A minha opinião é essa. Não recomendo XRE 190 para viagem, não recomendo, eu recomendo para uso urbano. Quer pegar uma moto para uso urbano e viagem? Vai de Lander, bota um pouquinho a mais e leva uma Lander. Tá bom? Beijão. Kevin, eu não... Manda de novo, Kevin, eu não vi o texto, tá? Manda de novo, por gentileza, Kevin, tá? Eu vejo depois da live. Manda de novo, por favor, lindão. Manda, por favor, tá? Eu não vi aqui. Deixa eu ver aqui. Quem me mandou um pix também foi o Luiz Henrique. Ele mandou aqui 5 no pix e acabou não mandando mensagem, mas ele escreveu aí no chat para ouvir o áudio final 8110. Então vamos ouvir o Luiz Henrique. Obrigado, Luiz Henrique. Fala, tio Chico. Boa noite. Oi, Luiz. Boa noite. Eu gostaria de agradecer pela indicação que o senhor me fez. Finalizei a compra da minha Dafra NH300. Opa, legal. Mas só queria te contar como que eu fiz, cara. Porque aqui em Belo Horizonte nós temos 2 representantes Dafra, né? Aí eu olhei, eu queria dar 20 mil de entrada e dividir 3.990 no cartão de crédito. Aí uma das representantes dividia de 12 vezes, mas me dava um emplacamento. E a outra representante dividia de 18 vezes, mas não queria me dar o emplacamento. E todas as duas me dando frete grátis, tá?
Tá uma promoção da Dafra agora no final do ano. O que eu fiz, velho? Eu fui na primeira loja que me dava o emplacamento, mas dividi de 12 vezes. Fiz o test ride, porque eles ofereciam o test ride da moto. Depois eu fui na outra loja que dividia de 18 vezes o restante que eu gostaria que eu precisava pagar aí no cartão de crédito. E falei com eles, cara, a outra loja tá me dando emplacamento. Ele, emplacamento não dá, tudo, isso semana passada. Quando foi hoje, ele me mandou uma mensagem e me ofereceu o emplacamento também. Fui lá e fiz a compra da minha moto. Boa. Fiz a compra dela hoje. Dei 20 mil de entrada, dividi 3.990 no cartão de crédito 18 vezes. Ficou uma parcela bem bacana de R$266. Achei que ficou muito bom. Legal. E, cara, é isso aí, velho. Gostaria de te agradecer demais pela indicação, porque só no test ride que eu fiz na moto eu gostei demais. Até o final da semana eu tô saindo com a minha moto da concessionária lá. Muito obrigado, viu, tio Chico? Luiz, parabéns, cara. Jogou duro, negociou. É isso que tem que fazer, cara. Negociou, parabéns, cara. Pegou uma boa moto, você vai ficar muito satisfeito. Parabéns, cara. Fiquei feliz. Parabéns, lindão. Kevin, já vi aqui sua mensagem, eu vou ler e vou te responder amanhã, tá bom? Você mandou um texto longo. Amanhã eu vou, com certeza, já deixei aqui reservado. Amanhã eu vou ler com muito carinho e vou te responder, tá bom? Um beijo, lindão. Kevin, não se preocupa não que amanhã eu vou ler, tá? Amanhã eu leio e te respondo. E o Theo. Fala, Chico. Oi, tudo Theo. beleza, meu amigo? Tudo bom, lindão? Theo aqui de São Paulo, do canal Mototalks. Opa, aliás, começo dizendo o seguinte: o vídeo do desafio do inscrito está pronto. Opa. Amanhã eu já lhe encaminho. Legal. Estava em falta com você. Que legal. Tá bom? Bora. Não, eu só quero comentar sobre essa questão aí de mercado, dos pontos de venda que nós temos de uma marca e outra, né? Esse é um formato que o Brasil precisa testar, precisa experimentar novas sensações, né? Apresentar para o consumidor final outras experiências. Por exemplo, depois de muito tempo no México, lá no México tem a marca Itálica, Sim. que na verdade é uma releitura dos produtos da antiga Sandal aqui do Brasil. Praticamente aquele mesmo scooterzinho, Future, que eles tinham, uma outra motinho lá que era acho que era uma noventinha, são os mesmos produtos. É uma moto chinesa, né, de nome Itálica, e eles vendem essa moto lá no México no Walmart. E é um barato porque fica junto com as bicicletas. Sabe aquele supermercado aí? Todo lugar tem aí, que tem mesa de ping-pong, produto de academia, bicicleta, Sandal. tem lá 3, 4 motos. Aqui também Eles vendem, eles entregam ali. E às vezes no centro da cidade tem lá um representante que entrega esse tipo de moto. Então esse é um formato aí que o Brasil já experimentou nos anos 80, Sim. 70. Até 90. Aqui em São Paulo, pelo menos, eu lembro de ver no também. Mapping. O Mapping vendia moto Honda, né? Sim. Então são ideias. Tá bom, Chico? Obrigado mais uma vez pelo carinho de sempre. E tô sempre aqui prestigiando, tá bom? Valeu, Theo. Forte Um beijo. abraço, valeu. Theo do canal Mototalks, um beijo, Theo. Vou ficar aguardando. E legal, é isso mesmo, Theo. Você deu vários exemplos. O Brasil, até o início dos anos 2000, primeira década, também vendia moto no supermercado. Sandal mesmo tinha moto no supermercado. Eu não acho que a gente tem que fazer isso, né? Esse modelo de vender moto no supermercado, que eu acho que aí já é muito estranho. Mas eu acho que pontos de venda, lojas multimarcas, oficinas autorizadas e credenciadas para vender moto e para consertar moto, eu acho legal, tá? Eu acho que a gente precisa experimentar. Você usou uma palavra muito boa, experimentar. O mercado da gente precisa disso. Deixa eu colocar o próximo aqui, que é o Santos. Me mandou aqui um apoio. Obrigado, viu, Santos? Valeu pelo Pix aí. Deixa eu colocar o áudio dele aqui. Tem Santos, Chico, boa noite.
Tio Chico, eu tenho uma Phaser 250 2013. Manutenção em dia, pneu zero que eu troquei agora no final do ano. Mantenho com ela mais um ano e junto para poder comprar uma 600, né? Quem sabe? Ou troco ela para uma mais ou menos da mesma categoria, só que aí eu vou ter que pegar um carnezinho. O que você me indica aí? Valeu! Fala, tio Chico, boa noite. Tio Chico, eu tenho uma Phaser 250 2013. Manutenção toda em dia, pneus novos que eu troquei, moto top. O que você me indica? Troco por uma similar mais nova, mas aí eu pego um carnezinho, ou seguro mais um ano e tento pular para uma 600, dando dinheiro lá na troca. Boa noite aí, tamo junto. Viva o Pegolé Chuchu. Valeu, valeu. Esse é o mano da Phaser 250, tá? Que pediu pra eu falar do canal dele. Vão lá, assista o canal. Eu não tô recomendando, não. Tô dizendo que ele pediu pra falar e tá aí dito. Ô, Bruno, um beijo pra você. Cara, não sei, você quer a moto pra quê, velho? Você falou que quer trocar. Eu sei lá, porra. Você quer trocar a moto pra quê? Você quer curtir a moto pra trabalhar? Eu não sei, porra. Me ajuda aí. Se você quer uma moto pra curtir, vale a pena você juntar mais a grana pra comprar uma moto e subir a cilindrada. Se você quer uma moto pra trabalhar, pra deslocar e você tá precisando de dinheiro, eu não sei, não. Talvez você fique com sua moto aí que é boa, velho. Entendeu? Só que eu preciso de mais informações pra poder te ajudar, tá? Preciso de mais informações. Você falou de uma forma muito genérica, eu não tenho como te ajudar de forma mais assertiva. Um beijo, lindão. Próximo. Chico, boa noite. Eu me chamo Miguel. Oi, Miguel. Falando aqui de Mossoró, Rio Grande do Norte. E, cara, beijo. eu sou um simples garçom. É uma profissão muito humilde. Eu só preciso ir para meus estabelecimentos. Eu tenho esse trabalho até terminar a minha faculdade. Então eu queria comprar uma moto. Eu tinha juntado 11 mil reais para isso. E eu queria uma Bros. De um modelo até 10 anos atrás. Então, 2013, 2014. Só que quando eu fui ver os preços na realidade, esses meus 11 mil não davam pra nada, porque os modelos estavam 12.500. Miguel. E alguns modelos que tinha lá pra vender, eu ia acabar de comprar, já ia ter que mandar pra mecânico, ajeitar um monte de coisa, então não ia sobrar dinheiro. Então o que eu fiz? Depois de ver seus vídeos. Eu tomei uma decisão, que era melhor regredir, aí no ano dela, eu consegui um modelo 2005, muito bem conservada, por 7.500 e ainda tive que gastar umas coisinhas. Eu ainda gastei R$1.700 nela para ela ficar perfeita, né? Do jeito que eu precisava. Ela é muito econômica, não quebra por ser varetada, é um motor muito resistente e supre muito bem minha necessidade. Pega ali seus 80 km muito fácil, mas ela não passa disso. E é muito importante isso, a gente tá alinhado, como você sempre disse, a gente está alinhado com o objetivo que a gente tem com a moto. A moto ela tem que estar alinhada com você, com seus gastos, com sua renda. Porque não adianta a moto, que é um item passivo, só ficar lhe dando prejuízo e acabar não adicionando muito na sua vida. Não dá para trabalhar só para manter a moto. A moto tem que lhe ajudar a você manter outras coisas do seu cotidiano. Pois é isso. Muito obrigado, viu, pela contribuição. Um beijo. Eita, que orgulho. Um beijo para a galera do Rio Grande do Norte. Um beijo, Miguel, muito orgulhoso de ouvir seu relato. Vocês sabem que eu não indico moto velha, né? Mas é uma regra que eu faço aqui exatamente porque eu falo para muita gente, não tenho como acessar cada um de vocês e entender a nuance, as dificuldades, a unidade que vocês estão escolhendo. Então cabe muito também do que eu digo, a reflexão de cada um e cada um colocar na sua realidade, como o Miguel fez. Miguel que é garçom, com certeza um trabalho muito digno, né? E ele fez lá a opção dele, uma moto que vai atender a necessidade dele, ele fez a boa escolha, realmente é uma moto que dura pra caramba, provavelmente é uma Bros 125 varetada, eu deduzo que seja uma 125 varetada, e essa moto vai atender a sua necessidade, Miguel,
E é isso, como você falou, a moto é proposta. Se foi a necessidade que você tem hoje e o dinheiro que você tinha, e você fez uma boa escolha de uma unidade bem conservada, pelo que você... Ele me mandou foto aqui. A questão não só estética, tá? Mas se você mandou pro teu mecânico, ele avaliou, deu ok, e você tá usando a moto, cara, você fez um consumo consciente. Tá? Parabéns, Miguel. Parabéns por ter a visão racional. Tá? Parabéns pela motoca. Eu gosto das motos Honda 125, 150. Tá? Ali a Honda ainda produzia motos indestrutíveis. As motos 125, 150 são motos incríveis. Deixa eu colocar o próximo aqui, o Bruno Nascimento. Boa noite, Chico. Oi, Bruno. Recentemente eu adquiri uma GSX S1000 e como eu vim de uma moto de baixa cilindrada, eu não tenho os equipamentos de proteção. O que o senhor indica? Luva, capacete, esses todos os acessórios. E qual o senhor diz, não, esse daqui é indispensável? Eu tenho um capacete, só que não um capacete recomendado para essas motos de alta cilindrada. Sim. Um abraço, fica com Deus. Beijo, Bruno. Bruno que é de Pernambuco. Contextualizar, eu moro numa cidade de mais ou menos 90 mil habitantes e não tem rodovias, né, pra gente tá, só se for a BR. Tá. Bruno, um beijo pra você. Eu recomendo, assim, é indispensável você ter uma jaqueta, tá? Capacete, luva e bota. Isso é indispensável. E uma calça, pra você pelo menos, é porque eu sei que deveria falar calça também. Mas a calça, se você tiver condição de ter uma calça para você viajar, legal. Mas assim, é muito importante ter uma jaqueta, luva, bota e um capacete mais confortável. Afinal de contas, você comprou uma baita moto, compra um capacete legal, né? Eu acho que esses itens são muito importantes. A calça também era para ser importante, só que calça a gente acaba deixando para depois, né? Porque é um item caro. É quase o preço de uma jaqueta, e entre uma jaqueta, ou o mesmo preço, e entre uma jaqueta e uma calça, melhor uma jaqueta. Deixa eu colocar ele, direto de Pernambuco, os pernambucanos aqui invadindo minha live, como sempre. Por isso que eu amo tanto Pernambuco. Dacílio Souza. Boa noite. Oi, Dacílio. Quanto tempo, né? Quanto tempo sem Beijo, live. Lidão. Cara, hoje eu queria contar um relato. Se você Bora. quiser colocar aí a música aí do Mochila de Criança aí. Cara, eu peguei um passageiro há umas semanas atrás. Ele tinha 29 anos, era ciclista, desde os 15 anos, só que não estava mais podendo andar de bicicleta porque estava com alguns problemas de saúde lá, no ciático e tal, algo do tipo. Não podia mais andar de bicicleta. Aí estava querendo comprar uma moto. E ele já tinha as opções, ele já disse que estava em dúvida entre duas opções. Ele falou que já tinha tido uma moto no passado, uma YBR 125, porém só passou algumas semanas com a moto porque ele ficou com medo de andar no trânsito com a moto. Então a única experiência dele foi essa, de algumas semanas, e com a bicicleta, né, há muitos anos. As duas motos que ele estava em dúvida eram a XJ6, claro, usada, e a MT-07 nova. Cara, será que esse cara vai sobreviver por quanto tempo, hein? O cara tava com medo de andar no YBR e agora vai andar de XJ ou de MT-07. Só com a única noção de trânsito na bicicleta e de algumas semanas na moto, sem experiência de carro nem nada. Qual o conselho aí que você dá pra ele? Será que quantas semanas ele dura? Abraço, Chico. Meu Deus. E a justificativa dele é que a moto ele trabalhava próximo, né, de casa, a 5 km, então ia andar pouco, e a moto seria mais para lazer. Então ele já queria logo uma moto para bolar mesmo, uma moto para rolê, então já queria pular a etapa e cair logo nessas aí. Abraço. É o famoso cabra que tem dinheiro, né? É o que tem dinheiro e o soda-se. Rapaz, eu quero que vá mesmo. Vá mesmo, porque é a seleção natural darwiniana. Agora, essa desgraça tem que ir sozinho, né? Tem que ir no trânsito 3 horas da madrugada da badalada do inferno, sozinho. Mas uma desgraça dessa não anda sozinho, né? Não vai pro trânsito quando tá sem ninguém. Ele vai quando tem gente. Esse é o problema.
Então é infeliz que tem dinheiro e acha que dinheiro compra a responsabilidade, né? E a experiência. Ou é o cara que se diz responsável, né? Não, eu sou muito responsável. Esse é o problema, entendeu? É o cara que tem dinheiro e que acha que pode comprar uma moto de... Meu Deus do céu. A MT-07 é um canhão XJ6. Ah, você vê que é um estúpido, né? Estúpidos vão pro inferno rápido. Beijo, viu, Dacílio? Valeu pelo relato. E eu repito, eu vi às vezes esse vídeo ele cai na minha timeline, né? É um cara com a cara meio cretina, assim, tipo, 7 motos 7 motos de alta cilindrada para iniciantes. Porra, esse cara é muito pilantra, velho. É muito pilantra, velho. 7 motos de alta cilindrada para iniciantes. Eu fico imaginando, esse cara tá mancomunado com o Satangos. Com certeza ele é um demônio travestido de ser humano. Que é um cara que indica motos de alta cilindrada para iniciantes. Esse cara ele não tem empatia pelos outros. Não tem nenhuma, zero. Tá mancomunado. André. Muito provavelmente. Fala, tio Chico. Beleza, cara? Oi, André. Andrezão da Vistron, sem Vistron, né? Já tem 2 Beijo, meses meu que eu irmão. vendi minha moto. Faz muito tempo que eu não apareço no canal aqui, cada hora a gente pega um segmento pra ver, né? Mas eu tava vendo os seus últimos vídeos aí, eu achei interessante e dar o parabéns o que você falou sobre os caras lá que produz conteúdo, né? O Marcelo Fernandes e o Prezi. Os caras dá um trampo danado pra fazer os vídeos e os caras cheios de ódio na internet, querendo acabar com a moral dos caras. Parabéns mesmo pelo depoimento que você deu sobre eles. Inclusive até o Marcelo Fernandes deu um apoio para ele quando ele fez aquela viagem em 21. Terminou agora, né? Ele ficou quase 2 anos postando vídeo. Dá pra você ver a dificuldade do cara, né? Aí o pessoal vem xingar os caras ainda é complicado, né? Não ganha dinheiro. Eu mesmo já fiz algumas viagens, eu tenho muito vídeo das minhas viagens, né? Mas gravar, qualquer idiota grava. Põe a GoPro no capacete e grava. Mas só quem sabe editar um vídeo, o trabalho que dá. Essa galera merece o respeito, viu? Merece mesmo. Um abração aí, Chico. Um beijo, Andrezão. Bem lembrado, né? A gente que trabalha com o YouTube, a gente sabe o quanto dá trabalho editar, né? Agora imagine uma viagem, gente. E geralmente essa turma que viaja, botam 2 câmeras, no mínimo. Um Guga Dias são 3. Guga Dias ele bota 3. O Prezi acho que são 2. 2 ou 3 também. O Marcelo eu não lembro se são 2. Então assim, é muito trampo, gente. Porque imagine, aí você vai lá, um dia de viagem. Um dia de viagem você faz, sei lá, 20 takes. Aí você multiplica por 3. Então se você faz 20 takes, 20 tomadas, 20 vezes que você aperta o REC em alguns trajetos por dia, você multiplica por 3, porque são 3 câmeras, você tem que apertar o REC nas 3 câmeras. Imagine isso para você administrar depois de... Porque esses caras, eles não editam logo depois. Tipo, passei o dia, vou editar aqui. Não, eles editam semanas ou meses depois. Imagina, tá tudo isso aqui guardado e você etiquetar tudo isso e fazer a edição. Gente, é muito trabalhoso, e ainda tem que pensar em trilha musical, fundo musical, tem que lembrar do momento, ver se... Porque de 20 takes você vai tirar... vamos lá, eu não vou falar em takes, eu vou falar em horas. Se você grava num dia 1 hora, no total, né, desses 20 takes, você grava 1 hora, você vai usar 10 minutos, no máximo. 10, talvez 15 minutos de vídeo. E você tem que pegar de 1 hora 3 câmeras e compilar tudo isso para 15 minutos. Então, é um trabalho muito dedicado, que todos esses caras de canais de viagem, o Thiago Noronha também tem um conteúdo assim, o Alfredo, o Alex Tibola, todos esses caras, Guga diz que é primoroso, eu acho que de todos, o que tem a edição mais primorosa é o Guga Dias. O Guga ele tem um trabalho muito meticuloso. Não estou falando que o Prezi também não tenha, não. Tem
Eu sou fã desses caras. E eu não tô falando quem é melhor do que quem, tá, gente? Porque seria injusto. Cada um no seu estilo, cada um na sua pegada. Com respeito a todos eles que eu tenho, vocês viram que eu tenho um baita respeito por todos esses canais de viagem. E eu não tô dizendo quem é melhor do que quem. Mas eu conheço o Guga, eu vejo... Gente, o Guga ele faz num padrão de documentário mesmo. É um negócio que dá muito trabalho. Como o próprio Andrezão falou aí, o Marcelo deixa 1 ano ou talvez 2 de produção. O Thiago Noronha, ele faz uma viagem longa, gigante no ano, e o resto do ano ele vai distribuindo conteúdo para vocês verem o quanto é difícil para esses caras. E eu vi alguns comentários no vídeo que eu fiz em defesa desses canais de viagem. Eu vi alguns comentários, a maioria obviamente esmagadora absoluta, mais de, acho que eu posso falar tranquilamente, 98% das pessoas, ou talvez 99% das pessoas dando apoio, falando e entendendo a dificuldade que esses caras têm em fazer um conteúdo, né, e gravar, editar, e ainda ouvir desaforo de gente frustrada. Mas 1%, eu vou dizer 1%, não são nem 2%, 1% de pessoas dizendo coisas assim que eu queria desler isso. Eu não acredito que mesmo a gente fazendo um conteúdo empático, mostrando para as pessoas toda a empatia que a gente precisa ter por esses canais de viagem, porque não é fácil. Tudo que esses caras ganham não paga o que eles gastaram. Por mais que você pense assim, o Alfredo tá rico, não paga o que ele gastou, não converte. Ele simplesmente cobre o que ele gastou e ele ainda tira para poder investir na vida dele, no negócio dele. Thiago Noronha, não importa, o Alex, todos eles que você vê um canal maior, ou um canal que dá uma certa rentabilidade, não paga o investimento desses caras. Pensa na moto do Thiago, o quanto ele gasta para manter aquela moto, seguro, manutenção, equipamentos. Gente, é muito caro, é muito caro. O Guga, o que o Guga gasta de equipamento? Vocês já imaginaram? Vocês sabem quanto é que custa uma GoPro dessa aqui, ó? Aqui, ó, essa GoPro aqui, ó. Uma GoPro dessa custa mais de 3 mil reais. Mais de 3 mil reais. E esses caras que tem 3 câmeras, e ainda uma câmera de redundância, provavelmente uma câmera sobrando, você já multiplicou isso aqui vezes 3? É 10 pau de câmera. Mais uma que eles podem deixar lá de redundância para se quebrar. Bota 12 mil. 12 pau no mínimo só de câmera. Mais cartões de memória, mais HD, mais laptop. Gente, é muito dinheiro. Esses caras, quando eles viajam, provavelmente eles andam com uma pequena fortuna empenhada, que pode quebrar, pode dar problema. Drones, que eles têm drone para fazer as tomadas aéreas. Gente, é muito trabalho. E ainda tem gente, que desses 1% das pessoas dizendo assim, o problema é que eles, sim, não foi isso que eles, não é bem assim o que estava escrito, tá? Mas a intenção dessas pessoas, desse 1%, era dizer assim, é só não ligar pro que as pessoas falam. É só não se importar, é muita frescura se importar com o que os outros falam. Só que, gente, eu tava falando isso com o meu irmão o Marcão e o Ricardo. Eu faço muito isso, tá? Eu tiro sarro com o hater, eu tiro onda, eu faço graça. O meu Instagram, ele iniciou como uma ferramenta para tirar onda com o hater, né? Eu comecei o meu trabalho com o Instagram mais de zoeira mesmo, tipo, pra tirar onda. Eu usava o Instagram pra zoar com os haters que ficavam escrevendo bosta aqui. Então eu tenho uma relação muito tranquila com as pessoas que não gostam de mim, porque faz parte, eu sou crítico de motos, né? Então eu recebo hate constantemente, diariamente. Mas tem gente que não sabe lidar bem. E até mesmo eu, quando eu não tô num dia bom, eu falei isso com o Rick e com o Marcão essa semana, a gente conversa muito sobre tudo, sobre a gente, nós somos amigos muito próximos, a gente fala da vida da gente, e foi alguma coisa que eles falaram em relação a isso, né? E eu falei, o problema é que em algum momento da sua vida você vai ler isso e isso vai te machucar. Por mais que a gente aqui
passa essa imagem de sou inabalável, nada me afeta. Você, trouxa, que escreve alguma coisa para me afetar, não me afeta. Mas vai chegar um dia que até o mais casca-grossa, que eu me considero casca-grossa para o baralho, vai ter um dia que eu vou estar fragilizado, ou por algum problema pessoal, ou por alguma situação minha, de um dia infeliz, ou de uma situação infeliz, que vai me deixar muito fragilizado. Às vezes uma casa, ela rui porque tem uma pedrinha que saiu do lugar. A casa vem abaixo. Então é esse momento que um comentário de um infeliz desse machuca. É quando você está fragilizado por uma situação adversa, que pode ser simplesmente um dia ruim. E eu sei que a gente tem que lidar dessas coisas, com essas coisas, de uma forma imparcial. Imparcial não é essa a palavra, mas inabalável. Essa é a palavra. Inabalável. Mas às vezes não dá, nós somos humanos. É muito difícil. Então não adianta, para essas pessoas que escreveram isso, são pessoas idiotas mesmo. Esse 1% de gente que escreveu isso são pessoas que não têm empatia, são pessoas realmente idiotas. Nesse vídeo, o fim dos canais de viagem, eu li a maioria, 99% dos comentários sempre apoiando sabe, coisas positivas, entendendo, sendo empáticos, que a maioria das pessoas, aí você vê 1% de gente merda, frustrada, que ainda assim não entendeu a mensagem do vídeo e disse como se esses caras fossem frescos, porque eles se afetam com o comentário de outras pessoas. Mas eu expliquei, às vezes uma casa inteira ela rui, ela vem abaixo, porque uma pedra tirou uma pedra do lugar. Aquela pedra ali, ela pode fazer toda a diferença na estrutura da casa. E nós, como seres humanos, a gente sofre isso. Às vezes um dia ruim. E aí a gente lê aquele comentário infeliz, machucou, caiu. Não é porque a gente é fresco, não é porque a gente é sensível demais, mas é porque existem momentos de fragilidade de todo ser humano, qualquer pessoa, eu, você que está assistindo, eles que estão viajando. Agora imagine ainda mais eles que precisam gerar um conteúdo de viagem, que é um conteúdo que você se expõe, você se coloca em risco, você está fora da tua casa, porra. Você está fora do teu conforto. E você está no seu conforto. Você que está assistindo aí está sentadinho na poltrona, está de boa, tá no conforto da sua casa. Mas eles não, eles estão fora do ambiente controlado e seguro. Então é muito difícil, ainda assim, ler 1% de comentário de gente idiota. E a internet está cheia de idiota, está cheia de frustrado, está cheia de gente que não consegue ter uma vida boa e olha para a vida do outro desejando, né, a vida do outro. Mas a gente segue em frente. Deixa eu colocar de novo o Bruno. Então, deixa eu caminhar duro o seguinte. Como disse, minha moto tá revisada, né? Tô dando padrão. Eu uso a moto no dia a dia e uso para dar os rolés de motoclube e tal, às vezes uns 400 km total, né? 200 e 200 voltando. Então, aí minha dúvida é, valeria a pena trocar por uma similar, né, mais recente, mais nova, que é a minha 2013, ou vale segurar mais um ano com ela, até porque de certa forma me atende e tento subir de categoria? No caso, subir de categoria que eu digo, uma R6N ou uma CJ6, uma MT-03. Então eu não recomendo nenhuma dessas aí que você falou, tá, Bruno? Eu não recomendo nenhuma dessas. Se você quer uma moto para rolê de final de semana, MT-03 até atende, mas é uma moto que bebe muito. Não é moto para uso diário na cidade, você vai falir. XJ6 eu não recomendo porque é bomba. Você vai pegar uma moto 4 cilindros usada, você não tem referência nenhuma, você vai pegar uma bomba. R6N também é outra bomba, a galera não teve dinheiro para manter essa moto. Você vai pegar a moto que a galera fez gambiarra, não fez a manutenção correta, bomba. Então, cara, você tá no caminho totalmente perdido, assim, só vendo moto bomba. A MT-03, dependendo do uso, se for uso de lazer, beleza, final de semana vai lá, bota lá na rodovia, vai brincar. Porque é uma moto de brincadeira, velho. É uma moto que bebe pra caramba, é Opala em 2 rodas, com 42 cavalos, sendo uma moto. Ela bebe mais do que uma moto 650 de verdade, bebe mais do que uma moto 1000. Então, você vai
ficar com essa moto, vai tirar onda, vai ficar felizão, mas depois, quando a conta chegar, você vai começar a chorar. Então, cara, eu acho que você tem que planejar bem a escolha de uma moto. Pô, tem MT-07, é uma moto que eu te recomendo. Quer fazer um upgrade legal? Vai de MT-07, pô. MT-07 é uma moto boa. Eu acho que você podia fazer esse upgrade. Subir pro MT-07. Aí é motão, velho. Moto econômica, moto boa. Vai de MT-07, junta a grana e pega a MT-07. Essa aí eu acho legal, tá? Galera, é o seguinte, ó. Vou dormir. Esses dias eu tenho dormido cedo. O sono bate, viu? Já são 2h22, quase 3. Um beijo pra vocês. Amanhã eu tô aqui de volta, tá? Essa semana toda com vocês, né? Insuportavelmente com vocês. Muito obrigado. Então agora vocês vão ouvir o sucesso das organizações Sepúlveda e depois eu vou colocar os 2 últimos sucessos. Então vocês vão ficar agora com a Sofrência do Cramunhão e as 2 últimas músicas que eu não sei de onde vem, tá bom? Beijo pra vocês. Eu peguei minha carteira nova, comprei uma moto de alta cilindrada, fui pegar a estrada, acelerar sem parar, mas perdi o equilíbrio e acabei caindo no chão. Um caminhão passou por cima de mim, virei farofa de carne, minha família ficou rica, porque eu tinha seguro de vida. Agora eu habito na morada do Cramunhão, uma mochila de criança e satangos. Virei farofa de carne, minha família ficou rica, porque eu tinha seguro de vida. Agora eu habito na morada do Cramunhão, uma mochila de criança e satangos. Virei farofa de carne, minha família ficou rica, porque eu tinha seguro de vida. Agora eu habito na morada do Cramunhão, uma mochila de criança e satangos. Digamos só se você viu uma milha milionária. Isso eu não sou gal, chama Beto, não. Eu peguei minha carteira nova, comprei uma moto de alta cilindrada, fui pegar a estrada, não escutei meu amigo Chico, mas perdi o equilíbrio e acabei caindo no chão. Um caminhão passou por cima de mim, virei farofa de carne, minha família ficou rica, eu tinha seguro de vida. Agora eu habito na morada do Cramunhão, com uma mochila de criança e satangos. A vida tem seus planos. Rede Roda Viva de Comunicação. Estamos assistindo o programa Não Posso Perder Esta Live. Eu peguei minha carteira nova, comprei uma moto de alta cilindrada, fui pegar a estrada, acelerar sem parar, mas perdi o equilíbrio e acabei caindo no chão. Um caminhão passou por cima de mim, virei farofa de carne, minha família ficou rica, porque eu tinha seguro de vida. Agora eu habito na morada do Cramunhão, uma mochila de criança e satangos. Virei farofa de carne, minha família ficou rica, porque eu tinha seguro de vida. Agora eu habito na morada do Cramunhão, uma mochila de criança e satangos. Virei farofa
sair.